Bora que bora, salve que salve pessoal, vamos que vamos, Galeguinho tá no ar novamente, rapaziada. Quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025, mais uma livezinha do Galego RP. Tamo no ar, tamo on. Bora que bora, salve que salve pessoal. Esse bebedor é engraçado. Tem que virar de costa. Entrar no Discord lá, né? SSP, bora que bora. Ué, oxi, que doideira.
complicado de ficar parado, hein? Olha lá, ele colocou o farol indecente. Aí sim, mano. Aí sim. Aí sim. Gostei, gostei, gostei. Deixa eu ver aqui. Força 9. Pode. Legal. Muito legal. Muito legal. Deixa eu vistoriar aqui meus equipamentos. Vistoriar aqui, né? Tem que mudar isso aqui. Tem que mudar isso aqui. Mudar isso aqui. Alternância mochila, alternância bolsa, alternar. Certo, vamos lá. Vamos mudar isso aqui. Configurações. Teclado e mouse. Teclado. Enter. Vamos lá. Não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Vamos achar aqui. Aqui, alteração de seta direita. Interação de seta direita. Interação de seta direita. Vamos colocar o 9. Interação de seta esquerda. Vamos colocar o 7. Interação de seta para baixo. Vamos colocar. Pera aí. Vamos fazer diferente. Interação de seta direita 8. Não, pera aí. Interação de seta direita 4. Não, direita. Interação de seta direita 6. Interação de seta esquerda 4. Interação de seta para baixo 2. Interação de seta para cima 8. Beleza. ESC. Deixa eu ver. Ô irmão, salve dólar. E aí, irmão, beleza? Tá nas configurações, tá na descrição da live aí, irmão. Se você der um /config aí, vai aparecer pra você. Aí, agora sim. Deixa eu ver aqui. Boa. 8, 4, 6, boa. /config, dólar. Como é que você tá, irmão? Você tá bom? Fala comigo. Deixa eu ver. Alternar. Bolsa. Boa. Bolsa. Alternar mochila. Assento dobrável. Boa. Certo. A maca tem que ser no E. Tem a posição certinha aqui pra pegar ela. Boa.
as portas, mano. A maca tá bugando as portas, cara. A maca tá bugando as portas da viatura, rapaziada. Eu vou reportar lá. Yuri. Ai, ai. Portas. Traseira esquerda, nada. Direita, nada. É. Tá bugando. A maca tá bugando as portas da viatura, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Portas. Olha lá. É, a maca tá bugando as portas da viatura. Ai, ai, matei a charada. Quando eu colocar a maca dentro da viatura, eu não vou conseguir fechar. Não vou conseguir fechar as portas, rapaziada. Tá invertida também, né? Deixa eu ver aqui. Pegar. Tem uma distância certa aqui pra pegar. Deixa eu ver. Beleza. Agora vamos ver. Portas. Olha lá. Não funciona. Não funciona as portas da VTR quando eu boto a maca, pessoal. E agora, pessoal, o que eu faço? Usa a maca, não usa a maca? Esperar a prefeitura subir, né? Deixa eu ver aqui. Serviços.
Polícia paramédica de mim. Tarde. Preciso de tempo para me ajudar com problemas na maca aqui no batalhão dos bombeiros. Enviar. Ok. Ver se eu tenho alimento aqui. Essa viatura ficou muito linda, pessoal. Você tá louco, mano. O rato matou a pau. Ó a pranchetinha ali, ó, no painel. Olha, você é louco, cachoeiro. O rato matou a pau, mano. Você é louco. O rato fez bonito, hein? Representou na nossa VTR. Representou de verdade. Puxar o nosso águia aqui, né? Pro batalhão ficar mais bonito. Só trocar aqui pra 23. Esse aqui é o nosso águia, o águia 23. Bichão é bonito, hein? Fala aí, pessoal, quem gostou do águia aí, já dá um salve aí no chat aí. Águia 23 é exclusivo pro bombeiro aqui na cidade, rapaziada. Exclusivo pra gente. Como é que você vai identificar, galego? Olha lá, ó, tá vendo o adesivo do grau lá, ó? É um adesivo do grau. Cara, por que que tá bugando isso aí, cara? Esse maluco. Opa, bravo. Eu. Tudo certo com o senhor? Uhum. Se apresenta pro seu coronel não, meu? Opa, tá tudo bem com o senhor, guerreiro? Guerreiro, Alô? tá tudo bem com o senhor? Depende, acho que minha mente tá meio O senhor tá me ruim. deixando assustado. Quem é aqui, ó? O Cabo Yuri? Não mesmo. Ai. Tá tudo certo com o senhor? Ai, voltou, tava. Voltei. Tô bem.
Só pode se colocar em posição de sentido aí, se apresentar, por gentileza? Só pra se apresentar, coronel. Negada. Se apresenta de forma correta, cabo. Cabo, o senhor aprendeu o procedimento de apresentação a um oficial? Oi? 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 O senhor aprendeu o procedimento correto de apresentação ao oficial comandante? Foi apresentado recentemente? O senhor aprendeu o procedimento? O senhor precisa relembrar alguma coisa? Quer que eu explique algo? Como é que é? Acho que lembrar, né? Precisa relembrar? Maravilha. Vou, vou refrescar a memória do senhor, tá? O senhor vai se colocar de frente, na distância de um homem de frente do oficial. Se colocar em posição de sentido. Solicitar permissão para se apresentar. Só pra se apresentar, coronel. Permissão concedida, guerreiro. Ô cabo, faz o seguinte, eu não tenho tempo pra perder com o senhor não. Faz o favor, vai lá pra salinha lá do escritório lá, dá uma olhada no material de código de conduta militar lá que o senhor vai aprender aí os procedimentos corretos, tá bom? Tá de brincadeira, mano. Tá funcionando não, pessoal. Quando coloca a maca na viatura, a porta não funciona. E
E agora, hein? O que que eu faço aqui? Alguém da prefeitura me atendeu. O chamado foi rejeitado, não é possível. Aff, Maria, chamei o bombeiro. Pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Ave Maria. Meu Deus. Ope, Opa. permissão pra se apresentar, comando? Tem permissão. Soldado de primeira classe, Thales Roberto, se apresentando ao coronel Elídio Galego, sem alterações. Apresentado, soldado Thales. Seja bem-vindo ao batalhão aí, tudo certo com o senhor? Tudo certo, e o senhor, comando? Maravilha, pode ficar à vontade. Como é que o senhor tá? Tô bem, senhor. Tô ótimo, graças a Deus. Que Contraste ótimo. terrível, eu tenho um cabo que não sabe se apresentar e um soldado que se apresenta com excelência. Que isso? Você Rapaz, elogiou. teve um cabo aqui que me deixou assustado, viu? É É, me deixou assustado. complicado, viu? É, mas deixa ele vai ter que ler o manual inteirinho na minha frente. Calma aí. O senhor vai iniciar serviço? Então, comando, eu tinha iniciado mais cedo, entendeu? Eu era, eu Certo. acho que, o único cidadão da cidade. O pessoal tá tudo dentro de casa, entendeu? Entendi, entendi. Aí eu saí por conta disso, né? Que o governador veio aqui, falou na minha orelha também, falou que Certo, ia dar uns mini terremotos, né? Não de questão de tá tendo que viajar da cidade, sabe? certo. Mas são uns mini terremotos aí que ia tá dando uma travada na Alinhado em mente, algumas sabe? coisas, né? Isso, dá um negocinho na mente, sabe? Certo, certo. Aí eu não decidi permanecer não por conta disso, entendeu? Tá. E fiquei uns 30 minutos patrulhando. Tá bom, caso Patrulhando não, desculpa. o senhor. Iniciando atividades. Mas o senhor vai ficar por um tempinho aqui com a gente ou não? Entrei agora pra assumir aí. Eu Ah, tenho. maravilha. Deixa eu ver que horas são. O Eu senhor preciso, tem hora aí? eu preciso que o senhor me ajude num assunto aqui. Claro, o que que precisa, comando? Se eu conseguir inicia serviço lá e pega a sua UR aí, por favor, pra Positivo. gente fazer um Licença teste. aqui, comando.
É, esquece. Tá bugada a porta da viatura. Não vai dar pra usar. A conversa ficou boa agora. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Aí tá bom, beleza. Um pouquinho mais pra frente, ô soldado, por favor. Coloca ela mais ou menos Positivo. aqui, ó. Mais um pouquinho pra frente, pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Aí, beleza, beleza, beleza. Show de bola. Deixa ela destrancada. E abre as Certinho. portas traseiras aqui pra mim, por favor. Tá. Deixa eu trancar a minha aqui. Maravilha. O senhor consegue fechar elas, normal? Fechar? Deixa eu ver aqui. Isso. Se o senhor ficar muito perto, ela vai prender o senhor aí. Isso aí, mais ou menos aí. Boa, beleza. Agora me faz a gentileza, abre elas novamente. Isso. Tira a maca do senhor. Boa. Coloca a maca aqui um pouquinho afastado pra não ter problema. Aqui assim tá bom. Maravilha. Maravilha. Agora volta aqui e vê se o senhor consegue fechar as portas da VTR, por favor. Maravilha. Agora abre novamente, por favor. Bota a sua maca agora de volta na viatura. Boa. Agora vê se o senhor consegue fechar as portas. Negativo. Não consegue, né? É. Isso. Quando a gente remove a maca e bota a maca novamente na viatura, a gente não consegue acessar as portas, cara. Complicado. Eu informei lá na... Eu informei lá no e-mail, tô aguardando vir a presença de um técnico aí pra resolver pra gente. Entendi. Deixa eu ver se já responderam. Quando você guarda ela na garagem, não sai, né? A maca. Oi? Quando você guarda a maca, a QSV na garagem, não sai a maca, né? Então, sim, mas como é que eu vou usar essa maca na rua, com o paciente? Não tô falando que tá certo. Tô falando só por via de dúvidas mesmo. Só pra Ela saber como que remove ela daí. consegue guardar na garagem, guarda lá. Guarda a sua viatura lá, por favor. Tá abrindo e Ela sai, fechando ela sai. normal? É, porque a maca, ela sumiu. Entendi, então. Mas aí, ó, ela tá abrindo e fechando normalmente, né? Isso. É a maca mesmo. Quando você coloca ela, você tira e coloca ela, não fecha a porta. Aí é um problema, hein? Não dá pra gente utilizar a maca. Então. Ô soldado, me dá licença aqui, deixa eu fazer uma outra experiência. Aproxima aqui, por favor.
Força 10 jogador. Colocar no veículo. Pera aí, deixa eu ver. Não tô conseguindo botar. Colocar no veículo. Aí foi. Ah, aí corrigiram, ó. Aí corrigiram. Beleza. Deixa eu ver, jogador. Mover do veículo. Boa. Boa, boa, boa. Legal, bacana. Pelo menos isso. Coloca eu aí na viatura, por favor. Calma aí. Força 10, jogador. Boa. Boa, boa, boa. Legal. Excelente. Top, top. Bom, a maca já viu que não dá pra utilizar, né? Por enquanto. Sim, sim. Tá aí, mas não dá pra utilizar. Se colocar de volta na viatura, perdeu. É, só guardando pra tá removendo mesmo, né? Fato. Então, mas enfim. O senhor conseguiu entender o procedimento da utilização dela, ô soldado? Sim, sim. Você viu ali que eu não tive nenhuma dificuldade, né? Vi, perfeito. Mas na hora de colocar e remover o paciente, Não, eu entendi tudo certo, entendeu? perfeitamente. Como que o Aham. paciente tem que fazer para se deitar na maca? Primeiramente ele vai mentalizar o U, né? Certo, Aí ele vai deitar. certo, Dependendo da situação, você pode colocar ele ou sentado na maca ou deitado, né? Vai depender da situação. certo, excelente. Boa. Esse é meu soldado, viu? Ó, meus parabéns. KS, comando. Tá, a questão. Usa a minha. Pode guardar essa viatura do senhor aí por enquanto? E Positivo. vem aqui que eu vou ajudar o senhor a fazer um procedimento aqui. Correto. Pega a maca na minha viatura lá, por favor. Ai, ai, olha o jeito que eu tô deitado, cara. Oxê, pegou? Peguei. Ih, rapaz, tá invisível pra mim. Ih, não tá saindo da mão. Ela tá invisível pra mim. Ela não tá saindo da minha mão. Quando eu mentalizo o E, né, pra soltar ela, ela não solta. Não solta? Tenta guardar ela de novo. Pera Aí aí. foi. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Eita, agora eu não consigo trancar a viatura. Destrancou, beleza. Tá. Pega a maca, por favor, novamente. Ué, Aí, ó. Quando eu pego ela também, ela não sai da minha mão. ela tá invisível pra mim. É, e tá grudando na minha mão. Isso é um problema. Grudou na minha mão, só colocando na QSV de volta pra ela sair. Certo, pera aí. Só um minutinho. Deixa eu pegar uma aqui. Aí, agora apareceu. Esse tem o mesmo problema que o senhor? Eu vou ver agora. Pegar. Tô tentando pegar ela. Não É, tô... tem que ser um pouquinho de longe. Então. Vai entender. O senhor não consegue pegar a própria maca, eu consigo pegar a Pois maca do é. senhor. E aí, Opa! Opa! o que tá acontecendo, meus queridos? Tudo bom, meu guerreiro? Bom demais. Maravilha. Cara, essa maca tá dando um baita problemão pra gente, cara. Por quê? Porque quando a gente tira ela da viatura, Ah, a gente consegue movimentar as portas e tudo com ela fora. Só que quando sim. a gente devolve ela na viatura, a gente já não consegue mais fechar as portas, entendeu?
Não fecha? Não fecha as portas e agora eu não tô conseguindo nem pegar ela. E o Thales consegue pegar, mas ela fica invisível. Ó, eu vou pegar ela pra mostrar pro senhor. Ah, agora apareceu. É, aqui que eu peguei outra. Agora apareceu. É, na verdade tem que. Tá pros devs dar uma arrumada, né, certinho, ou ver se não arruma outra própria, sabe? Só que aquele cara lá pedindo caro, mano, 200 conto. A outra dessa daí? Aquela lá do rapaz que você me mandou, sabe? Ué, não é essa daí não? Não, pô, esse aqui eu consegui outro lugar. Daqui foi Caraca. grátis, aí eu só dei uma modificada, sabe? Ah, entendi. Né, aquela lá é. Eu pensei que era ela. Não, não é não. Então, rapaz, Vamos pegar nessa aqui. dificultou um pouquinho aí pra gente, porque quando eu removo ela, ela não. Eu não consigo fechar as portas da viatura, ou seja, se eu utilizar a maca e colocar o paciente lá dentro, lascou. Ontem não tava assim, cara. Mas assim ele sai andando quando você fecha assim, né? É. Oi? Quando você fecha manualmente assim, ela abre. Ah lá, abriu já. Olha lá. Você tem que fechar lá dentro. Ah, Esse daí fica meio fora, né? Se é que o senhor me entende. Tá bem fora, né? bastante fora. Mas talvez seja só entrar nela. Deixa eu ver o negócio aqui, peraí. Não tô conseguindo abrir. É, lá dentro vai conseguir. Tá, peraí. O que acontece? Eu vou. Não tô conseguindo remover ela. Como é que você desce e deixa ela ligada, ô? Oi? Como é que você desce e deixa ela ligada, funcionando? Só desse normal mesmo. Se você descer Pera aí. rápido, ela não desliga, entendeu? Se você demorar um pouco, ela desliga. Nossa, vê se você consegue pegar, Thales, que eu não tô conseguindo não. Ó, pegou aqui Vou. fora, né? Pegou bem longe. Deixa eu ver aqui. Cara. Caramba. Acho que é eu o problema, hein? Deixa eu ver. Acho que sou eu. Ó, Thales, eu vou te ajudar a corrigir isso daí, viu? Essa alternância aí. Deixa eu ver. Ô. Oi, Galego. oi. Cara, eu vou ver com os devs lá. Porque tá cheio de pendente, sabe? Certo, Eu, se fosse eu, mano, se eu soubesse, eu mesmo arrumaria. É que eu sei certo. bem pouca coisa, sabe, sobre script, essas paradas. Entendi. É, não depende dos devs, mano. Eu vou conversar com eles lá, ver se eles podem dar uma mexida, dar uma arrumada boa nessa máquina. Ou senão eu vou conversar com o hardware e vai ter que ensinar a comprar outra mesmo. Tá bom. É que nós gastou muito por causa da VPS que trocou agora, sabe? Certo. Foi gastar uma grana boa, mano, pra trocar aí, pra não ficar bugando. Falou que tava bem bugadona. Deixa eu falar pra você, então é melhor não correr o risco de utilizar lá na rua, né? Por enquanto. É, aí também não tá, os devs vai mexer, não tá nem dá pra colocar no carro mais ainda, né? Colocar no carro? É, colocar o. Ah, Tipo, você colocar eu na viatura não tá dando ainda, né? eu acho que dá, pô. Ah, você tá na posição certa, ó, vem cá. Tá na posição certa, já colocaram já. Ah, já arrumaram? Já. É, só que eu não tô conseguindo botar. Tira a maca aí, Thales, por favor. Thales. Aí, boa. Você testou hoje? Testei agora há pouco com o Thales. Ah, Aí, ó. ah, tá certo então. Aí, ó. Beleza? Ficou a Ah, estão posição certa. mexendo então.
Vê se você consegue descer sozinho. Consegue, beleza. Top. E aí precisa botar o cinto ou não? Opa, se quiser mandar botar, pode mandar. Tá, beleza. Vou Ó, deixar lá entender as coisas, dar uma olhada nessa maca aí. tá. Deixa Pra eu ver só se ver um nós consegue negócio aqui. arrumar. Deixa eu ver aqui. Alternar, 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 alternar. Será que não dá pra deixar esses equipamentos já assim? Era bom se você tivesse pelo menos os bombeiros com opção de DV, né? Caso dá alguma bugadinha, você dá um DV, né? Thales, bota eu na viatura lá, por favor. Colocou? Ué, é só mentalizar o Y. Boa. Colocou, beleza? Vê se você vai conseguir fechar as portas da viatura lá de dentro, ou daí de fora mesmo. De fora não. De fora não consegue, né? Então vai lá dentro da VTR, por favor. Ah, beleza, dá pra usar sim por enquanto, entendeu? Caso for de dois, dá pra ficar um aqui fora aqui, ó. O outro É. entra pra simular. É, então. Aí beleza, agora me Tá remove vendo lá, coisa Thales, por por aí? favor. Boa. Ô, Agora complicou, né? É o que? Pra tirar o que? Eu aperto o E pra ver se sai com o E, mas é o que? ixi, É o pegou outro. outra maca. Pra pegar uma nova, entendeu? Que é pra pegar uma nova. Dá um clique nessa aqui já, por favor. Que o rádio fez teste hoje, ele tirou eu tranquilo. Rapaz, meu capitão, você não quer sair daqui. Não quer sair daí, não. Não quer sair não? Não. É o que, se eu não me engano? O que eu tô puxando uma nova. Ah, então É o E tenta, que tira. isso, tenta o E. O E eu tô tentando um monte. Pera aí, deixa eu ver aqui no script dela aqui, pera aí. Você colocou outra tecla pra tirar ela. Aguenta aí. Não, mas eu tava tirando agora há pouco com E. Colocando e tirando com E. Deu alguma coisa de errado aí mesmo. E foi. Conseguiu? Viu? É o que mesmo, só que tem vezes que quando você mentaliza o que, você puxa uma nova, entendeu? Ó, agora eu não consigo colocar você no chão de volta. Ué, mas eu tô dentro da viatura ainda. Então, pra mim você tá na minha mão. Você tá a maca tá invisível pra mim e eu tô dentro da viatura ainda. Vixe, então Pra tá bem mim- bugadão mesmo. Pra mim você tá aqui fora comigo. Nossa, eu tô dentro da viatura, cara. Pra mim tá fora também. Olha lá na minha visão que vocês vão ver, eu tô dentro da viatura deitado. Então, pra mim você tá na minha mão. E na hora de tirar você, eu não consigo pôr a maca no chão, entendeu? Deixa eu ver aqui. Eu mentalizei o força 6 e saí da maca. Só que daí eu saio dentro da viatura. Ô Thales, não é bom aconselhar utilizar essa maca no procedimento ainda não, viu? Porque pode ter muito Eu problema. também acho que não. É bom você já der até um aviso lá no e-mail. Vamos Vou ver. tá deixando lá pros devs tá verificando elas.
Tá bom. Tá bom. Só um Beleza. momentinho, peraí. Eu vou iniciar serviço, tá, ô comando? Boa. Deixa eu me preparar ali. Ô Thales, soldado, Oi, falou comigo? como tá tranquilo aí de QRU? Pode adentrar a canaleta 101 lá, fica comigo lá, a 201 aliás. E qualquer coisa aí, se aumentar o número de chamado, e a gente alterna a outra QSV, Positivo. tá bom? Não esquece de bater o ponto, tá? Já fiz todos os procedimentos já. Padrão demais, padrão demais. Ó, TKS, comando. Tô empenhado aí, entendeu? Fazendo legal. todos os procedimentos certinhos. Se tivesse, como a gente não faz patrulha, né? Aham. Então não tem o RSO. Mas se tivesse também, eu já ia realizar aqui. Já. É, a gente não tem relatório de serviço aqui. Deixa eu falar pro Então. senhor. O senhor quer resolver aquela situação lá de ficar gesticulando na hora de mexer na maca? É no, na mente aqui, né? Eu dou uma olhada depois. Pode ficar tranquilo, comando. Tá, é só vocês trocar lá as alternâncias lá, tá? Positivo. Beleza. E o cabo lá, o senhor resolveu alguma coisa com ele? Qual cabo? O cabo lá que deu problema, o senhor. Ah, não, isso daí eu não posso comentar com o senhor, né, ô soldado? Ah, não, é porque eu fiquei preocupado mesmo, sabe? Não entendi. Fiquei preocupado. Não, fique em paz, fique em paz. Fique em paz, fica tranquilo. Porque se precisar de ajuda pra. Ele que eu não posso orientar, né? Ele é uma patente a mais que eu, mas se eu puder ajudar em alguma coisa, algum tipo conselho, sabe? Eu posso estar ajudando também, por conta que é questão de experiência, né? Antiga aí. Bom, Qualquer coisa eu posso estar ajudando. se o senhor quiser procurar ele e conversar com ele a respeito, pode conversar. Mas, Ô, comanda, então, eu vou deixar mais isso tranquilo por conta dele ser uma patente a mais que eu, sabe? entendi. E além de ser um instrutor também, né? Isso é uma Certo. coisa que agrega no relatório dele, né? Então, tipo, eu vou deixar em aberto, né? Aí, se ele precisar de alguma coisa, eu vou estar disponível, tá? Pra dar Legal. conselho, entendeu? Mas, caso ele fique new aí, não fale nada, eu vou ficar quieto também, entendeu? Tá, bacana, soldado, bacana. Legal pelo seu interesse aí, obrigado, viu? KS, Muito comando. obrigado. Entrar na canaleta do senhor aqui. Só um Boa, minuto. boa. Licença aqui. Pronto. Deixa eu puxar aqui. Isso, certinho, comando. Tem um conscrito hoje deve se apresentar aí às 19h45, viu? Apenas um, apenas um conscrito aí que teve aí nesse último Entendi. edital. Passou Ele com vai. excelência, 12 de 12, hein? Isso, padrão. Padrão demais. Tomara aí que tenha um bom desempenho no nosso batalhão, né? Se for aprovado, claro. Sim, sim.
Nossa, eu acho que já daqui a pouco já tá fazendo um mês que eu tô no. Não, um mês é muito, né? Mas eu acho que umas 3 semanas, 2 semanas, né, que eu tô no batalhão, não. Tô falando demais. Eu não consegui ouvir muito bem o que o senhor falou, soldado. Não, eu falei assim, eu acho que eu tô há um mês já no batalhão, mas eu acho que é menos, é uns 2, 3 semanas, né? No batalhão? Isso. Não, não tem um mês não, pô. O senhor É tá porque confundindo o batalhão. eu tô confundindo, acho que faz umas 2 semanas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em hierarquia. Quando foi que o senhor ingressou aqui? Ah, só um minutinho. Aí vai ver 2 dias. Não, tem um pouco mais que isso. Deixa eu ver aqui. Já tira a dúvida do senhor? Já. Acho que foi tipo dia 16, por aí. Dia 16, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Thales. Ingresso dia 20 do 2. É, deu uma semana. É, tem uma semana ainda. Dia Uma semana 20 eu tô do 2. aqui até indo bem, né? Oi? Indo bem até por uma semana, né? Tá indo bem. Tá indo ótimo. Padrão. É isso que a gente busca, sabe, soldado? A gente busca isso. Empenho, dedicação, prestatividade, atenção nos procedimentos. Eu tô tentando entregar comando, mas não sei se tá perfeito, né? Porque não tenho experiência no assunto, né? Mas a gente tá aqui mesmo pra aprender, pra errar, Ah, pra aprender com os erros, né? a perfeição não existe, né? Perfeito é só o nosso Pai Celestial, né? A gente Sim, sim, consegue claro. aprimorar, né? Entregar o nosso melhor. Mas a perfeição, ninguém pode exigir da gente a perfeição, porque isso não existe, Sim. né? Agora, existem algumas coisas que precisa Pra ser ser cobrada, evitada, né? né? É, existem algumas coisas que precisam ser... Porque assim, o que que a gente avalia muito? A gente avalia bastante o interesse, né? Por exemplo, o senhor tem o Sim, interesse de fazer algo e às vezes o senhor não sabe. O que que o senhor vai fazer? O senhor vai questionar um superior, né? sim. Perguntar pra ele qual que é o procedimento e tal. O que que tem lá no regulamento que eu não tô entendendo, essas coisas. Agora, o senhor deixar de fazer porque não sabe ou não perguntar e, e fazer errado, aí é complicado, né? Uhum. Aí é complicado. Já tendo recebido a instrução, aí acho que, claro, sanar dúvida sempre fica algumas dúvidas, bastante coisa para assimilar e tal, mas assim, não sabe, pergunta, não é vergonha, né? Mas o senhor foi padrão, o senhor chegou, já veio, se apresentou, padrão demais, certinho, entendeu? Então, não tenho que questionar a respeito disso não. Queria ver meu capitão, comando. Ah, seu capitão logo mais tá por aí. Ele tá finalizando lá o documento do curso do tripulante, viu? É, mas ele vai. Eu nem sei, qual que é a patente mínima que você tem uma noção, não? Não, acho que qualquer um vai poder fazer, mas pra tripulante, né? Agora piloto e Isso, claro. copiloto, ele precisa definir isso daí. Deixei por encargo dele. Eu acho que seria mais padrão sargento pra cima, né? Então, o correto mesmo seria oficial, né? No mínimo Isso. É, subtenente. oficial. No Sim. mínimo. Mas como a gente não tem efetivo um quadro de oficiais completo, então a gente precisa utilizar os recursos que a gente tem. Então vamos preparar os É, sargentos num aí, talvez. batalhão a gente só tem capitão e sargento, né? Sim, temos dois Praça primeiros. graduado e graduado, né? Oficial. Sim. Uhum. E aí temos dois cabos e o senhor de soldado. Tomara que entre mais um soldado agora, né? Sim, esse que tá ingressando hoje, se ele passar no procedimento aí de entrevista, de questionamentos aí, muito provavelmente ele vai ingressar como aluno PM, né? Sim. Mas logo, logo ele, se ele for padrão mesmo, né? Se ele tiver um bom desempenho, já vira soldado, né? Para se tornar um soldado aí, ele vai passar por um período de experiência aí, provavelmente um período de 10 a 15 dias,
Dependendo das referências que o capitão e os sargentos me derem a respeito dele, aí a gente promove, ou então mantém até que ele alcance aí alcance um nível aí pra ser graduado soldado. Comando de falar pro senhor, agora tá doendo meu coração quando eu falo que o bombeiro patrulha. Tá doendo, viu? Bombeiro não patrulha, bombeiro faz plantões. Então, quando eu falo bombeiro patrulha, nossa, me dá uma dor no coração. Mas é normal, é hábito de polícia, né? Hábito de Sim, agora policial. eu já tô. Até que eu tô me adaptando bem no. Sendo em dois setores, né? Porque. É... Achei que lá no Copom, né? Eu ia modular Cobom e aqui eu ia modular Copom, né? É, aqui é Cobom. Não modulei Copom nenhuma vez até agora, graças a Deus. Não percebi. Eu não ouvi nenhuma vez. Deixa eu ver aqui. Ah, mas pelo que eu lembre, eu não falei nenhuma vez também. Deixa eu ver aqui o negócio. Pior foi o dia quando o sargento pediu pra me pagar 10. O senhor tava lá dando uma olhada no helicóptero, saiu na hora pra ver. Ai, ai, meu Deus do céu. É um pulo. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Cargos. Chegou um veículo aí, ó. Chegou um veículo. Ó, Recebe tá lá pra mim, entrando por aqui dentro. gentileza, soldado. Claro. Opa, opa. E aí, galera? Opa! Sentiu diferença na cidade agora ou não? Senti, pô. Tá bem. Nossa, cê é louco. Tá comunicando de boa. Tá bem bacana. Cara, não sei você, mas eu ganhei falando nessa troca de FPS 40 FPS aí, mais ou menos. Eu tô. Eu ganhei bastante também. Já que eu uso o modo gráfico. Opa, coronel. Tudo bom, meu Opa, filho? senhor, tudo bem? Tudo bem? Como é que o senhor tá, coronel? Tudo na paz. Coisa E o boa, senhor, coisa como boa. vai? Tô ótimo. Melhor agora com a sua presença aí, coronel. Vai prestigiar a gente KS. aí com uma visita? Sim, sim. Opa, legal. Bacana. O senhor recebeu um informe lá mais cedo, coronel? Você fala no privado? Sim, senhor. Positivo, te Licença, respondi lá. senhores, rapidão. Desculpa. Pode ficar à vontade, Toda. soldado. Recebi lá, te respondi. Ah, eu nem cheguei a ver. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Tranquilo. O senhor Vou chegou voltar a lá? ver o negócio da MAP aqui, só um momento. Tá. Qualquer coisa pode chamar Beleza. É complicado chamar o nome desses meninos aí, viu, coronel? Pera aí, rapidinho, ô Galego. Positivo. Senta aqui, coronel. O Thales. 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 Thales.
Informo que fica advertido verbalmente o senhor Cabo PM Uni por descumprimento das formalidades de apresentação a seu superior comandante e por descumprir determinação de se atualizar os procedimentos adequados de apresentação, se ausentando aleatoriamente sem a devida solicitação para tal. Saliento que este informe ficará em vigor por prazo indeterminado e será revisto após atendimento às devidas formalidades militares que devem ser cumpridas por todos os volumes militares destinados ao comércio brasileiro. Ô, coronel, Pois não, comandante. você tá precisando de algo aqui no batalhão? Poxa, comandante, o funcionário da prefeitura aí tá vendo pra gente aí as questões os problemas que a gente tá tendo aí, os conflitos com a maca e as portas da viatura. Ah, perfeito, é somente isso? A princípio tem uma lista de pendências lá que foi enviada. Precisava estar vendo a questão dos itens da loja, né, que precisam ser alterados. Uai, eu já passei pra alteração, não foi alterado ainda não? Acredito que eu não fui informado, coronel. Posso estar dando uma olhada lá com o senhor. Tá, eu vou passar aqui a pendência de novo. Deixa eu só verificar, eu confirmo pro senhor. Perfeito. Licença aqui, senhores. Ô, comando, Opa, eu vou ter que dar uma saída. certo? Eu acho que mais tarde eu retorno ou não. Vai depender da situação aqui, tá? Positivo, soldado. Fica à vontade aí. Obrigado pelo plantão. Maravilha. Tá, esse Com comando. licença aqui. Licença. Só acha um cantinho bacana aí pra você dormir, pra quando você acordar aí, de repente, se tiver acontecendo alguma coisa aí, você não cair bem no meio aí, tá bom? Não, tranquilo, ó. Beleza? Eu vou dormir lá dentro no dormitório. Boa, boa. Com licença Vou aqui, só guardar soldado. minha QSV, tá? Tá. Que a QSV é minha. Beleza. Nel? Prossiga. Opa, caí aqui. Desculpa, coronel, com licença. Então, não foi realizada alteração nenhuma na nossa loja, tá? Ah, tá. Não foi realizada. Tá, eu já passei aqui pros responsáveis, Certo, só não consigo te dar um prazo, porque agora não depende de mim, entendeu? correto, correto. Mas que aí a gente vai ver isso certinho. Maravilha. E algumas coisas aí que precisam ser alteradas, eu tava tratando diretamente com o funcionário aí da prefeitura aí, o... Ah, meu Deus, é complicado falar o nome desses meninos aí. É o que tava aqui? Isso. É o rato. É ele mesmo, ele mesmo. Não, mas sem problema. Pode tratar com ele também, não tem Tá. problema não. É mais relacionado à viatura mesmo, né? A viatura. É, essas coisas assim você pode tratar direto com ele também, não tem problema não. Correto, obrigado, coronel. Então, tá tudo certo, né? Sim, senhor. A gente Perfeito. consegue ir dando andamento aí nos procedimentos aí, né? De acordo com o que tá disponível. E aguardando, né? Aguardando, eu sei que são coisinhas aí chatinhas de resolver. E É bastante porque assim, coisa. tem algumas pendências na frente aí, entendeu? Aham, Algumas que é de maior prioridade. sim, compreendo. Então, assim, a gente tá fazendo aí por etapas. Às vezes aparece uma ou outra que tem uma maior prioridade e a gente tá tendo que pular algumas. Tá Mas que tranquilo. assim, tudo vai ser resolvido, fica tranquilo. Não, eu tenho ciência disso, coronel. Tô em paz aí, meu pessoal também já tá sob aviso aí também, que tá sendo feito o possível pra que as coisas funcionem da melhor forma possível, né?
A gente tá fazendo o E possível e às vezes até o impossível, né? imagino, eu imagino, eu imagino. Pois é. Aí o técnico aí colocou pra gente os bebedores de água aqui, ó, o senhor quer ver? Cadê? Ele colocou aqui, ó, só que ele tá com um pequeno probleminha. Aqui, ó, o senhor consegue, tá vendo? O senhor viu que quando chega perto... Vi. É, então, Eu, hein? tem esse probleminha aí, parece que os de lá de cima eu nem consigo ver. Os que tem lá em cima eu nem consigo visualizar, comando. É, quanto mais perto você chega, mais ele some, né? É, ah tá, eu tinha pedido pra ele botar, é que ele removeu a lixeira que tinha ali atrás ali do heliponto. Aí eu tinha Oi? pedido, a lixeira que a gente tinha lá atrás do heliponto, ele removeu, né, pra construir o heliponto. Aham. Aí eu pedi pra ele botar uma ali, ó, naquele cantinho ali, ó, pra gente poder ter local de descarte aí de material, equipamentos Perfeito. estragados e tal, pra não ficar jogando lixo pelo chão do batalhão aí, porque É melhor, né? o padrão, né, comando? Sim, sim. Perfeito. Padrão. Bom, então eu vou lá. Qualquer coisa, o senhor sabe onde me encontrar. Inclusive, o senhor tem meu número? Ou não tenho, coronel, se o senhor puder, Pera aí que eu vou te passar. se o senhor puder me passar, por favor. Pode falar? Pode sim. É 583 583 463. 463. Isso. Maravilha. Tá adicionado aqui, eu já vou mandar um oi aí pro senhor. Pronto. Excelente. Perfeito, meu caro. Qualquer coisa, o senhor sabe onde me encontrar, tá? Ô, coronel, fico à disposição do senhor também, qualquer coisa aí, só acionar, tá bom? Perfeito. Um abraço, muito KS. obrigado pela visita aí. Exponha. Comigo? Alô? Alô? Ô, bom, para informe de rede, é o R segundo número primeiro. De deslocamento aqui tem do outro Papa, aqui é sério. Aproveitando a PTC, para informe de rede, o R segundo número primeiro. Iniciando as atividades pela data de hoje, plantão noturno. Coronel PM livre da lei do operador da QSV e aplica o RV total da rede.
esse radinho já ficou na minha mão, meu. Ai, meu pai do céu, viu, mano? Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, ai, ficou na mão o radinho. Deixa eu ver se eu consigo guardar ele. Nossa. Que trazendo reforma pesadas até segunda ordem. Iremos ter somente a rádio patrulha ativa devido a diversas ausências de vários comandos ou suas equipes. Todos os batalhões serão destituídos. Aos que quiserem continuar na polícia, basta me procurar ou procurar o coronel dele. Para ser inserido no painel da militar, os que forem de alta patente, coronel e tenente coronel, vamos conversar quanto à patente que cada um irá receber. Quando estiver no fim da gente novamente, vamos estar abrindo as demais munições e agradeço a todos pela contribuição. O radinho impregnou na minha mão mesmo. Nossa, como é que eu faço pra tirar esse radinho da mão, hein? Ficou bom. O R segundo no primeiro. Até reto aí pode subir, percebe?
Ai, ai, fiquei grudado na. Fiquei grudado na escada, pessoal. É mole isso? Fiquei grudado na escada. Oh, meu pai do céu. Ai, ai. Ah, não é possível, cara. Ai, tô preso na escada, cara. Meu Deus do céu, mano. Só acontece comigo mesmo essas coisas, cara. Meu Deus. Só acontece comigo, cara. Cara, só acontece comigo essas coisas, mano. Não é possível, cara. Ai, Senhor amado. Ai! Nossa. Ai, ai, ai. Ah, esse teto aqui, ó. Nossa, mano. Nossa, esse teto aqui, cara. A escada ficou infinita, pessoal. E não tem como pular. Não tem como pular daqui, pessoal. Ai, nossa. Quebrei inteiro. Salve, Elião. E aí, irmão, como é que você tá? Obrigado pela presença, meu mano. Opa, tá aí, rato? Tá não, tá dormindo. Como é que você tá, meu irmão? Faz tempo que você não aparece, hein, Elião? Você tá bem, mano? Eu vou ter que tomar um chá, rapaziada. Salve, Furlan. E aí, irmão? Como é que você tá, mano? Você tá bem? Seja bem-vindo, ô Furlan.
Como é que eu tiro esse radinho da minha mão? Você tem que tomar chá, pessoal. O radinho ficou grudado na minha mão, cara. O radinho ficou grudado na minha mão se eu puxar o celular. Piora. Tem que tomar um chá mesmo, pessoal. Não vai ter jeito. Coisa boa, meu irmão. Vou tomar um chá aqui rapidinho, pessoal, pra tirar esse radinho aqui da minha mão, mano. O radinho grudou na minha mão, cara. Tomar um chá rapidinho aqui. Quais as novidades, Furlan? Fala comigo. Ah, quando buga é foda, mano. Galego, me escuta? Alô? Ouço, alto e claro. Você tá no batalhão? Cara, eu acabei de tomar um chá porque deu uma bugada em mim ali, cara. Primeiro eu fiquei preso na escada, depois o radinho ficou preso na minha mão, aí eu vim tomar um chá e tô com dificuldade pra relogar aqui. Calma Deu aí. ruim aí, cara? É, mas já tô relogando de volta, só tô atualizando aqui. Já tô relogando já. Acho que agora vai. Acho que agora vai, deixa eu ver aqui.
Força 8. Ctrl V. Bora lá. Você tá precisando de alguma coisa aí, o senhor Então, secretário? Hum? eu só queria saber com você se tem dinheiro no seu painel. Dinheiro no meu painel? Boa pergunta. Eu acho que não, hein? Deixa eu confirmar de quando eu acordar aí. Sei que tem na minha conta. Minha conta tá engordando devagarzinho. Fazendo os investimentozinhos aqui, ou tá ali nos bancos ali e tal. Ganhando uma graninha. Qual que é o nome do seu painel? É bombeiro? É, painel, barra painel, espaço bombeiro. P e B maiúsculo. Oi, sumido. Fiquei sabendo que você tá perguntando de mim por aí, né? Você fica pagando de desapegado, mas você não esquece as coisas que eu faço, né? Cenas sensuais ficarão na sua mente. Eu cavalona de costas, eu gostosona de frente. Cenas sensuais ficarão na sua mente. Eu cavalona de costas, eu gostosona de frente. Eu sei que tu me odeia, mas tenho acento. Ô Shark, Hum, sabe dizer se mexeram nos valores dos veículos lá da concessionária? não sei, viu, mano? Dos brasileiros lá? Não vou saber te dizer. Tá. Os carros brasileiros estão tudo 1.800.000, pô. Será que o Hard tem pensamento de mexer nos preços? Vai mexer. Vai, né? Vai. Ai, ai. Ó, eu botei 4 milhões aqui no seu painel. Ave Se Maria. precisar de alguma emergência. Ave Maria, pra que esse dinheiro aí? Ah, nunca se sabe, né? Se algum oficial seu for sequestrado, coisa assim. Eita. Aí a Secretaria de Segurança não. O secretário e os caras da Polícia Civil não devem pagar o sequestro, não? Então, Tá. vai que não tenha nenhum deles, né? Certo. Tá permitido o sequestro de bombeiro na cidade? Porque geralmente bombeiro é neutro, Cara, fardado, né? é. Então, em serviço ninguém pode ser sequestrado, nem bombeiro, nem policial, nem médico, Ah, entendi. entendeu? É, em serviço Mas ou fardado? acontece, pode acontecer, né? Sim, Então, assim, se acontecer, o certo é seguir, depois sobe na prefeitura e resolve. tá. É uma coisa que eu falo pra todo mundo. Você foi sequestrado, tá fardado, segue o RP, mano. Não, não tem Segue o como. RP, depois você grava, depois você sobe na prefeitura, pô. O cara vai tomar advertência. Dependendo se for recorrente, vai tomar ban. Então, assim. Porque às vezes, assim, o cara tá gravando um conteúdo, né? Tudo bem que é errado, mas isso aí depois a gente resolve na prefeitura. Certo. Deixa eu ver aqui, banco. Uau. Tá, beleza. Tá aqui no banco. Tá. Mas como que saca isso? Ah, tá, tem aqui sacar. Tem opção. Tá, tem aqui sacar. Vocês Caraca. estão utilizando o baú? Não, não porque o baú é coletivo, né? Então, por exemplo, se algum bravo quiser guardar alguma coisa, eu orientei eles a guardarem direto na própria QSV, na própria viatura. Uhum, Se for item de perfeito. trabalho, pra não ficar enchendo ficar com a mochila cheia, né? Aí Uhum.
Porque o baú aqui é grandão, é 500 quilos, mas é coletivo. Então, assim, se eu guardar alguma coisa, qualquer um consegue acessar, entendeu? Aumentar o espaço desse baú seu. Nossa, mas você é louco, 500 quilos é coisa pra caramba. Ah, é nada? Você é militar, enche lá com 10 minutos de patrulha. Imagina. Vê aí o tamanho que tá. É porque a gente não vai guardar item apreendido, né? Mas sei lá, né? Às vezes vocês precisam de alguma coisa. Certo, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, coronel. Ah, Pode acompanhar aqui, ó. pera aí, rapidinho. Inclusive, vou colocar umas coisas aí também. Deixa eu ver aqui. 800 quilos. 8 mil. Nossa, 8 mil quilos. Rapaz. Dá pra guardar um caminhão aqui dentro. Seria legal se conseguisse individualizar, entendeu? Tipo, deixasse lá, sei lá, 150 quilos pra cada militar. Aí, a gente pode ver. Cara, eu vou fazer o quê? Vou deixar pneu e kit de reparo no seu baú. Eu não vou deixar a chave porque ela é um item que tem durabilidade. Então, se eu spawnar ela, ela vai começar a contar o time dela. Então, depois de um tempo, ela vai quebrar. Ô, coronel, mas isso daí a gente não consegue comprar lá na oficina? Então, cara, eu não acho certo vocês gastarem dinheiro com isso. Não, sim, tem que gastar sim, pô. Tem que gastar Não, sim. não, totalmente errado. Vocês estão em serviço, né? O senhor acha? Porque assim, eu mesmo, na verdade, eu não oriento os meus bravos a realizarem manutenção assim complexa na QSV, né? Só Então, higienizar, às vezes, fazer a limpeza e tal. então, Mas eu falo manu... assim, que às vezes vocês podem estar num local que o mecânico não vai te atender. Hum, Por é, exemplo, se você estiver lá no norte e o mecânico receber um chamado aqui, a chance dele é mínima. entendi. Então, assim, eu prefiro orientar que pelo menos anda na viatura, né? Como se fosse um step ou um reparo emergencial, para caso precisarem realmente. Certo. Porque nunca se sabe, né? Às vezes vocês quebram a viatura aí no meio de uma ocorrência, até o mecânico chegar, por exemplo, o paciente pode ir via óbito. Entendi. Tá, Onde que é o baú de é vocês? aqui, ó. É que daí, como é que eu vou controlar isso? Como é que o senhor consegue controlar pra nenhum bombeiro abusar aí da facilidade Cara, de utilizar isso daí? Porque assim, eu eu acho que mesmo assim, tendo isso, você pode ver com eles. Onde que é? é aqui, ó, nesse armário aqui. Eu mesmo Ah, tendo esses itens na minha viatura, eu evito o máximo de usar, porque eu, tipo, eu penso em aguardar o socorro chegar, tal, ou até solicito um guincho pela polícia militar, mas eu mesmo não gosto de sujar a mão com graxa não, coronel, vou falar pro senhor, viu? É que eu já tô velhinho mano, também, né, tô cansado já, cara. eu falo assim, não é nem só por questão disso, sabe? É igual eu te expliquei, às vezes é emergência, né? Sim, sim, sim. Entendi, é que a questão é controlar, né, o uso, a utilização disso daí, porque... Então, aí agora é com você, porque assim, a gente vai disponibilizar, porém, eu preciso que, por exemplo, eu não acho justo cobrar de vocês um serviço que vocês estão prestando. Acidente pode acontecer, né? Vocês podem colidir e vir furar o pneu, amassar a lataria do carro, da viatura, né? Então, mas, coronel, Então, assim, por você entende comigo que se você for lá no mecânico e ele te cobrar por esse serviço, ele... Você tá pagando do seu bolso um serviço que o Estado deve custear? Então, na verdade, a conservação da viatura é de responsabilidade do policial, né? Tipo, a não ser que for equipamentos, manutenção de pneu, esses negócios, sim. Então, nesse caso seria conservação. O que que seria conservação? Ele tá ciente que ele pode, por exemplo, abusar da velocidade somente em uma QRU, em uma situação de emergência. Então, assim, se ele bateu o veículo, ele tá errado, claramente a prefeitura não deve arcar com o custo.
Se ele veio se envolver no acidente e onde ele estava agindo de uma forma errada, ele deve arcar com o custo. Mas aí, por exemplo, se aconteceu por exemplo, vir um meliante bater no veículo dele. Claro que assim, a prefeitura vai arcar com o custo inicial, mas vai tentar ressarcir. Certo. Então, assim, a gente quer manter o custo aí só pra a viatura estar sempre em dia, né? Não, tranquilo, tranquilo. E às vezes também tá acontecendo uns bug aí que na hora que a viatura sai da garagem, ela sai com o pneu furado. Não sei se já Mas chegou a acontecer com você. não, mas tem que ver, porque de repente se guardar ela com o pneu furado, ela vai voltar com o pneu furado. Que eu guardei a minha viatura com a porta quebrada, ela voltou com a porta quebrada, entendeu? Não, não, nesses casos sim, mas ontem mesmo aconteceu comigo de eu acabar de comprar a viatura e ela sair toda quebrada. Hum, mas tentou guardar de novo e não resolveu. Isso, eu guardei de novo, ela saiu do mesmo jeito. Então, assim, já deu a entender que isso não foi um problema que eu causei. Isso já veio Certo, como um problema na mente mesmo. entendi. Então, assim, eu acho que se você preferir, você pode deixar aí, mas não comenta com o pessoal que tá aí. Aí na hora, se alguém precisar, você vai, pega e leva pra pessoa, ou dá alguém pra levar. E aí até mesmo você vai ter esse controle do que tem no baú. Tá bom, Coronel. Maravilha. Posso pedir também pra colocar um baú aqui exclusivo pra você. Que aí, no caso, a gente move esses itens pra ele. Ah, coisa boa. Aí sim, aí eu consigo controlar o que saiu, até consigo fazer um relatório, sei lá, quinzenal, semanal, do que foi utilizado, do que não foi. Pode ser. Na verdade, eu solto nos peitos do capitão isso daí, né? Sim, sim. Tranquilo. É que nem eu tô falando pro senhor, coronel. Eu já tô cansado, já tô, sabe? O negócio é delegar agora a função agora, sabe? Não tem esse negócio de ficar preenchendo papelada mais não. O capitão vem aí, preenche tudo, eu só assino, passa pelo. Quando tiver o major chegar aí também, só. O major já revisa tudo, já vai chegar na minha mão mastigado, só vou assinar, Perfeito. entendeu? Entendi. Bom, meu caro, então no mais é isso. Eu vim só te passar esse material aí e fazer a transferência pro senhor. Perfeito, coronel. Obrigado aí, agradeço pela atenção do senhor aí, mais uma vez. KS. Deixa só eu ver o que o senhor botou aqui, só pra eu ter ciência. Ah, tá. Esse, pra manutenção, pra utilização do pneu, precisa ter a chave, né? Isso. Aí a chave vai do controle de cada um ir lá comprar. Por que Certo. que eu não coloquei? Porque ela é um item que tem durabilidade. Então, assim, vai passar um tempo, se não for utilizada, ela vai quebrar. Entendi. Entendi. Então pneu e ferramenta, a caixa de ferramentas o senhor disponibiliza, mas a chave. Aí elevador hidráulico não precisa, né? O macaco hidráulico não. Tá, beleza. Deixa eu ver se ele tem durabilidade, porque se ele não tiver, eu vou colocar aí também. Porque ele de vez em quando ele precisa pra desvirar a viatura. Hum, Se ela vier a capotar, né? tem que Ele tem solicitar, durabilidade. tem que solicitar um mecânico aí pra vir passar umas instruções básicas aí pros bombeiros também. Como é que utiliza esse material aí certinho, né? Pra não ter problema. Ah, tem outra coisa também que eu preciso colocar no baú de vocês. Pera aí, rapidinho, que eu tenho que colocar freio. Coronel, o senhor vai transformar meu batalhão numa oficina mecânica, coronel. Ah, meu amigo, a ideia é que vocês tenham tudo fornecido aí pelo Estado, né? Entendi. Tá fácil ser militar, na minha época era mais difícil, viu? Minha época eu Não é vivia, que tá fácil, vivia, é que assim, vocês são funcionários do Estado, né? Então vocês têm que ter o suporte devido aí. sim, na minha época era nota em cima de nota pra manter a QS em dia. O motorista que se ferrava, coitado. Pegava uma equipe pão dura, os caras não queriam rachar não.
Calma. Bom, certinho então. Maravilha, meu coronel. Obrigado. Falou, falou. Vou guardar o helicóptero ali pra me tirar o meu. Opa. Eita, que helicóptero é esse? Nada a ver um preto do exército. Aí você é do exército. Opa. Bom, senhor. Certo, guerreiro. O senhor é o... Eu sou o conscrito Olavo se apresentando para o recrutamento, senhor. Opa, apresentado, conscrito. Maravilha. Parabéns, tá bem adiantado, hein, guerreiro? Costume, né, senhor? Coisa boa, coisa boa. Excelente. O senhor pode aguardar lá na recepção, por gentileza, conscrito? Eu já falo com o senhor. Sim, senhor. Com licença. Só vou posicionar minha viatura aqui e já atendo o senhor lá, tá bom? Sim, senhor. Não vai demorar muito não, tá? Sim, senhor. Com licença. Maravilha.
Aluno, Senhor, pode se sentar aí, fica à vontade, eu já vou falar com o senhor. Tô só resolvendo uns assuntos aqui, já atendo o senhor, tá bom? sim, senhor. Por gentileza, pode sentar aí, fica à vontade. Precisa de uma água, um alimento? Não, senhor, tô tranquilo aqui. Tá tranquilo? Sim, senhor. Maravilha. Toda vez eu confundo minha sala, pessoal. É aqui, ó. Anteba. Painel polícia. Não tenho como consultar, cara.
Salve, Giovanni. Caixa alta, Giovanni, caixa alta. Deixa eu ver aqui. Aluno, o senhor pode me confirmar o seu nome, por favor? Olavo Pacheco, senhor. Olavo Pacheco. Maravilha. Excelente. Tá. Eu mesmo tive prazer de verificar lá a prova que o senhor... Pode ficar à vontade, aluno. Eu mesmo tive o prazer de fazer a correção da prova do senhor, né? Nesse primeiro edital aí não tivemos uma quantidade expressiva aí de conscritos, porém quantidade aqui nesse batalhão
não anda junto com qualidade, né? Então a gente prefere a qualidade do que a quantidade. Fiquei muito feliz com o desempenho que o senhor teve, né? 100% de aproveitamento no questionário teórico, né? E já tem um ponto positivo aí por ter chegado com bastante antecedência. Foi previsto aí o início aí da entrevista do senhor e alguns procedimentos de exercícios físicos por volta das 20 horas, solicitada a presença do senhor às 19h45 e o senhor se apresentou aí com 15 minutos de antecedência, além dos 15 solicitados. Parabéns, aluno. Obrigado, senhor. Com isso aí o senhor demonstra que o senhor realmente está motivado, tem objetivo e está interessado aí em integrar a nossa corporação. Né? Bacana se tivéssemos aí pelo menos mais uns 10 aí com a sua conduta. Eu vou pedir para o senhor me acompanhar. Primeiro eu preciso fazer algumas perguntas para o senhor. Então o senhor me acompanha aqui até a salinha aqui, por favor. Pode entrar, fica à vontade. Licença. Opa. Aqui é meio apertadinho, o batalhão é pequeno, mas é compacto. Pode escolher uma cadeira e se sentar, por gentileza. Tá, senhor Olavo Pacheco. Legal. Qual que é a altura do senhor, senhor Olavo? 1,90. 1,90 de altura? Sim, senhor. Qual que é a idade do senhor? 45 anos. Certo. O senhor apresenta algum problema de saúde? Não, senhor. Pressão alta, diabetes, hipoglicemia? Desculpa a brincadeira, a pressão alta só quando encontra umas damas aí. Só quando o quê? Encontra umas damas aí. Ah, legal. Aí a pressão sobe. Ah, sobe, né? Mas a pressão sobe. Bacana, interessante. Isso é bom, né? Isso é bom? Ah, é gostoso, né? Tá certo. Legal. Maravilha. O senhor tem varizes nas pernas? Não, senhor. Problemas com câimbras? Ah, quando eu faço muita força, muito esforço, às vezes dá umas câimbras, viu? Certo. Legal. Tem que fazer um alongamento aí. Como é que tá o alongamento do senhor? Tá em dia? Musculatura? Ah, acredito que sim, senhor. Certo. Legal. O senhor costuma fazer exames periódicos de rotina? Ah, o senhor sabe, né? O senhor é homem, o senhor entende, né? O homem geralmente só vai no hospital quando tem algum problema, né? Mas é sempre que dá uma dorzinha de cabeça, uma Ô, cama Galego. que demora 2 dias, alguma coisinha diferente, eu vou no médico. Não Galego? preciso estar morrendo pra ir, não. Entendi. Só um minutinho, por favor, ô aluno, que eu vou... Tô com a voz aqui na mente aqui, se é que você me entende? Só um minutinho. Sim, senhor. Desculpa te incomodar aí, mano. Pois não, pois não. Pode falar. Mano, troca o nome do seu pessoal. Tá, eu vi aqui que tá todo mundo. Tá todo mundo sem o set com o nome. Como assim, sem o 7 com o nome? Vai lá em solicitar funcional. No Discord? Isso. Eles estão com os cargos, mas não estão nomeados. Solicitar. Tá aparecendo só o nome deles do Discord mesmo, entendeu? Tá, Chico Nunes. Deixa eu ver, Yuri. Esse é o nome deles. Thales, Então, Rodolfo aí você Thales. coloca tipo, igual o do Thales, ó. Olha o do Thales. Ah, tá. Colocar a graduação. Isso, você vai botar graduação e o RG. Maravilha. Porque aí caso eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa identificar ele com agilidade, entendeu? Ah, maravilha. Não, tá tranquilo. Eu tô no meio de uma entrevista aqui com o Não, conscrito. não, pode terminar aí tranquilo. Faz isso quando você tiver com tempo. Finalizando, Fica já tranquilo. atualizo já. Perfeito. Valeu. Valeu.
Bom dia. Permissão, Perdão, coronel. ô conscrito, Eita. Opa! Quem é o senhor? Cabo Treves, permissão, coronel. Ah, o Cabo Treves, pode se aproximar, Cabo, por gentileza. Permissão, coronel? Tem permissão. Cabo Treves Rodrigues se apresentando ao 9º GB da cidade de Vila Mariana na data de hoje, sem alterações, coronel. Apresentado, Cabo, sem novidades. Pode ficar à vontade. TKS. Maravilha. Cabo, pra ciência do senhor aí, esse é o nosso aluno aí, o conscrito, né? Aproveitamento Positivo. aí de 100% na prova teórica. Eu fiquei Apresentação. sabendo sobre ele. Isso. Uma apresentação impecável aí, com bastante antecedência. Já veio preparado aí pro problema que o senhor vai arrumar pra vida dele. E eu gostaria que se o senhor puder acompanhar aí o procedimento, caso o senhor queira Positivo. fazer algum questionamento também, só solicitar, tá bom? Positivo, faço sim. A princípio eu tô pegando apenas os informes pessoais do mesmo aí, Positivo. tá? E assim que eu finalizar, eu deixo ele em suas mãos aí pro senhor prosseguir com algumas instruções aí. Positivo. Maravilha? Maravilha. Pode se sentar, aluno, por gentileza. Muito obrigado aí pela demonstração de respeito. O senhor tá me ouvindo bem, aluno? Sim, senhor. Maravilha. Eu peço desculpas aí pela interrupção aí, devido a alguns assuntos que nós estamos atualizando aí no nosso batalhão. E eu ando meio atormentado, de vez em quando eu fico ouvindo vozes aí na minha mente aí, é muito trabalho, sabe? Tranquilo, senhor. Maravilha. Se eu me recordo bem, a última pergunta que eu fiz pro senhor foi referente aos exames periódicos que o senhor realiza. Não, periódico não, só quando tem dor, né? O senhor só vai ao médico quando o senhor tem dor? É, daí aproveita, né? Faz um check-up quando vai, já tá lá mesmo, né? Certo, certo. No último exame periódico do senhor foi detectada alguma alteração? Não, senhor. Não, senhor? Maravilha. Excelente. Bom, nesse caso, eu vou tá dando início a alguns procedimentos ali para eu ver como que tá a movimentação física, a coordenação motora do senhor, tá bom? Sim, senhor. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um questionamento ao senhor, né? O edital para o Corpo de Bombeiros foi lançado, né, pelas vias de comunicação aí da cidade, né? O senhor se predispôs a realizar a prova teórica, assim se inscrevendo para integrar a corporação da Polícia Militar, né? Então, não considero que o senhor está aqui convidado para nada, correto? Sim, senhor. O senhor demonstrou total interesse e objetivo e vontade própria de tá fazendo parte da nossa corporação, certo? Sim, senhor. Maravilha. O senhor tem ciência que o senhor, ao ser aceito aí na nossa corporação, o senhor vai estar ingressando aí na condição de aluno PM, soldado de segunda classe, e que terá bombeiros militares com a graduação maior e um tempo maior aí de corporação, e que muito provavelmente em algumas situações eles vão ser obrigados a passar algumas orientações ao senhor, né? E como o senhor sabe, somos seres humanos e cada um tem uma forma de agir em determinadas situações, uma forma de falar, uma forma de se comportar, né? No caso, né, dito isso, no caso de um superior do senhor, use e utilize de uma forma um pouco mais ríspida
né, em te passar determinada instrução ou até mesmo uma ordem, qual seria a atitude do senhor? É, aceitar, né? Eu com 45 anos, a vida já me tratou mal, né? Não é uma ordem mais ríspida que vai me fazer desistir, não. Certo. Aceitaria, não contestaria? Sendo uma ordem legal, não tem por que não aceitar. Maravilha, perfeito. Excelente. Mesmo se o superior te desse uma ordem legal, mas tratasse o senhor com uma certa rispidez, e o senhor poderia até considerar como uma falta de respeito da parte dele para com o senhor, como o senhor agiria nessa forma? Com todo respeito, quem foi mal educado foi quem agiu dessa forma. Eu só vou aceitar, é meu superior. Excelente. Bom, para a ciência do senhor, em cima da resposta que o senhor está me falando, tá? Somos todos bombeiros militares aqui, independente da graduação. Claro, alguns por estar um pouco mais tempo aí integrando a equipe, né? Tem um entrosamento um pouco maior, uma afinidade um pouco maior. Porém, o respeito é cobrado a hierarquia de cima para baixo. Ou seja, eu vou respeitar o senhor como aluno PM soldado de segunda classe e o senhor vai me respeitar como coronel, correto? Sim, senhor. Assim por diante, o cabo vai respeitar o senhor como soldado PM, aluno, e o senhor vai respeitar ele como cabo, salvando aí a graduação hierárquica aí, tá? Com todo respeito. Então assim, se por um acaso o senhor se sentir desrespeitado por algum superior do senhor, ou até mesmo por algum companheiro aí que esteja integrando a equipe com o senhor tem total liberdade para estar procurando seu oficial comandante, tá? Está levantando o questionamento, solicitando uma atenção especial para que o respeito dentro do nosso batalhão seja mantido. Maravilha? Sim, senhor, mas uma observação não será necessária. Maravilha. Bom, eu espero que tudo corra bem, tá? Mas assim, como disse o senhor no início lá, todos somos seres humanos, então temos os nossos momentos bons, os nossos momentos ruins, os nossos dias bons, os nossos dias ruins. Então, para que o senhor já fique orientado a respeito, caso o senhor se sinta aí coagido, desrespeitado, né, por algum superior ou por um companheiro de equipe, o senhor tem total liberdade de estar procurando um superior, claro, seguindo a devida hierarquia, para que as devidas aí providências sejam tomadas e a parte que estiver errada na situação seja devidamente corrigida e punida se for necessário, tá bom? Sim, senhor. Maravilha. Vou pedir para o senhor e o cabo me acompanhar até o pátio, para que a gente realize alguns exercícios físicos ali. À vontade, brother. Obrigado. O senhor pode ficar posicionado bem no centro do H aí, por favor? Maravilha. Excelente. Ô cabo, por gentileza, me acompanha aqui, por favor. Pois não. Vamos deixar ele um pouquinho lá no sol escaldante lá. Enquanto isso a gente vai relembrando os movimentos aqui. É barra E alongar, né? Barra E alongar. Boa. Aí o barra E alongar. Alongar 1. Deixa eu ver aqui. Esse é o 2, ó. Certo, 2. Maravilha. Qual que é o polichinelo mesmo, você lembra? Nossa, não lembro. Eita, aí não, né?
Aí não. E lugar 1 e 2 acho que dá pra gente usar. Aí é barra flexão, né? E barra abdominal, é isso? Flexão não foi aqui, não. Hã? Barra E, flexão. Flexão. Aí, ó. Barra E, flexão. E barra E, abdominal. Acho que é isso. Aí, ó. Aham. Informe o Campo Dois. Paraná. Pronto. Pronto. Tá. Vou deixar na incumbência do senhor lá, tá bom? Pra passar esses alongamentos aí pra ele. Eu não lembro, peraí, eu não anotei. Eu achei que vocês estavam só vendo, peraí, eu não anotei. Não lembro de cabeça. Barra E, alongar. Acho que é barra E, alongar 2, né? É alongar 2. Isso. Barra abdominal. E é barra E abdominal, né? E barra E flexão. Flexão. Com X. Boa. Beleza. Tá. Eu não sei se o senhor leu o informe lá, quando eu informei ele que ele tinha sido aprovado aí no teórico, foi solicitado que ele trouxesse alimento para se manter por algum tempo. Então o que você vai fazer? Vai perturbar a vida dele, pede um lanche para ele, pergunta se ele tá com fome, perturba a vida dele, tá bom? Tá. Maravilha, pede água também. Pode pedir, qualquer Uhum. coisa depois a gente repõe. Tá. Tá bom? Mas pode perturbar a vida dele bastante, tá? Certo. Maravilha, vamos lá? Tá pronto? Eu não sei, mas vamos tentar. Vamos lá. Quero ver um cabo carrasco, hein, meu? Ave Maria. Ô, cabo, pode tomar conta do conscrito ali. Faz uns exercícios ali, vê como é que tá o condicionamento físico do mesmo ali, por gentileza. Mas não. Sou conscrito, qual o terreiro do senhor mesmo? Olavo, senhor. Olavo, beleza, maravilha, Olavo. Vamos iniciar aqui com umas alongamentos? Os alongamentos, Olavo? Sim, senhor. Vamos fazer uns minutinhos aí num barra e alongar. É que eu tô com as panturrilhas aqui, senhor, que é o que mais pega aqui. É. É a idade, né, senhor? Depois de alongar vai ficar bem melhor, vai ficar bem mais elástico. Isso. Agora vamos de E alongar 2. Aí, ó, coxa agora aqui, ó. Ó, dá pra sentir Ó. queimar aqui, ó. Perfeito. Senhor Olavo, por gentileza, o senhor teria um lanche para me fornecer? Sim, senhor. Posso passar pro senhor? Pode sim. Mas o senhor tá com fome, não vai se atrapalhar? Não, senhor, eu trouxe sobrando aí. O senhor precisa Maravilha. de água também? Por enquanto não, Olavo, por enquanto só isso. Sim, senhor. Vamos voltar lá. Mais um pouquinho de alongar 2. Soltar bem a panturrilha, soltar bem a coxa. Ó, a virilha tá ardendo aqui. Maravilha. É isso mesmo. Quer dizer que tá fazendo efeito. Isso, maravilha, seu Olavo. Bora, seu Olavo. Vamos fazer uma série aí de 20 abdominal pra começar? Olha, senhor, o abdominal realmente eu lembro que tem que deitar no chão, mas eu nem lembro como é que faz esse abdominal, viu?
Não, eu te ajudo. Pode forçar aí, barra E abdominal. É simples, pode ficar tranquilo que é simples. Maravilha. 0, Perfeito. 1, 2, 3. Ai, força. 4. Ainda bem que eu não comi o cachorro quente. Ai, 5, 6, 7, Quando o senhor levantar, eu quero um brado de bombeiro militar, hein, aluno? 8. Sim, senhor. 9, 10. Ô, cabo, ele tá ficando 11. vermelho, cabo? Só um pouquinho. Ai, força. 12, 13, 14, 15. Acho que não vai aguentar não, cabo. Também acho Ah, que vai não, sim, hein? vai sim. Ó. 16, 17, O senhor sabe que se o senhor quiser desistir, o 18. senhor pode desistir, né? 19. Mas aí vai ser chamado de fraco. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, 20. Bombeiro militar. boa, Maravilha. boa. Pelo menos ainda tinha fôlego pra fazer o brado de bombeiro militar. Eu acho que foi pouco essas 20 aí, hein, cabo? Sério mesmo, o senhor tá sendo muito generoso. Vamos alongar mais um pouquinho aí pra soltar um pouco mais. Vamos alongar 2 novamente. Não distender nada, isso. Maravilha. Agora barra aí alongar só. Sempre finalizando com o bombeiro militar, tá? 4. Agora 1. Então vamos. Mais 20 abdominal? Pai, vamos ver se ele é bom de polichinelo aí. Vamos ver. Ah, Maravilha, maravilha. quero ver 50 polichinelo aí com brado de bombeiro militar a cada 10. E alongar 8. Cruza os braços aí, aluno. O senhor não tá na sua casa, Ó. não. Eu não tô com o braço cruzado, não, senhor. Dá um E alongar 8 aí, por gentileza. Quero 50 0, 1, 2. brado de bombeiro a cada 10. Ué, já cansou, meu? 3, 4, 5. Ai. Ih, rapaz. O que o senhor acha, ô cabo? 6,
Nossa, coronel. 8. Dá pra desistir ainda, hein, aluno? Dá pra desistir ainda, hein, meu? Será que vai desistir, coronel? Não vai aguentar, não. 9. 10. Bombeiro militar. 11. Agora lembrei daquela brincadeira do PIN. Como é que é? O senhor tá fazendo piadinha aí, ô 13. aluno? 14. 15. Não, senhor. Desculpa, senhor. Aluno, 16. vamos lá, não tem o dia todo 17. não, meu. 18. 19. 20. Bombeiro militar. 21. Ih, rapaz, sei não, não tem resistência não, ô cabo. 22. Então, 23. 24. Quer desistir, aluno? Não, senhor. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Bombeiro militar. 31. 32. 33. Ah, não, tá muito devagar isso aí. Tá muito devagar, cabo. Tô gostando não, cabo. 34. 35. 36. Ô, cabo, esse aluno aqui deve ser aqueles carinha que vive no sofá da... No sofá da sala, 37. sabe? 38. Estudando. 39. Então é bom, exatamente. então é bom com papel e caneta, mas na hora da prática, sei não. 40. Bombeiro militar. 41. 42. Olha isso, cara. Como é que tá mole, cara? Olha como tá cansado. Quer uma aguinha, cabo? Ô, aluno. Não, senhor, obrigado. 43. 44. 45. Eu tô achando que não vai dar certo, Também hein? acho que não vai aguentar. 46. 47. 48. Eu acho que ele não vai aguentar. Vai aguentar, aluno? Sim, senhor. 49. 50. Bombeiro militar. O que o senhor achou aí, ô cabo? Eu não gostei não, cara. Olha, Eu, sinceramente, viu? O que aconteceu aí, ô aluno? Que o senhor demorou tanto pra concluir 50 polichinelo? Ah, fazia tempo que eu não ergui os braços assim, senhor. Desculpa. Tá doendo a musculatura já? Ah, dá uma queimada, mas tem que aguentar, né? Certo. O senhor tem a oportunidade de desistir ainda, o senhor sabe disso, né? Sim, senhor. Sem nenhuma implicação, nenhuma penalidade, nenhuma punição. O senhor pode apenas falar, ô bombeiro, eu tô cansado, não é o que eu esperava, né? Tá puxado pra mim, não era isso que eu queria pra minha vida e queria desistir, cara. Queria interromper aí esse processo aí, parar de tomar o tempo dos senhores aí. Quero ir pra minha casa, comer meu sanduíche, tomar meu milkshake. E aí, aluno, o que você me diz? É uma boa oferta, né, senhor? Isso, tá disposto a aceitar? Eu peço pro cabo pegar a viatura ali e levar o senhor pra casa, sem problema. Oh, obrigado, senhor, mas eu passo essa. O senhor passa? Sim, senhor. Tá certo, tá certo. Ô aluno, eu acabei esquecendo de trazer a minha marmita hoje. A minha namorada não quis me entregar a marmita aí porque ela tá um pouco brava comigo, sabe? O senhor, Ah, sim, senhor. o senhor teria algum lanche aí na mochila do senhor? Alguma coisa que o senhor possa me Sim, senhor. ceder Posso pra eu passar me pro senhor alimentar? aqui? Pode. Na mão, senhor. Maravilha. Tem um suquinho aí de laranja aí na garrafa, alguma coisa? Tem um refrigerante. O senhor toma refrigerante? Não, não tomo refrigerante. Ó, esse aqui que Não, o senhor gostar. Não, mas esse aqui não é gosto de refrigerante, não. O senhor tem água? Água? Tem. Esse Isso. aqui vai junto de brinde pro senhor aqui, ó. Não, eu quero saber se o senhor tem água. Tá aí com o senhor aí já, aí, ó. Boa, boa. Tá. Enquanto o senhor fica aos cuidados do cabo aí, eu vou fazer meu lanchinho aqui, tá? O senhor tá servido? O senhor tá servido Eu, do senhor? lanchinho? Agradeço, senhor. Tá certo.
Se o senhor parar no meio do exercício pra comer, o senhor vai dobrar a tarefa do senhor, viu? Entendido, senhor. Já tô avisando logo. Muito bom. Ô Cabo, manda ele alongar essa musculatura toda enferrujada dele aí. Manda ele mentalizar um E alongar 4 aí. Vamos lá, aluno. E alongar 4, por gentileza? Pelo menos 15 minutinhos aí e 15 alongar minutinhos, 4 aí. Soltar esse esqueleto e essa musculatura. Achei que ele ia me bater. Não, senhor. Sou uma pessoa pacífica, senhor. Nossa, que lanchinho gostoso. Quem cozinhou esse lanche aqui? Quem foi que cozinhou esse lanchinho aqui? Ó, senhor, se eu comprei ali na loja de conveniência. Eu não sei se É. foi o rapaz que cozinhou, ele vem pré-pronto. O lanchinho tá bom, hein, meu? Tá muito fácil esse alongar aí, viu? Eu também tô achando. Vamos Vamos alongar no... 5 aí. Isso, maravilha. Vamos lá, aluno. E alongar 5, por gentileza? É isso que Agora pega eu quero aqui, ó. ver. Sem Isso que gemer, sem pega. gemer, sem gemer, sem gemer. Sem gemer, não quero que gema. Se gemer, vai dobrar o tempo aí, meu, no alongamento. Ô aluno, se o senhor quiser parar agora, interromper tudo, tomar um banho no nosso chuveiro e ir pra sua casa, conduzido aí pelo nosso ilustre cabo PM Travis, o senhor fica à vontade, tá? Obrigado, senhor. Maravilha. Opa. Não tô ouvindo o senhor. Bravo. Capitão, não tô ouvindo o senhor, capitão. Ave Maria, o capitão tá dormindo em pé aqui também, meu. O senhor tá ouvindo ele, cabo? Negativo. É, aluno, acho que o senhor acabou de dar um azar terrível. O capitão chegou aí, hein, cara. Eu também acho. Eu acho que o senhor deu um puta azar, hein. Que o cabo aqui tava sendo muito bonzinho. Não, o cabo tá generoso. Ai. Acabou de sair de uma dessas, sabe como que é sofrido, né, cabo? Exatamente. É, dolorido. Ô, capitão. Ih, rapaz. Ele deve estar com dor de garganta. Eu acredito que sim. Tá com uma gripe feia na cidade aí. Acho que ele deve ter pegado alguma gripe aí. Garganta ruim. Fazer mais um polichinellozinho aí, vamos ver se ele melhorou o desempenho aí, ô cabo. Ah, eu acredito que agora ele vai conseguir, né? Aí, vamos ver aí pelo menos uns 25 aí, só pra gente ver como é que tá o desempenho do garoto. Zero. 1, 2. É, coronel. 3, 4, 5. Comissão para se apresentar, senhor. Ô, meu capitão, pode ficar à vontade, meu capitão. Pode ficar tranquilo. Como Seis, vai, senhor? Tudo certo sete, contigo? Ótimo, tô 8. bem, obrigado. Quem tá em maus lençóis é essa criatura aqui, ó. Quem é esse ser aí, senhor? Ah, cara, esse cara tá achando Nove, que ser bombeiro é 10, brincadeira, bombeiro capitão. militar. 11.
Esse daí É o conscrito novo, esse daí? Positivo, positivo. O conscrito aí é muito bom de caneta, 12, de palavra, 13, sabe? Mas na hora da 14. prática aí do exercício, olha lá, ó, como é cansado. É, Olha lá, ó, realmente. olha a canseira da Tá criança. bem fora de forma, viu, 16, amigão? Ah, 17. tô falando pros senhores. E eu tava elogiando ele, viu, meu? 18, 19, 20, bombeiro militar. Uma coisa eu não posso negar. Que estilo, menino, que essa roupinha aí tá bem da medonha, não? Tá, não tá? 21, 22, Ó, 23. Esse capitão é foda. Ô Thomas, e aí? 4, Ô meu irmão, e aí, cara, bombeiro você tá bem? militar. Seja bem-vindo, meu querido, meu eterno comandante. Como é que você tá, Thomas? Ô, aluno, me deu uma sede aqui agora. Por acaso teria uma água pra mim fornecer? Sim, senhor. Vi aqui você fazendo os exercícios, você me deu uma sede, cara. Acho que o senhor já tá com muita água, senhor. Tem que passar uma pra alguém. Senhor. Negativo, minha mochila está vazia. Vazia? Aham, deve estar um pouco longe, peraí. Tudo ótimo, meu irmão, tudo Ai! ótimo. Obrigado pela presença aí. Obrigado, Thomas, pela presença, irmão. Vou fingir que eu não vi essa cena, viu, aluno? É, senhor, pra mim tá parecendo que o senhor não consegue carregar mais água, viu, senhor? Eu acho que a Não. quantidade de água só pode carregar 3, senhor. Certo, então só um minutinho. E aí, aluno? Eu e o senhor aqui, ó, aproveitar que o cabo se... Aluno, Senhor? eu e o senhor aqui, aproveitar que o cabo se afastou, ele não vai ouvir, não vai dar risada, não vai sorrir da cara do senhor aí, chamar o senhor de fraco. Sinceramente, você quer continuar isso aqui, cara? Isso aqui é o que, senhor? Quer continuar esse processo de recrutamento aí, meu? Sim, senhor. Tem certeza? Tá convicto com isso? Sim, senhor. Maravilha. Pronto, aluno. Esse agora eu passo. Aí sim, chegou o oficialato do JKKK. É, chegou. Capitão agora. Por nada, senhor. Capitão. Vamos continuar? O senhor pensou em desistir? Como que tá? Vamos continuar, senhor. Maravilha. Mais alguma ideia que podemos, Ô, cabo. coronel? Ou já pode partir para flexões? Não. Eu quero que o senhor pegue uma viatura de TP. Pega uma viatura de TP. Nós vamos embarcar nessa viatura de TP. E o garotão aí vai correndo atrás aí da viatura. Aí vai fazer uma corridinha aí. Uma corridinha básica, nada mais que 10 km. Maravilha? Positivo. Capitão, não, senhor. vamos fazer um procedimento aí, uma corridinha aí, mas como eu tô cansado, Sim. né? Eu acredito que o senhor também esteja. A gente já fez bastante, né, ô, meu comandante? Isso, nós vamos pegar uma viatura de TP ali, a gente embarca. Sim, senhor. E o aluno ali vai Vai até acompanhando lá. a gente aí na retaguarda da viatura, tá bom? A gente vê o preparo físico do menino. Isso, nada mais do que 10 km aí, tá bom? Pouca coisa. Tá pegando leve, viu, comandante? É, pô, pegar leve. Depois ele vai ficar na incumbência do senhor, aí o senhor pode arrancar o couro. Ele comigo. Tá bom? Ele comigo. Maravilha. Ô, Vamos aluno, nessa? deixa eu perguntar um negócio pro senhor. O senhor tingiu o cabelo? Não, senhor, eu sou meio esbranquiçado se eu deixar barba e bigode, então. Ih, faz Papai Noel. Ah, barba bigode aqui nem pensar, hein, meu. Bigode aqui o senhor só vai usar daqui uns 5, 6 anos. Ah, tô ciente, senhor. Tá ciente, né? Pelezinha de bebê aqui, você sabe, né?
Ah, de bebê vai ser difícil, porque eu já tô meio maltratado pelo tempo, mas vai ficar sem pelo nenhum. Se vira, dá seu jeito, aluno. Me acompanha aqui, por favor. Boa. Ó, nós vamos na viatura ali, tá? Eu não vou fechar o vidro porque eu quero ouvir... Quero ouvir o senhor... Quero ouvir o senhor cantando alguma canção de Taff. O senhor conhece alguma? Não, senhor. Não conhece nenhuma? Não, senhor. Maravilha. Só um minutinho aqui, deixa eu preparar alguma coisa aqui, o senhor vai acompanhando, tá bom? Essa aqui o senhor... Essa aqui o senhor conhece? Essa aqui o senhor conhece? Não conhece? E essa aqui? Não, senhor. Não conhece essa também? Não, senhor. É só ir repetindo o que o instrutor tá falando, mano. Ah, não, se é só repetir, eu repito. É, ele vai falar e o senhor vai repetir junto com a tropa. Tá vendo aí como é simples, velho? O senhor tá ouvindo bem? É, o que o instrutor grita eu não consigo entender, só o que a tropa repete. Entendi. O senhor sabe a música do PlayStation? PlayStation? É, aquela assim, ó. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Você vai lembrar. Sei que você vai lembrar. Não, né? Não se lembra? Não lembro, senhor. Nem PlayStation tive na vida. Tá, então você vai cantar alguma coisa pra mim e eu quero ficar alegre lá dentro do veículo, tá? Eu quero ficar contente. O senhor quer ficar contente? Sim, eu quero que o senhor cante alguma coisa que me deixe contente. Sim, senhor. Tudo pronto aí, Cabo? Cabo? Aquele correr lá, senhor, vocês lembram? É, acho que é andar 45, né, capitão? Se eu não me engano. Isso aí. Já pode passar pra ele ali. Ô, conscrito, Cabo, o senhor tá pronto Sim, aí? senhor. para nós andarmos aí para sua corrida aí, você vai mentalizar aí o barra andar 45, certo? Sim, senhor. Aí você vai só caminhando aí, não precisa em nenhum momento acelerar o seu passo não, que a gente vai te guiando aí, tá bom? Sim, senhor. Ô, capitão, Pois não. eu acabei de mudar de ideia. Eu ia embarcado no veículo, mas eu quero ver se ele é bom de canção. Eu acho que eu vou acompanhar ele na corridinha aí, viu? Meu coronel, eu acho que eu também. Ô, Travis, você vai guiando o veículo pra gente, a gente vai aqui com o conscrito aqui. Vamos ver se ele tá Vamos ver se ele tá nesse pique todo pra pegar os dois velhinhos aqui. Certo, Positivo. coisa boa. Vamos nessa. Nós dois aqui. Ô, Cabo, vem aqui, só vamos organizar aqui o roteiro, por favor? Vamos. E aí, conscrito, qual é o seu nome mesmo? Deixa eu Olá, ver aqui senhor. alguma coisa bacana no GPS. Olavo, senhor. Tem a orla da praia, ô coronel. O que A você orla acha? da praia é bacana, hein? A orla da praia, bacana. Poderiam todos a pé. Parar a ATP na beirada da praia e por todos a pé lá na orla da praia. O que você acha? Coisa boa.
Coisa boa. Todo mundo junto. Maravilha. Ele vai correndo até a hora da praia, lá o senhor para a viatura e aí todos nós vamos fazer uma corridinha aí com ele. Ou eu posso deixar. Ele vai até lá, eu dou a volta e espero vocês do outro lado da orla. Ou vai todo mundo junto. Certo. Bora lá. Sim, senhor. Pera aí, como que o senhor falou? A gente vai até a hora da praia. Vamos lá, vamos todo mundo junto. Corre todo mundo junto. Ah, o senhor quer ir correndo também? Também quero pôr um pouquinho os pulmões pra funcionar. Maravilha. Ó, aluno. Eu vou com o veículo, eu vou com o Senhor. veículo. O senhor é... Olha, eu vou falar um negócio pro senhor. O senhor é um guerreiro de sorte, hein? O senhor acabou de arranjar mais 2 companheiros aí pra correr com o senhor, só pra se alegrar com as suas canções. Pera aí, Vamos tá? nessa. Vamos ali trocar a roupa ali, cabo, então. Uma roupa mais prática pra correr, né? Castigar essa criança. É aqui. Ele é bom, tá? Ele é bom. Ele não se engana não, viu? Não, eu já me liguei já. É, ele é bom, ele é bom. Só de eu chegar na hora que foi me apresentar, ele ficou de pé. Ali ele já mostrou que. É, ele é bom, ele é bom. Ele não tá de brincadeira não. Eu só preciso relembrar o numeral aqui. Deixa eu ver. Pô, ainda bem que conseguiram consertar o negócio da voz, hein? Agora tá filezinho. Agora tá. Deixa eu só relembrar o numeral aqui. Rapidão. Marapapam. Fardamentos. Que bobeira que eu tô fazendo, cara. Tá lá no Discord. Cuidado que eu tô com o olho aberto aqui. Também. Desculpa. Vamos lá, chapéu 0. Calça 1412. Não, jaqueta 1412. Chapéu 0. Jaqueta 141. Espaço 2. Calça 257, espaço 1. Calça 257, espaço 1. Sapatos 114,8. E camisa 15 e mãos 6. Camisa 15 e mãos... Não, é mãos 8 mesmo. Acho que é mãos 8 mesmo, deixa eu ver aqui. É mãos 8 mesmo. Levanta o braço pra ver se. Oi? Levanta o braço pra ver se embaixo não tá rasgado. Não, tá certinho. É isso mesmo. Bora lá. Agora eu vi, hein? Bora! Capitão. Fala.
Só testa o andar aí, Travis, por favor. É andar, espaço 45. Como que é o capitão lá, o andar? Barra andar, espaço 45. Ah, tá. É barra, Sem o shift, hein, senhores? Só com o W, hein? é barra andar. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Boa, 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 boa. Aí, calmou agora. Pera aí. Os senhores estão ouvindo? Bora. Os senhores estão ouvindo o som? Os senhores estão ouvindo o som? Não, senhor. Ué, por que não tá tocando? Tá bem baixo. Tá baixo o volume? Bora. Triângulo aí, ó. Triângulo, triângulo. Eu vou na frente, vai um de cada lado aí, da minha retaguarda. Ope. Cantar papum. Bota pra cantar papum. Toquei meu PlayStation por um fuzil. A minha Coca-Cola é água quente no cantil. Fuzil pra cantar papum. Bota pra cantar papum. Troquei meu PlayStation por um fuzil. A minha Coca-Cola é água quente no cantil. Bota o fuzil pra cantar papum. Bota pra cantar papum. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Troquei meu PlayStation por um fuzil. A minha Coca-Cola é água quente no cantil. Ope. Bota pra cantar papum. Bota pra cantar papum. Troquei meu PlayStation por um fuzil. A minha Coca-Cola é água quente no cantil. Deixa eu só trocar a música aqui, senhores. Estão cansados já, senhores? Só um pouco, senhor. Um pouquinho. Esquerda! Esquerda! Guia dos poderes, vem me segurar. De fuzil na mão e a pistola na cintura. De fuzil na mão e a pistola na cintura. Se subo favela, é pra ganhar. Se subo favela, é pra ganhar. De crava na cara pro bicho gerar. De crava na cara pro bicho gerar. Olha de princípio, ladrão,
logo treme. Olha de psico, ladrão logo treme. Quem quer seus alunos pra ir da ON? Quem quer seus alunos pra ir da ON? Aluno é barril, aluno é barril. Aluno é barril, aluno é barril. Cajado que passa, que causa arrepio. Cajado que passa, que causa arrepio. Esquerdo, esquerdo, esquerda, esquerda, esquerda direita, esquerda direita. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Você é lá, chegar aqui, onde eu cheguei, continuar, a rolar, a vibrar. Se eu tô aqui, porque eu sou bom, eu mereci, eu batalhei, me desenvolvei, várias missões. Só os bons vejam você. Só os bons, não há quem desconte. Só os bons, não há quem desconte. Usarei a divisa de cabo no uniforme. Usarei a divisa de sargento no uniforme. Usarei a divisa de sargento no uniforme. Esquerda, esquerda, esquerda direita, esquerda direita, esquerda, Invoquei os espíritos da guerra. Guerreiros samurais combatendo em toda a terra. Guerreiros samurais combatendo em toda a terra. Soldados, coreanos e persas. Ninguém com voz, aztecas e celtas. Ninguém com voz, aztecas e celtas. Saladino, Aníbal e Napoleão. Saladino, Aníbal e Napoleão. Júlio César e a Sexta Legião. Leônidas e coração de leão. Leônidas e coração de leão. Atila o Huno, Alexandre Gengis Khan. Atila o Huno, Alexandre Gengis Khan. Terceiro milênio. A guerra na cidade. Coronel, Início dos conflitos. vamos testar a aptidão física desse rapaz umas barras aí, será que consegue? Tá à sua disposição, capitão. Ô meu conscrito, Senhor, vamos ver como que tá seu preparo físico aqui, ó. Nessa barra aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui pro senhor primeiramente. Só um momento, por favor. Ai, eu não tô aguentando, cara. Eu tô cansado. Eu não sei ele, mas eu tô cansado. Eu não Será sei. que dá pra fazer, senhor? Você sabe algum comando? Ô, aluno, senhor, cara, como eu falei pro senhor, eu esqueci meu alimento, cara. Você tem uma água aí pra me ceder, por favor? água eu não tenho mais, senhor. Não tem água? Só Que garrafa senhor- vazia. O que o senhor tem aí? Eu tenho um lanche. Lanche? Mas lanche Sim, mata senhor. a sede? Não, senhor, eu tenho um energético. Não, energético mata a sede? Um pouquinho, senhor. Ah, por isso o senhor tá animadinho aí, você tá usando energético, né? Ô, Olavo, faz favor aqui, ó. Tenta aí achar pra mim. Eu tentei. Aí, qual que é esse aí, Olavo? É o Malhar 2, senhor. Malhar 2. Espera um pouquinho lá. Ô capitão, ele tá sem água já, eu falei pra ele trazer água, ele tá sem água. Tá muito sem água? É, ele tá. Qualquer Vou lá coisa, buscar qualquer coisa. qualquer Vou lá coisa tem buscar. qualquer coisa tem um marzão ali, né? Dá pra ele beber água ali no mar. Ah, né? dá. Ah, Vamos lá, Olavo. Quero ver, hein? Senhor, Quanto fricçãozinha, meu coronel? Pede pra ele aí, faz Ah, favor. umas 30 tá bom, eu acho. Vamos lá, meu conscrito. Vamos fazer assim, ó, é 30 minha, do senhor é quantas? Pra mim pode ser 30 também. 60. E vamos ver quantas que o cabo quer. É o cabo. Oi? 30 minha, 30 do capitão, quantas o senhor quer?
Pode ser 30 também. Pode ser 30, então dá 90. 90 dividido por 3 dá 30. Vezes 2, quanto que dá, ô guerreiro? 60, senhor. 60. Bora lá, Maravilha. Então você começa. vai pagar 75 aí, tá? Sim, senhor. Bora lá, Pode começar? bora. Contando alto, hein? Bora, bora, bora. 0, 1, 2, 3, Vamos, meu 4. camarada. Então é carro. 5, Acho que ele vai ficar com um pouquinho mais de sede, Sei. meu coronel. Eu também tô achando, hein, capitão? 7, 8, 9, Vamos, meu conscrito. Quero força, meu 10, conscrito. bombeiro militar, 11, Bora, meu conscrito. 12, Treve. Oi. 13, Cara, me ajuda em pensar em alguma coisa pra arrancar o couro desse cara. Nossa, eu sou muito bonzinho, Capitão Coronel. 16, Eu tô vendo que você tá muito generoso. Eu sou muito bonzinho, cara. Cara, eu quero alguma coisa pra deixar ele. Eu vou pôr ele pra nadar, cara. Ah, vou. É, eu ia falar isso agora. É, não, pode botar ele pra nadar. Falar pro capitão depois. Capitão, a gente nem viu se ele sabe nadar, bombeiro tem que saber nadar, né, capitão? Entendeu? Eu tô morrendo de rir aqui, cara. 24, 25, Bora, meu conscrito. Desanima não, meu conscrito. 28, 29, Eu tô te 30, ouvindo, meu bombeiro coronel. militar, Bora, meu conscrito. 31, 32, Pode desistir, ô. 33, Será que ele vai 34. desistir, ô coronel? 35, Se o senhor desistir, o senhor vai tomar um banho fresquinho. 36, Se alimentar, se 37, hidratar, vai ter uma carona pra ir pra casa. 38, Coronel, vem aqui do meu lado, faz favor. 39, 40, bombeiro militar, 41, 42, Bora, meu conscrito. 43. Chamei o senhor aí pra ele tomar um pouquinho de poeirinha. 44, Porque parece que ele não tomou banho hoje, ô coronel. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. 46, 47, Vamos, meu conscrito. já foi, 49, 50, bombeiro militar, Boa. 51, Mais 52, 9, mais 9. Vamos, meu 53. conscrito. Vamos, meu conscrito. 4, 55, 56, 57, O grito, hein? Quero ver o grito, hein? 59, 60, bombeiro militar, 61, 63, 64, 65, 66, Quanto é 3 vezes 7, ô aluno? 67, 21, 68, 21 por 2? 69, 70, bombeiro militar, 21 10 e meio, dividido por senhor. 2. 72, 73, 74, 75, bombeiro militar, senhor. Boa, meu conscrito. Boa, meu conscrito. Muito bom, muito bom. Muito bom, meu conscrito. Coronel, pra mim, ao meu ver, tá apto, viu? Meus parabéns, viu, meu conscrito? Não, tá apto não, capitão. Ainda falta alguma Belo coisinha. empenho. Falo fisicamente, né, meu coronel? Ah, falta uma Fisicamente o coisinha menino aí, tá ó. bem. Ah, sim, tem outra coisinha aí, Será né? que você consegue imaginar o que que falta? Ah, olha, tem tanta coisa passando na minha cabeça, coronel. Ô, meu capitão, vamos gastar então, meu capitão, vamos gastar, porque pra mim meu repertório, como eu já tô É. velhinho, né? Meu repertório tá meio que falhando aqui no HD, mas o que é primordial o bombeiro militar tem que saber fazer na vida? Primordial. Deixa ele Pra responder. mim, o senhor quer que eu responda? Não, deixa ele responder. O que é Ok. primordial? O que um bombeiro precisa saber fazer de É necessário, assim, não tem necessário, negociação. É necessário, não tem, é inegociável. Que é inegociável, bombeiro militar precisa saber. Inegociável. Inegociável.
Na verdade, o Ter bombeiro honra? militar precisa ter aprendido desde criança. Ter honra, servir a comunidade, salvar Errado. vidas? Errado, Isso conscrito. tudo é muito importante, isso tudo é muito importante, mas para fazer tudo isso tem uma coisa que o senhor precisa saber fazer. A gente tá na parte do TAF, não tá, conscrito? Sim, senhor. Se a gente tá na parte do TAF, conscrito, o assunto gira em torno disso. Nadar. Isso, meu conscrito. Parabéns. Nadar. Isso, meu Boa, boa, boa. Mas o senhor tá pensando que o senhor vai nadar no mar não, né? Eu não tenho que pensar, senhor. Tem que executar o que o senhor mandar. O senhor tá pensando que o senhor vai nadar onde? Eu não faço ideia, senhor. Eu tô vendo um negocinho daqui, ô meu comando. Eu tenho um lugarzinho especial que é onde eu costumo treinar os meus bombeiros. O que o senhor acha, capitão? Eu acho interessante, no mínimo interessante. No mínimo interessante, né, capitão? No mínimo interessante. Como é um lugarzinho um pouco distante daqui, ele vai pegar essa mordomia de não precisar ir correndo, mas ele vai embarcar na viatura aí e a gente vai levar ele pra lá, pra esse lugarzinho aí. Uma lagoinha Bora. bem ajeitadinha. O que o senhor acha, aluno? Tô aqui pra fazer o que o senhor mandar, hein? Tá disposto mesmo? Se é o preço que tem que se pagar, sim, senhor. Olha, eu vou falar para o senhor, até chegar lá o senhor pode desistir, tá bom? Sim, senhor. Depois que chegar lá, o senhor não tem mais permissão para desistir. Maravilha? Sim, senhor. Então quando chegar lá eu vou fazer essa mesma pergunta pro senhor. O senhor quer desistir? O senhor quer desistir? Não, senhor. Maravilha. Então pode embarcar lá no quarto homem, por favor. Ô, capitão, Pois é, senhor. marca aí a parte mais profunda do esgoto aí. Por favor. Vamos lá. Quem é bom de GPS é o Travis, né, Travis? Ah, é o esgoto? Peraí. Acho que é aqui, ó. Na parte mais funda dele. Eu acho que é na beirada ali do... Não é onde eu marquei, ô na boca Travis? do mar ali, eu acho, né? Eu acho que é aqui mesmo. Onde eu marquei? É, Isso, acho que é por aí mesmo. é aí mesmo. Pode ir tirando a jaqueta e o sapato aí, aluno, que agora você vai se molhar um pouquinho. Se o senhor tiver algum aparelho eletrônico aí e quiser colocar no porta-luva do veículo, fique à vontade, viu, conscrito? Não abuse não, que esse carro aqui ainda não está no seu patamar, então por favor, se controle. Positivo, meu conscrito? Vai guardar os eletrônicos, senhor? Sim, senhor. Importante que o senhor vai entrar na água aí, para o senhor não perder, não ter nenhum tipo de prejuízo. Sim, senhor. Obrigado pela dica. Você vai ter alguns prejuízos já na vida, então mais um pra quê, né? O capitão tá muito bonzinho, não sei o que tá acontecendo não. Tá achando, coronel? Tô achando que o capitão tá muito bonzinho. Ó, a torre de controle. Ah, mas essa Travis parte gosta, o errada, Travis gosta, o Travis Ah, gosta. eu gosto, hein? essa parte aqui acho que não consegue nadar, Travis. Será que consegue? Consegue. Todo lugar consegue, ô, meu Consegue. coronel. Ah, maravilha. Se não tem lugar que não consegue, tem como não, coronel. Todo lugar consegue, Cuidado só aí, basta, capitão, você tá maluco? só basta querer, meu coronel. Ô, meu coronel, Ui, aqui é piloto, meu coronel. capitão, eu tenho 3 famílias pra sustentar, capitão. E essa família vai ficar para o senhor sustentar mesmo, coronel. Me ajuda. Vamos lá, meu conscrito, quero ver a sua performance. Posso guardar o celular, senhor? Pode sim, senhor. Será que ele consegue dar um pulinho aqui de cima da pedra? Acho que não, né? Eu acho que sim, acho que sim. Se o senhor quiser levar ele ali, ô, coronel, acho que fica até melhor. Ah, vamos, consegue chegar lá? Por aqui Ah, consegue? consegue. O documento não perde, não, né? Quiser tirar o tênis, meu coronel, pro senhor não se molhar aí, pro senhor ficar Não, não vou adequadamente. entrar na água não, você tá maluco? Ah, vai, pô.
Sim, senhor. Coronel, Ui. tá em suas mãos aí qual será o circuito do mesmo aí. Ô capitão, você vai me ajudar nisso aí. Vamos nessa, vamos É, nessa. eu quero aquele percurso mais difícil que o senhor sabe fazer. É. Como é que eu Vamos lá, vou pra andar então. normal aqui agora, hein? Barra andar, espaço 6. Não, não é não. Barra andar, espaço. Deixa eu ver aqui, senhor. Deu certo pra mim, senhor. 4. É barra andar espaço. 4. Ih, rapaz. Foi? Não, foi não. Não, foi. Barra Ah, andar, não, espaço 4. tá, perdão, que eu tô colocando. Tô colocando o famoso Ezinho lá. Aí, Não, não. Pô, mas esse Ô, andar- meu conscrito, faz favor. Tirar a jaquetinha aí, né? Consegue tirar Ô, a jaqueta? Travis. Sim, senhor. Pode tirar? Travis, me ouve? Pode tirar a jaqueta e o sapato se o senhor conseguir aí. Travis? Travis, tá me ouvindo aí? Acho que não. Ô, coronel. Ih, rapaz. Vamos Aí, fazer o boa. seguinte, coronel. O senhor vai ficar com ele aqui. Eu vou lá do outro lado. Ele vai ter que ir lá, bater na minha mão, voltar. Ele vai ter que fazer esse circuito aí, o meu coronel. Vou marcar no cronômetro, coronel. Coisa boa. Vou dar o boi para ele. Nada muito fácil, hein, capitão? Nada muito 2 fácil. minutos e meio. Maravilha. O senhor acha que é suficiente, capitão? Eu acredito que seja. Então, maravilha. Lá na ponta, viu, ô meu conscrito? Você vai ficar junto com o coronel aí. Cuidado para não derrubar o coronel. Senão você vai ter uma dor de cabeça, meu amigo. Eu não vou nem te falar nada. Eu vou lá do outro lado. Você vai ter que sair da água e vai voltar. Tudo bem? Então ir até onde o senhor tá, tocar Isso, na eu mão do vou lá senhor me e voltar. posicionar. Isso mesmo. Sim, senhor. Quantas vezes a gente ainda não decidiu? Pode subir nessa pedra aqui, ô aluno. Isso, quero ver um pulão profissional aí, hein? Vai dar uma alongadinha não? Tá tudo certo? Ah, força de Deus. Tá bom. Eu queria água, ô aluno. Ops. O senhor que disse, senhor? Coronel? Oi. O capitão tá posicionado já. Já ó. tá lá? Posso iniciar? Então Sim, pode senhor. partir, pode partir. No Sim, senhor. 3. 1, 2, 3, vai! Boa! Olha o pulão que ele deu, quase se arrebentou ali atrás. Ai, meu Deus do céu. Bom de nada, menino, hein? Bom de braço. Travis? Tá aí, Travis? O senhor tá aí, Travis? Tá me ouvindo? Levanta os braços aí. Ah, eu não tô ouvindo o senhor.
Me ouve agora, coronel? Ouço, alto e claro. Pronto. Coronel, Que dá pra ir mais uma vez lá, capitão? coronel, deixa eu falar um negócio pro senhor. Ô, Você acha que ele bateu o seu recorde ou não? não, ele foi bem, hein? Eu não vou mentir não, ele foi bem. Foi bem, mas você acha que ele bateu o seu recorde? Eu acho que bateu, cara. Não, meu coronel, Não bateu. nunca baterá, meu Qual o coronel. time dele? Ô, meu conscrito, você fez em 1 minuto e 45 segundos. Porra, parabéns, hein? Ô, meu conscrito, Senhor, vou te dar mais uma oportunidade. Pode ser? oportunidade para, senhor? Para fazer bater esse recorde aí. Para você te passar em as diretrizes aí, todas as imposições para você passar com honra e mérito. Quer mais uma oportunidade? Agradeço, senhor, mas eu respeito o detentor do recorde. Tá bom lá, meu coronel. Ele não quer bater o seu recorde, por respeito a você. Maravilha. Ó. Vamos retornar lá pro batalhão, ô capitão? Vamos sim, senhor. Maravilha. Ô Cabo, o senhor tem alguma coisa aí que a gente tá deixando passar aí do nosso roteiro ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Maravilha. É. Maravilha. Vamos retornar pra lá então pro batalhão? Senhor, posso pôr a jaqueta de novo aí? Porque eu tô meio com um vazio no estômago, se é que o senhor me entende. Pode colocar. Obrigado. Pega ela aí no chão aí, ó. Aí tá sequinho aqui, ó. Não vai sujar o veículo de areia lá, né? Obrigado, senhor. Você tá com frio, aluno? Não, senhor. É que eu tava meio com um vazio no estômago, se é que o senhor me entende. Entendi. Posso pegar o celular aqui de volta, senhor, ou no final pega? Pode pegar. Com licença. Cadê? Nossa, capitão, na hora que você desceu de ré aqui, eu tô um susto, rapaz. Deu frio na barriga, eu falei, meu pai. Ô, coronel. O senhor tem que parar com essas coisas, você fica dando susto no seu coronel, mano. O senhor sabe, coronel, o senhor já vivenciou muitas vezes ao meu lado. E o quanto que o senhor me ensinou a pilotar, então não tem como dar errado, meu coronel. Rapaz, eu tô impressionado com o desempenho do aluno aí, viu? Sinceramente. Então, o menino é bom mesmo, viu, meu coronel? Muito bom Fala mesmo, pra você. muito bom. Ó, o cara Parabéns, viu, conscrito? O cara passou 100% na prova teórica. Aí bambeou um pouquinho lá no exercício físico, lá deu aquela bambeadinha, mas bateu os 90 pontos mais ou menos. Na natação, o cara destacou quase a metade do tempo. Impressionante, viu? Na corrida também, sem alterações. Na corrida Ele vale estar apto pra atender a sociedade, né, senhor? exatamente. É como eu tô escrito, essa é a ideia. A física é essencial, é primordial. Livre. Vamos lá. Ô aluno, você sabe me dizer que viatura é aquela ali? Sprinter, ambulância, creio que a nomenclatura dela é UR. O que significa a nomenclatura UR? Unidade de resgate? Positivo. E o senhor sendo aceito no batalhão, essa viatura vai ser sua companheira por um longo tempo na sua trajetória. Esse é o veículo aí que o único veículo qual alunos, PMs e soldados de primeira classe, até mesmo alguns cabos que não têm cursos especializados, tem permissão de utilizar no batalhão, tá? As nossas viaturas que depois vai ser apresentado ao senhor através dos documentos lá e pelo nosso capitão aí,
tem alguns requisitos que são necessários aí para tá utilizando as viaturas e operando elas colocando elas em operações aí, tá? Sim, senhor. Então, solicito ao senhor aí que se atente a todo o regulamento, toda a regra que vai ser passada para o senhor. Documentação está toda disponibilizada no nosso e-mail. Porém, são realizados cursos aí periodicamente para que todos os bombeiros estejam atualizados. Quais são as suas funções, quais são as suas obrigações, quais são os, os procedimentos que tem que estar adotando. Então, isso daí com questão de informação aí, se o senhor tiver alguma dificuldade em compreender algo, o senhor pode estar solicitando seus superiores imediatos aí. Caso eles não consigam sanar, pode estar vindo diretamente a mim. Solicito que não venha mexer meu saco, mas se for vir, venha por algum motivo que realmente vale a pena, tá? Compreendido, senhor. Maravilha? Sim, senhor. Pois não. Não, só estou confirmando que eu captei a vossa mensagem, senhor. Maravilha. Capitão, Pois não, senhor. a minha parte aí, o aluno me surpreendeu aí de forma positiva. Perfeito. Positivo, já vem me impressionando aí desde quando eu fiz a correção da prova do mesmo, né? Senhor. Pontualidade aí, né? Mais que britânica. Chegou antes do... Eu solicitei 15 Excelente. minutos com antecedência, ele conseguiu chegar 15 minutos antes dos 15 minutos que eu tinha solicitado. Então assim, demonstrou total interesse, objetivo, foco, propósito. E isso eu acredito que tem muito a agregar aí no nosso batalhão. Perfeito. Mas, como se trata de um possível comandado pelo senhor, eu gostaria de ouvir aí o parecer do senhor a respeito do mesmo aí. Senhor, uma dúvida, primeiramente. Ele já fez aí o APH aí? O APH? É? Não, negativo, não fez ainda. Vai dar sequência ainda, né? Então, acredito que são instruções aí a qual ele não vai ter muita dificuldade em absorver esses conhecimentos, porém se o senhor quiser dar uma passada aí com ele antes É uma que coisa seja... rápida, né? Acho que é importante até para ele, sei lá. Tá. Você já teve alguma vivência ou conscrito? De APH, senhor? É? Só teórica. É o teórico, ok. É bom a gente fazer uma prática aqui, coisa rápida, só para você pegar o básico. Tenente Coronel, visto que a avaliação dele foi 100% aí nas perguntas, a aptidão física está adequada, o senhor mesmo mencionou da qualidade do mesmo aí, eu não tenho por que ir de encontro àquilo que o senhor mencionou, até porque a gente o tem como uma referência principal para nosso batalhão. Eu só desejo a você, conscrito, que sempre quando você for lidar com qualquer situação aqui do batalhão, sempre leve isso muito a sério, porque a gente preza muito pelo uniforme que a gente veste, a gente preza muito pelo cuidado com as nossas vítimas, né? A gente preza muito com a prefeitura da cidade, com as autoridades da cidade. A gente tem um cuidado imenso para saber tratar e lidar com todas as pessoas. Eu não espero nada menos disso de você. Sempre com muito respeito, muito cuidado, principalmente quando vai se dirigir a alguém. A gente sabe que muitas situações são delicadas, mas eu acredito que a humildade sempre prevalece em qualquer tipo de truculência que possa haver em qualquer situação. Às vezes a gente perde algumas situações, mas ganha sempre em caráter, em dignidade, em coerência, que é o que mais a gente luta e busca dentro do nosso batalhão. Certo, coronel? Acredito que seja esse o meu ponto de vista nesse primeiro momento. Excelente, muito bem observado, capitão. Muito obrigado. Tem uma questão a qual o senhor considera bastante relevante. Eu gostaria que o senhor fizesse algum questionamento a ele aí, antes de passar os procedimentos de APH, né? Eu gostaria que o senhor fizesse algum questionamento aí a ele relacionado à radiocomunicação, que é uma coisa que o senhor é bastante atento, né? Perfeito. Eu gostaria que o senhor fizesse alguns questionamentos ao mesmo e fizesse uma breve avaliação. Fechou.
Senhor Olavo, o senhor já teve alguma vivência em radiocomunicação? Ah, senhor, é que eu não sou nascido aqui em São Paulo, né? Eu fui criado Ok. em outro estado. Mas Perfeito. acredito que seja a comunicação seja universal, só com Não, alguns, né, não se algumas altera limitações. tantas coisas, não. Vou me ausentar um Normal, pouquinho aqui, senhores. Com licença. fica à vontade. Normalmente, Olavo, o que Positivo. que acontece? É, toda vez que a gente vai iniciar o plantão, a gente faz o informe. Você já teve alguma vivência com esse informe ou nunca teve? Sim, senhor, só que onde eu fui criado lá era mais breve, sabe? Você Não era tem como completo. dar uma referência para mim de como vocês faziam isso, por favor? Eu posso Pode fazer internalizar? como se fosse uma modulação, por favor. Copom ou R201? Ok, O R201, iniciando as atividades, um bom serviço a todos, aluno, soldado Olavo, em condições de atendimento. perfeito. É isso mesmo. Não, obviamente que a gente vai ter alguns cursos aí de radiocomunicação também ao decorrer da sua carreira aqui dentro do batalhão, mas eu acho que tá bem sucinto, tá bem interessante. O ideal é que toda vez nós sempre temos o costume de vou dar um exemplo para você quando eu faço a radiocomunicação. Quando eu chego no batalhão, eu faço o seguinte: eu obviamente faço todos os procedimentos de vestimento e tudo mais, coloco minha farda. E aí, ao iniciar, o primeiro procedimento, eu entro no nosso e-mail, entro na canaleta onde eu vou estar atuando, e a partir da canaleta que eu vou definir qual será a minha UR naquele momento. Se eu entrar lá na canaleta 001, eu vou, 2901, eu vou mencionar se é 202 e assim por diante, como o senhor Eu mesmo tenho uma dúvida, mencionou. senhor. Desculpe Pois não. interromper, mas Claro que é isso. esses prefixos aqui, eles são fixos, então, da Os viatura, são prefixos são adesivados, né? fixos. A partir do Entendi. momento que o senhor entrar na cidade e entrar no nosso e-mail, o senhor vai ver que na repartição públicas lá existem algumas canaletas que são específicas para cada setor público. O Ah, nosso isso eu tem o entendo, senhor. nosso. Não, a dúvida era realmente isso, se esse adesivo ele é o mesmo, né? Ah, não, não é o mesmo não. Não. Cada, é, ela, ela diverge. Você sempre vai mencionar o da canaleta, tá bom? Compreendido, senhor. Tranquilo. Aí. Então eu faço o seguinte, aqui quando a gente está envolvido na polícia, nós definimos como Copom. Nos bombeiros, a gente chama de Cobom, que é bom de bombeiros. Cobom. Mesma coisa, só muda essa palavra aí, mas que faz toda a diferença para a gente no nosso dia a dia, para a nossa comunicação. Opa. Falta o emborrachado.
sempre a mais clara possível e para também sabermos onde o bombeiro está, o que ele está fazendo, se está tudo certo, se não está tudo certo, se tem algum problema, se não tem. Porque às vezes, se você não faz uma comunicação com a gente, e se você está atendendo, por exemplo, na favela, e se você não teve nenhum informe para nós, o que, que pode acontecer? O corregedor vem até nós e fala assim: por que que tem um bombeiro lá na favela? Até nós explicarmos que focinho de porco não é tomada, o conscrito, a gente já acaba sendo prejudicado. Compreende a minha informação ou não? Sim, senhor, eu tenho uma dúvida nessa questão. Sim, pois não. É nono GB ou é batalhão? Nono GB. Sim, Ou senhor. pode ser nono grupamento de bombeiros, mas a gente sempre chama de nono GB mesmo. Fica Sim, mais senhor. curto e mais rápido da gente se comunicar. Sim, senhor. Tá bom? Sim, senhor. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma, senhor. Nenhum? Perfeito. Ô Travis, Não, capitão. se você quiser participar com a gente, você pode mostrar os princípios do APH, se o senhor desejar, obviamente. Faz algumas encenações com ele, mostrando para ele como nós faríamos cada procedimento, se for da sua vontade, porque é bom todo mundo participar, acredito eu. Aí assim vai tornando o nosso Romeo Golf mais interessante. Pode ser, Travis? Positivo, eu só preciso me deslocar até uma venda pra. Ah, não, tranquilo, Comer- fica à pra- vontade. Perfeito, fica à vontade. Senhor, quiser posso dar- me alimentar, senhor? Se quiser dar início, pode dar Pode. início. Pode sim. Se Olá, quiser dar pode início, se... viu, capitão? Dou sim. Olá, pode se aproximar aqui, por favor. Olavo, como o coronel aí comentou, essa é a nossa UR, eu acho que você já teve o prazer de conhecer. Inclusive tá Normalmente- muito bonita, viu? É. Tá bem mais maciça, Sim. maciça, né? É. A nossa UR, Olavo, eu preciso que você tenha sempre um carinho muito grande com os nossos equipamentos, né? Principalmente quando se trata aí do nosso trabalho, né? Porque aqui a gente sempre preza muito pelo cuidado, pela atenção, por tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente tem um carinho muito grande por todas as situações. A sua UR, ela tem que estar impecável. E quando a gente fala impecável, Lavo, é impecável. É a essência da palavra. Se porventura aconteceu algo que pode ter danificado a sua UR, por favor, não me apareça aqui com essa UR toda arrebentada e permaneça com ela aqui no pátio para os atendimentos. Guarde ela, nós temos uma mecânica dentro do nosso batalhão. Quando você aguarda lá, os mecânicos fazem o reparo, o senhor retira, ela volta intacta. Se porventura não voltar, o senhor, por favor, faz um breve X e retorne lá para os mecânicos. Esse andar é muito sinistro. Ah, mentira, cara. Zoou meu andar. Fazer a mesma coisa, nada vai ser alterado. Sempre os procedimentos serão os mesmos. Por quê? Padrão. Padrão é a essência do sucesso. Sem padrão a gente não consegue atingir objetivo nenhum. Padrão, coloque isso na sua cabeça também. Padrão. Os ensinamentos que são feitos aqui são para que nós tenhamos padrão naquilo que nós fazemos. Isso é primordial para o nosso dia a dia de trabalho. Ô Travis, pode seguir, meu filho. Positivo. Se quiser que eu fique deitado aqui, eu faço o exemplo para você, sem problema nenhum. Viu? Por gentileza, capitão. Barra Faço deitar. isso sim. Deixa comigo. Então, olá, soldado Olavo. Chegamos no local, né? Chegamos aqui no local. Primeiro de tudo, sempre a minha segurança para eu poder prestar o socorro para a vítima. Né? Porque se eu não estiver em segurança, a vítima também não vai estar. Então, primeiro eu analiso bem o perímetro, né? Se precisar fazer o fechamento aqui com alguma barra, com alguma
com cavalete eu fecho, né? Mas normalmente vai ter uma equipe de MOP, ou alguém vai estar chegou antes, um P2, algo do tipo, mas enfim. Primeiro eu sempre olho a minha segurança. Após isso, analiso, né? O que pode ter ocorrido. Se tiver vítimas, somente a vítima, eu analiso o perímetro, vejo o que aconteceu no perímetro. Se tiver testemunha, eu chego até a testemunha e verifico o que aconteceu. Pode fazer o Né? da prancheta também com ele, viu, Drops? Por favor. Tô fazendo histórico, né? Perfeito. Após isso, mas isso tudo tem que ser num tempo relativamente rápido, né? Porque nós temos uma vítima ao solo. Né? Então tem que ser algo bem rápido. Feito tudo isso, chego até a minha testemunha. Posso te usar, coronel? Opa! Eu chego até a vítima. O que ocorreu aqui, senhor? Ô, bobeiro, rapaz, o menino tava andando aí do nada, passou um veículo aí, cara. Eu nem vi que foi a placa do carro, mas eu sei que acho que deu um esbarrão nele aí, cara. E ele não conseguiu ficar em pé, não. Caiu aí e tá desacordado, bobeiro. Ah, muito obrigado pelo informe. Aí, sendo assim, eu chego ao lado da vítima. E eu vou verificar as condições da vítima. Pode passar os comandos para ele também, viu, Travis? Por favor. Positivo. /E verificar. Vou olhar se existe fratura nas pernas, na coxa, canela, pé, direito e esquerdo. Vou analisar sinais vitais. Vou verificar se tem pulsação, se tem algo obstruindo as vias aéreas, como sangue ou alguma secreção. Né? Visto isso, vou durante todo esse processo tento fazer comunicação com a vítima, perguntando o nome, idade, ver se ele está com a sua consciência, né? Aí é dessa maneira. O senhor me ouve? Sim, te ouço. Ouve. O senhor sabe o seu nome? Sei meu nome, sim, G. Toledo. Senhor G. Toledo, o senhor foi vítima de um possível acidente aqui, um atropelamento. Estou verificando aqui se está tudo ok, tá? O senhor tem consciência de algo que aconteceu? Não tenho consciência, infelizmente aí acabei batendo a minha cabeça aí, infelizmente acabei não vendo nada, já acordei aqui deitado. Positivo. Sente alguma dor em algum lugar específico? Só na minha perna direita, senhor. Positivo. Realmente, eu verifiquei aqui que ela está um pouco machucada, né? Alguns arranhões. Nada muito grave, só superficial, tá? Vou estar estabilizando aí sua perna e realizando aí o procedimento. Neste caso, soldado, eu forço o meu terceiro olho nele, né? Vou em informações. Aqui tá me dando que é um fluxo baixo de sangue, tá? Sangramento baixo. E o seu tipo sanguíneo, que é A negativo. Sendo assim, só ferimentos superficiais e tudo estabilizado. Novamente, forço o meu terceiro olho. A reanimação. Essa pergunta, Olavo, às vezes, obviamente, se ele estiver desacordado, ele não vai responder você, obviamente. Você vai fazer esse homeopapa que o... Desculpa te atrapalhar, Travis, estou exagerando. Não, fica tranquilo. Esse homeopapa que o homeogolf que o Travis está fazendo, ele é um procedimento que você, obviamente, vai tomar ali pela vítima. Como ela vai estar desacordada, você vai apertar o terceiro olho, vai reanimá-la. De preferência, se houve algo muito mais sério, pede para que ela fique deitada ali, ou você mesmo forçando o terceiro olho nela, acredito eu que dá para você deitar a pessoa, e você vai fazendo as perguntas e tudo mais.
Obviamente que você não vai conseguir fazer isso com todo mundo, porque infelizmente não é todo mundo que tem dá a mesma atenção para o RP como todos os outros, e aí eu estou sendo bem específico com você, porque essa é a verdade. Então, na maioria das vezes você vai lá, vai fazer os procedimentos na pessoa, ela vai levantar e você vai dar sequência no seu dia a dia normalmente. Mas é interessante o que o Travis está fazendo, porque você enriquece o seu conteúdo aí, principalmente quando você tem a visão aberta. Isso, senhor. Aí, soldado, assim que você reanimou o mesmo, ele vai se levantar. Você pode pedir para ele, como o capitão já mencionou, se é algo mais sério, você pode pedir para ele voltar, né, ao solo, né? Aí você pede para ele barra e deitar. Aí ele vai deitar, né? Aí vai Agora, fazer aquele procedimento. isso. Aí agora ele está reanimado, tá? Então ele está de volta aí com seus sinais. E aí eu vou mencionar para ele se ele precisa de... Se ele quer ir até o HP. Né? Aí eu chego para ele e falo: o senhor sente mais alguma dor, mais alguma coisa que ao se levantar aí o senhor sentiu? Tá tudo certo? Como é que o senhor Eu tá? tô um pouquinho tonto só, mas acredito eu que dá para seguir, sim. Positivo. O senhor consegue se levantar sozinho? Quer ajuda? Consigo, sim, senhor. Bom, por favor, pode se colocar em pé. Neste momento eu pego os dados da vítima. Barra aí, anotar. Ou barra E prancheta também, espaço prancheta. Positivo. O senhor pode repetir seu nome, por gentileza? G. Toledo, senhor. Positivo, Getúlio. Qual a sua idade? A minha idade é 35 anos. Positivo, Getúlio. O senhor consegue dar 2 passos para trás, por gentileza? Sim, senhor, consigo sim. Prontinho. Consegue erguer os braços? Consigo, sim, senhor. Pode baixar, mas novamente. Pode chegar até próximo a mim aqui. Perfeito. O senhor necessita de locomoção até o HP? Não, senhor, eu consigo sair daqui tranquilamente. Positivo. Então, sendo assim, o senhor está ciente que está abrindo mão da sua locomoção, do seu direito de ir até o HP. O senhor assina, por favor, esse termo de responsabilidade e após isso o senhor está liberado. Assino, sim, senhor. Aí você pede para a vítima mentalizar o B, Olavo, e aí é só apontar para a pessoa e já está com garantia de assinatura. E é isso. Olavo, foi bem pontual o que o Travis fez aí. Acredito eu que dá para ter tido uma boa compreensão. Existem algumas animações específicas que você pode solicitar através do Cobom para a gente te informa, não há problema. Não é feio fazer isso. Feio é você cometer equívocos e erros, como eu falei. Padrão é a essência do nosso trabalho. Aonde estiver um bombeiro do 9º GB, a gente sabe que ele está seguindo os procedimentos adequados, como a gente ensina aqui. Outra coisa bem interessante que você precisa saber, Olavo, que existe também o procedimento da maca, tá? O coronel, a maca está ativa ainda não? Então, a maca estava ativa, mas mexeram na cidade, a gente consegue Perfeito. retirar ela, consegue colocar na viatura. Só que depois, para fechar a porta da viatura, precisa tá embarcando na viatura e Perfeito. fazendo o procedimento de fechar por dentro ela, tá? Não- Sem problema. tá, Então, antes depois disso, quando... Oi, perdão. Antes Fala. disso, eu gostaria de interromper os senhores aí Pois não. sobre a questão de conduzir o paciente para o hospital, tá? Isso, é esse que eu ia falar nesse momento. Mas pode dar sequência, coronel, por favor. Essa questão de conduzir a vítima para o hospital é uma questão muito importante. Por quê? A partir do momento que a gente chega no local, entra em cena o nosso homeopata, né? É o nosso procedimento que está sendo realizado ali naquele momento. Então, se o senhor quiser desempenhar um bom papel, né, com excelência, o senhor não sugere a vítima de forma questionando ela se ela quer ser conduzida ao hospital. O senhor informa. O senhor está estabilizado, né? Porém a sua saúde está bastante debilitada. Eu preciso estar conduzindo o senhor ao hospital.
Se houver a recusa, se o cidadão disser, não, bobeiro, não precisa não, eu vou passar no médico. Com da licença, procura." coronel. Eu vou me ausentar um pouquinho e já retorno. Tá. Não, bobeiro, não precisa não, eu vou tomar um medicamento ali e tal, eu tenho um médico particular, não sei o que e tal, beleza. Você não pode obrigar o paciente a ser conduzido ao hospital, tá? Mas assim, tenta falar de uma forma que você não deixe opção para que ela recuse. Mas se ela recusar, ainda assim, é um direito que ela tem, você pede para ela assinar a prancheta, informa ela o senhor ou a senhora foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, foi estabilizada no local, orientada a ser conduzida à unidade de saúde, porém a senhora ou o senhor está se recusando. Esses são os termos. Ela vai assinar o termo, beleza. Acabou ali, já era. O senhor pode retornar pro batalhão. Tá. Me perdoa essa parte aí, porque isso aí era parte da PH de outra. Isso. Me perdoe. Isso, não, tá tranquilo, né? Mas assim, ô Travis, a sua situação também não tá errada, tá? Mas o que eu tô falando assim, que é pra poder. Pra que a gente consiga desenvolver um bom papel, né? Sim, E sim. e a pessoa permita a gente realizar o nosso trabalho, porque de fato são raras as vezes que o bombeiro libera a vítima no local, né? Mas é um direito que a pessoa tem, a gente não pode obrigar, tá bom? Então assim, é importante que o senhor informe, a sua saúde está bastante debilitada, o senhor precisa ser conduzido ao hospital, vou estar realizando o procedimento aqui. A vítima se recusar, não, bobeiro, não precisa não, eu tô resolvendo não sei o que, eu preciso pegar meu carro, não sei o que. Ó, cidadão, sua saúde em primeiro lugar, o senhor não acha? Ah, não, mas então, beleza. Então, se recusou, beleza. É um direito que ela tem, a gente não pode obrigar, né? Mas eu procuro ser bastante incisivo com relação a isso. Tá? Então, era essa observação que eu queria fazer. Capitão? Acho que ele falou que ele ia dar uma meditada. Tá. Ô, Proscrito, o senhor está acompanhando o raciocínio? Sim, senhor. Tem alguma dúvida sobre o que foi passado até o momento? Eu ia perguntar também da maca, mas já que é pra guardar, então acredito que não. Ele vai passar a questão da maca para o senhor, mas antes eu preciso orientar o senhor que existe algumas situações onde infelizmente o bombeiro fica de mãos atadas, ou seja, geralmente essa situação aí vai ser irreversível aí de nossa parte, né? A gente não consegue reanimar a vítima porque a gente não tem superpoderes. Então, a questão principal é o disparo de arma de fogo, né? Independente se for a vítima policial, cidadão do bem, pessoal do ilegal, infelizmente é um procedimento que a gente adota para não haver favorecimento nem para uma parte nem para a outra, né? Então, estando aí, é um pouco feio de se falar, mas estando as pessoas ao solo e houver o relato de disparo de arma de fogo no local, todos que estiverem ao solo lá, considerado óbito aí de forma automática, né? Então o senhor vai fazer o procedimento do senhor, como que o senhor vai fazer? Outra vez, você pode se deitar aí, por favor? Positivo. Maravilha. Então assim, relataram pro senhor lá, ó, teve uma troca de tiro aí, o cara tentou contra a equipe da polícia, veio ao solo e tal. O senhor vai fazer o procedimento. Vai abaixar a próxima vítima, vai fazer o procedimento, que é barra e verificar. Vai fazer o procedimento posterior, o senhor mentaliza barra e cuidar. Cuidar, o senhor vai estar criando animação, fazendo esse procedimento aqui de RCP, só que não vai ter sucesso, tá? Então, o senhor vai fazer uma contagem aí, vai de 0 a 10, de 0 a 15, quantas o senhor achar interessante fazer. Após isso daí o senhor vai retornar pro solicitante, vai falar, ó, infelizmente aí o mesmo evoluiu a óbito devido aos vários ferimentos aí de arma de fogo, né? Foi irreversível da nossa parte, não temos mais o que fazer, né? Uma dúvida, esse experimento de arma de fogo, ele é possível verificar ou é por relato? Então, quando o senhor força a visão no paciente ali e ela tiver com ferimentos, vai aparecer para o senhor 3 níveis de ferimento. Vai aparecer sangramento baixo, sangramento médio e sangramento alto. Realmente sangramento alto é quando a pessoa está bastante debilitada mesmo, né? E o médio
razoável, e o baixo geralmente é padrão. Toda pessoa que o senhor força o olho vai aparecer pro senhor lá que tá com sangramento baixo. Pelo menos aconteceu comigo em todas as que eu realizei esse teste. Permissão, coronel. Pois não, capitão. Com licença aí. Coronel, vou precisar me ausentar. Fazer um X aí. Mais tarde, quem sabe eu retorno, pode ser? Maravilha, capitão. Fica à vontade. Coronel, prazer mais uma vez falar com o senhor aí. O conscrito, Senhor? Olavo, prazer em te conhecer. Espero que Mesmo. você tenha, como tem feito até agora, Então, Travis, pode se levantar, bons por favor. andamentos aí. Se você precisar de mim, por favor, estarei sempre à sua disposição para poder te ajudar da melhor forma possível. Essa batalhão, obviamente, sempre vai exigir o máximo, por isso que nós fazemos o TAF dessa forma, para que você desempenhe o melhor papel possível. Eu espero muito que você se dedique como tem feito até aqui e dê sequência nesse trabalho que só está iniciando. Tá bom, Lavo? Sim, senhor. Prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado, senhor. Travis, meu amigo, despedindo de vocês aí. Sempre um prazer te ver, viu? Prazer é todo meu, capitão. Obrigado Boa pela noite, ajuda, viu? obrigado pelo companheirismo e obrigado pela parceria como tem feito até aqui. Tamo junto sempre. Grande abraço aí, meu amigo. Grande abraço, capitão. Então, Olavo, como a gente estava falando, não vai aparecer pro senhor no seu... Que é disparo, Garmin, né? Vai não aparecer vai só o aparecer. nível de sangramento. Aham. Isso Vai é. ser por nível de sangramento, tá? Então, assim, o relato testemunhal é o mais importante dos tópicos que a gente tem para realizar um procedimento, tá? Após o relato testemunhal, que é a testemunha contando para o senhor o que houve no local, então o senhor já se baseia no que ela está falando, tá? Pode acontecer que tenha ocorrido o disparo de arma de fogo, mas o senhor chegou lá, o solicitante informou que foi atropelamento, né? Felizmente o senhor não vai ter como confirmar isso, então o senhor se baseia no relato dela. O relato dela é o que vai direcionar o senhor a realizar o procedimento. Maravilha? Sim, senhor. Tá, então isso é primordial seguir o relato testemunhal, né? O segundo tópico de avaliação que o senhor vai fazer é uma análise de cena. Quando que é isso? O senhor chegou lá no local, fizeram o chamado, o senhor atendeu, chegou no local, não tem mais ninguém, só tá a vítima lá, caída. Como é que o senhor vai fazer? Qual que é o parâmetro que o senhor vai utilizar? O senhor vai olhar, né, em volta do senhor lá, dar um giro de 360 graus na sua visão, né, analisa o que pode ter ocorrido no local. De repente a pessoa pode ter caído de uma certa altura, ou o senhor está vendo que tem um veículo batido no poste ali do outro lado, né? Então o senhor vai trabalhar com o que a cena está falando, tá te mostrando, tá? Então aí o senhor trabalha em cima disso. Lembrando, toda vez que quando for constatado que a vítima evoluiu a óbito no local, o senhor deve, em primeiro momento, e havendo, o senhor deve solicitar uma unidade da polícia científica. O pessoal do IML vai encostar no local, fazer o trabalho deles lá, que é a perícia, e conduzir o corpo para o IML. Em não havendo IML, polícia científica, o senhor mesmo vai conduzir a vítima e vai colocar numa sala específica que a gente utiliza ali na UPA, tá? Que é uma sala que a gente coloca apenas pacientes que evoluíram a óbito. É aquela acima da praia lá, né? Isso. Então vamos lá. O terceiro tópico para a execução da atividade do senhor seria o forçar a visão na pessoa mesmo e tentar entender o que aconteceu pelo que o seu diagnóstico vai te falar, né? É muito impreciso, então por isso que é uma coisa que eu não utilizo muito, tá? Eu sempre me baseio na cena, sempre me baseio em primeiro lugar no relato da testemunha, depois analisando a cena, e por último, se a cena não me disser nada, o cara tá caído num campo aberto. Cara, eu vou imaginar, né, que o cara teve uma hipoglicemia, insolação, né, desmaiou por fome, sede, muito calor, ou frio, né, e vou trabalhar em cima disso daí. Geralmente nesses casos aí a gente realiza o procedimento de RCP, né, que é
que é a reanimação cardiopulmonar, né? E conduz a vítima para o hospital para atendimento médico. Sempre orientando a vítima de forma que ela entenda que ela precisa ir para o médico. Caso ela recuse, aí é uma opção que ela tem, o direito que ela tem. Alguma dúvida até aí? Não, senhor. Certo. Então, assim, o importante é o senhor saber que são bastante informações para o senhor absorver agora no começo, porém, existem documentos lá e todas essas informações que a gente está passando para o senhor vai constar no documento de procedimento operacional, né, que é um procedimento que é padronizado que a gente tem para que seja aplicado daí por todos os bombeiros, tá? Não importa se é capitão, major, coronel, soldado, aluno PM, todos aplicam o mesmo procedimento para que não haja favorecimento de nenhuma das partes. Beleza? Sim, senhor. E depois tem o curso de APH avançado, que é onde o senhor vai se aprofundar aí, só que já é um curso relacionado à Escola Superior de Bombeiros, que a gente está montando ainda o nosso quadro de instrutores, organizando direitinho, então por enquanto está mais como orientação mesmo, tá? Compreendeu? Sim, senhor. Maravilha. Ô, Cabo, Pois não, coronel? o senhor consegue mostrar pra ele aí, eu acredito que ele já conheça, mas assim, o senhor consegue só mostrar pra ele as funcionalidades da maca aí, por gentileza? Positivo. Maravilha. A maca, soldado, chega mais ou menos aqui nessa... E mentaliza o quê? O quê? O quê? É, sim, senhor. Eu não resisti, Quebec, desculpa. Quebec. Eu não resisti. O senhor se afasta um pouco dela, tá? Senão pode dar um problema de sair outra maca. Chega próximo à vítima e mentaliza a letra E. É, não pode soltar a maca muito próximo da viatura, porque Aham, boca mais uma. o senhor corre o risco de ter um conflito aí. Aí mentalizou a letra E, ela vai se dobrar. Esses equipamentos todos aqui podem ser retirados, tá? Esses aqui de cima, tá? Então aí né? você... Exatamente. O retirar, tal. Esse eu já conheço. Certo. Ele pede pra chegar perto também, né? Positivo. Aí o... Exatamente. Perfeitamente. Aí você chega no pé do ouvido da vítima, pede pra mentalizar o U e deitar na maca. Deitar de costas. Aqui nessa mesma posição aqui, que é a posição... Ou o senhor pode... aqui embaixo, aqui, ó, tem uma luzinha verde. Ou é na posição dos pés do seu... É, daí da sua executa vítima. a marca, né? E novamente... Letra E, mas... Agora sim. Beleza. Vou até a nossa VTR e mentalizo Y. Positivo? Sim, senhor. Aí ela, no momento a nossa fechadura pelo lado externo, ela tá com um problema. Você precisa se adentrar ao seu P1 e fechar a porta externa, fechar a porta. Entendido. Eu acho que é isso. O senhor consegue sair chegando no local, é o contrário, né? Aqui de novo. Perfeito. Retirou. Conduz Novamente. Conduz o paciente até a sala. Exatamente, leva até a sala. Cheguei na sala, letra E novamente, e o paciente. Peço para o paciente se. Exatamente. Tranquilo. Então o único problema que tá dentro é tem que estar dentro da viatura pra fechar as portas traseiras, é isso? Por enquanto, sim. Isso, senhor. Então, isso daí tá acontecendo depois que eles mexeram, né? Ontem ela tava funcionando perfeitamente, né? Mas aí vão tentar entender o porquê que deu esse conflitozinho aí. Né? Sim, senhor. Quando você guarda a maca, tenta fechar a porta lá, Travis. Normal. Porque o técnico tava mexendo, de repente ele consertou. Negativo. Não tá, né? Então faz o seguinte, entra na viatura e desembarca de novo e tenta fechar, só pra ver.
Mas são todas ou só as traseiras? São todas as portas. Todas. Todas as portas. É, então. Cuidado aí, Travis. Vai bater a porta em você. É, tá um pouquinho feio, né? Mas é o que vai ter pra ir fazendo até eles acertarem lá o problema. Então, esse daí é o único probleminha que a gente tá tendo com essa... É que a viatura é muito moderna, né? Aperta 2 botãozinhos lá dentro, ela fecha as portas. Tem o... Se liga ali, ela é automática, essas portinhas aí. Ó, mas enfim, basicamente é isso daí. Alguma dúvida, aluno? Até o momento não, senhor. Maravilha. Então eu vou estar realizando o processo aí de registro do senhor, tá bom? Sim, senhor. Vou pedir pro senhor me acompanhar até a minha sala lá. Se o cabo quiser me acompanhar, pode ficar à vontade. Pode me Posso acompanhar usar o também. bebedouro ali, senhor? Pode. Acabou a água, conscrito? Faz um tempo já, viu? Ah, eu pensei que o Eu senhor já tinha trazido. imaginava já. Eu trouxe, mas Pensei que, dá nada não. pensei que o senhor tinha trazido uma caixa d'água, pô. Não acabava nunca essa água aí. É bem preparado, Ô, né? Coronel, eu preciso num breve X. Certo. Aí eu provavelmente pretendo retornar. Mas se caso eu não conseguir, apenas amanhã. Cabo, muito obrigado, viu, pela prestatividade aí, Imagina, pelo pronto imagina. atendimento. Imagina, Coronel, toma Tá. as ordens. Depois eu vou... O senhor sabe fazer lá as alterações para trocar esses movimentos aí quando o senhor tá mexendo na maca? Como assim? Pra o que assovia? Isso, Eu vou dar uma olhada. Eu acho que tá. eu consigo sim. É bem simples, o senhor vai mexer lá, o senhor vai abrir na sua mente aí, teclado, não é teclado e mouse não, é controle, calma aí, teclado. Ó, o senhor vai lá em teclados, enter, aí o senhor vai em 5M, tá? Perfeito. E aí é só o senhor achar lá os comandos e alterar. Tá bom? Beleza? Positivo. Eu coloquei no numeral aqui, ó. Coloquei o 8, no 2, no 6 e no 4. Ah, a mesma regra, só que no numérico. E eu botei no numérico que é uma coisa que vai interferir menos pra mim aqui, pelo que eu uso. Certo. Eu uso só esse. Então, O numérico pode atrapalhar o L, não sei se o senhor usa o numérico. então, pro L eu já tenho o Morse aqui, né? Se é que você me entende. Ah, entendi. O Eu já. Morse. O meu tem que ser, vai ter. O meu não tem o manche. O meu tem que ser. Mas enfim. Então, soldado. Bem-vindo aí. Pô, muito obrigado, senhor. Agradeço pelo conhecimento transmitido. Parabéns aí pelo seu desempenho, viu? E honre aí essa farda, que é uma farda aí bem pesada. Isso, A responsabilidade é certeza imensa. disso. É uma responsabilidade bem, Bem imensa. bastante, bem imensa. Mas como que eu posso dizer? É algo assim revigoroso. Não sei falar com palavras, mas eu tenho uma honra de vestir essa farda. Fala com chocolate, é um prestígio. É um prestígio. Isso, é um prestígio. Tá certo? Conte comigo Sim, aí, senhor. disponha do Cabo Travis. E tô sempre à disposição do senhor aí. Obrigado, senhor. Até Obrigado, mais. Cabo. Até mais, coronel. Vou dar sequência aqui também, porque o aluno deve estar moído hoje, coitado. Me acompanha aqui, aluno, por favor. Só tomar uma água rapidão, porque daqui a pouco eu vou cair. de Ó, sede o aqui. bebedouro aqui, tá, vai sumir ali. Quando o senhor chega perto, ele tem esse probleminha aí também, não sei o que tá acontecendo. Mas o senhor Não, consegue mas utilizar. dá pra tomar água, tá bom. Dá pra tomar. Rapaziada ainda não identificou esse problema aí não. Pronto, agora não cai mais. Não cai mais não? E Acho lanche, que não. acertei, porque o meu tá estragado. Vamos ali rapidinho. Eu acho que dá pra aguentar. Dá, eu acho que eu vou ali comprar uma rapidinho ali, porque senão quem vai desmaiar sou eu. Deixa eu pegar aqui. Vamos usar essa daqui. Ué, por que não tá vindo? Pegar.
Tá atrasada pra variar. É brincadeira, viu? Os veículos parece que atrasa todo dia. Tem uma viatura atrasada minha, cara. Esse daqui não é possível que tá atrasado. Tá atrasado também? Mentira. Mas Porra. tá alta a taxa pra tirar? Não, é barato, mas tá vencendo muito rápido, cara. Pegar. Vamos ali rapidinho comprar um lanchinho ali. Deixa eu ver como é que o senhor dirige. Tem uma lanchonete saindo aqui à nossa esquerda. Nossa, que carro agilizado. Esse é bom esse carro. A rapaziada toda gosta dele. A UR ela é pesada e um pouco mais lenta, né? Porque devido ser um veículo de médio porte e os equipamentos que ela carrega, então não tem como ser um veículo leve e ágil, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí na condução dela. Livre. Deixa eu botar um lanchinho aqui, porque senão quem vai desmaiar sou eu. Comprar 3 e 3 dogs. E dog eu não vou conseguir comprar. Rapaz, o capitão foi cruel com o senhor hein, naquela barra lá, hein? Ah, faz parte do processo. O capitão é rancoroso, cara. Ele tá louco. Ah, não vai, Ai, não sobe. não vai. Deixa eu tirar o E. Livre. Pronto. Me acompanha aqui, aluno, por favor. Sim, senhor. Aqui, mais perto. Eu vou fazer o registro do senhor, depois eu vou te apresentar o batalhão e os fardamentos, tá? Sim, senhor. O senhor tá vendo o que tá escrito nessa salinha aqui, ó? Já sei. Quando é pra entrar, a maioria das vezes é mijada, é melhor evitar. Exatamente. Nessa salinha aqui eu Sim, gostaria sim. de ver o senhor 2 vezes. A primeira vai ser hoje. Tá? E a próxima é quando eu for dispensar o senhor. Então, Sim, senhor. evita entrar nessa salinha aqui, viu, guerreiro? Sim, senhor. Vamos lá. O RG do senhor é 8411, né? 1184. Ah, 1184, desculpa. 1184. O senhor pode aceitar aí, por favor? Maravilha. Soldado de segunda classe, ok. Show de bola. Maravilha. Registro feito. Eu vou enviar para o senhor, lá no e-mail pessoal do senhor, eu vou enviar 2 convites, tá? O primeiro que eu vou enviar para o senhor é o e-mail interno do nosso batalhão. A maioria dos nossos assuntos são tratados por lá, tá? Documentação, escola superior de bombeiros, treinamentos, esses negócios, as conversas a gente geralmente utiliza mais por lá, tá? Deixa eu ver aqui, convidar. Fábio Aurélio. Chegou pro senhor o convite? Já aceitei, senhor.
Maravilha. Esse aí o senhor não precisa fazer nada agora. Depois o senhor solicita funcional lá. Agora, esse que eu vou mandar pro senhor é o e-mail da Secretaria de Segurança Pública aqui da cidade, que a gente utiliza. Tá? Então nesse aí eu vou solicitar que o senhor já faça a solicitação da sua funcional lá para eu poder registrar o senhor. Poxa, melhorou mesmo a questão da conversa aqui na cidade, né? Tava muito ruim. Eu mandei lá, não sei se tá certo. Favarelli, o nome. É, o nome é Olavo ou é Ah, não, Fábio? não, o nome é Olavo, é pra colocar o nome, é que todo mundo tava Isso, no arroba ali. isso. É porque eles usam o mesmo nome como pro Discord, entendeu? Você edita lá pra gente, por favor? Na verdade eu vou excluir, o senhor faz outros, tá? Prontinho. Boa, ótimo. Perfeito. Vou adicionar os cargos aqui. Corpo de Bombeiro Militar. Deixa eu só conferir. Recruta, Corpo de Bombeiros Militar e servidor público. Ok. O senhor consegue visualizar todas as canaletas até a canaleta que tem arcanjo lá embaixo? Sim, senhor, dá pra ver ali o R a 201 que tá o senhor, 202 disponível, 203 lá e até a Arcanjo. Isso, aquela questão que o capitão estava informando o senhor lá sobre qual numeral que o senhor Sim, vai sim, informar na. pegar que tiver disponível ali e daí se identificar através daquele 202, 203 ali. Exatamente, então Sim, esse senhor. numeral vai ser a identificação da sua viatura, tá? Sim, senhor. Beleza. Aí aqui o senhor tem que o senhor vai precisar consultar depois, claro, se o senhor precisar de ajuda pode me procurar. Mas eu acredito que não vai ser nenhum mistério pro senhor aí não, tendo em vista aí o conhecimento que o senhor já demonstra. Deixa eu ver onde que tá esses negócios aqui, que até eu me perco aqui tem vezes. Examinado. Em documentos. Se o senhor mentalizar documentos aí, o senhor vai ver que tem alguns documentos disponíveis lá. Que é o Conduta Militar, depois o Código de Conduta e Ética Militar, depois o Procedimento Operacional Padrão, esse é bastante importante para o senhor.
tá? E depois tem o uso e aplicação de viaturas. Esse uso e aplicação de viaturas, ele ainda está incompleto, Só mas... interrompendo, senhor, desculpa, mas ó, em qual que tá esse D? O que? O senhor tá falando aí? Em documentos. Você Mas vai lá na aba é no CBMS... SSP? Não, é no SSP. Você vai na aba CBMSP, Ah, não, tranquilo, encontrei lá. tá? Então, o principal que eu aconselho o senhor a dar aquela pincelada para que o senhor consiga realizar os primeiros atendimentos aí, sem muita novidade, é o POP, tá? Que é o procedimento operacional padrão. Lá tem algumas recomendações, algumas coisas que a gente não pode sair fora, isso em comum acordo com a cidade, tá? Então, bastante coisa já é do nosso protocolo, né? E algumas coisas foi acertada de acordo com a cidade necessitava, beleza? Sim, senhor. Então é bastante importante. Aí, posterior ao POP, o senhor vai ter o uso de viaturas, aplicação e uso de viaturas. Ali é bastante também interessante o senhor dar uma olhada, porque tem algumas recomendações sobre como utilizar a viatura, qual viatura o senhor pode utilizar, qual é a graduação que precisa, quais são os cursos necessários e tal. Mas nada muito complicado também. Tendo em vista que o senhor só tem permissão para utilizar o R, tá? Então, Sim, senhor. só vai conseguir utilizar outra viatura após realizar determinados cursos aí e alcançar determinada graduação. Maravilha? Sim, senhor. Certo. Então vamos lá. Agora a gente vai descer ali na sala. E eu vou informar para o senhor aonde o senhor vai bater o ponto do senhor para iniciar serviço e finalizar serviço. Aqui nessa pranchetinha aí, se eu forçar o óculos aí, o senhor vai ver que tem para o senhor iniciar e finalizar serviço. Tranquilo. Maravilha? Mantém serviço para poder acessar lá em cima, né? Isso, é bom o senhor ficar, pode permanecer em serviço. Então aqui é meio que uma salinha operacional, né, guerreiro? Que a gente utiliza para guardar documentos, pranchetas e tal, e realizar alguns procedimentos de operação aí. Senhor. Maravilha? Aqui é a recepção, onde o senhor teve o prazer de ficar sentadinho ali no sofá, tranquilo. Tá faltando uma decoraçãozinha aí, mas você sabe como que é órgão público, né? Eu já fico feliz por poder sentar. É uma dificuldade, órgão público aí, ó, não tem nenhum bebedouro, não tem nada aí, cara. É só o sofazinho mesmo. Maravilha? Isso, senhor. Essa sala aqui é aquela primeira que eu apresentei pro senhor. Então, cara, eu pedi pra Secretaria de Obras lá da cidade fazer uma parede aqui pra separar pra gente, mas até agora não fui atendido. Tá lá na licitação. Vamos ver quando é que vai acontecer, né? Então a gente tem uma central de operações aqui, né? Onde os bombeiros da área operacional e administrativa fica aí organizando as equipes que estão na rua e tal. E aqui ao lado a gente já tem a nossa sala de aula ou sala de reunião. Depende da ocasião, a gente muda a aplicação dela. Beleza? Sim, senhor. Maravilha. Aqui é a sala onde o senhor vai poder comprar os itens que o senhor utiliza no seu dia a dia, no seu cotidiano de trabalho. Pode forçar a visão ali, que o senhor vai ver o que tem aqui para o senhor pegar, porque não é tudo que o senhor vai poder utilizar aqui. Acredito que seja bolsa médica, barreira. E é isso, né? Então, o kit médico é para uso próprio do senhor, tá? Só que todos esses itens tem dentro da bolsa médica. Então o senhor comprou a bolsa médica e a barreira aqui, pelo menos umas 2 ou 3, que é para o senhor garantir um isolamento da área, já é o suficiente para o senhor executar suas atividades. Beleza? Então Sim, foi solicitado para eles botarem aqui distintivo, cones, radiocomunicador, que o senhor vai encontrar dentro da bolsa.
E tirar medicamento, esse negócio, porque bombeiro militar não dá tratamento e não medica. Se o senhor forçar o óculos aqui em mim, o senhor vai ver que o senhor tem a opção de tratamento aí, certo? Sim, senhor. Então, essa função aí o senhor não vai utilizar nunca, tá? Tranquilo, só pro médico, né? Isso, é só pro médico isso daí. Então, assim, a vítima precisa de cuidados médicos. O senhor Leva vai no hospital. estabilizar e vai conduzir pro hospital, Sim, senhor. tá? Aqui, ó, a gente tem um armário onde tem alguns itens de manutenção das viaturas. Se eu for sair, o senhor vai visualizar aí. Então, foi disponibilizado pelo governo do estado aí pra gente pneus, né? Um estoque bom de pneus, um estoque bom de ferramentas, aí óleos de freios, né? Pra estar utilizando nas viaturas. Então, eu aconselho que o senhor sempre mantenha um de cada no porta-malas da sua viatura para o caso de uma emergência. De verdade. Eu já ando nos meus bolsos da calça já com isso. Então, assim, ó, de verdade, é o equipamento que é para uso. Depois esse material vai passar para um armário particular meu, ou seja, eu vou ter que fazer uma planilha onde, na verdade, capitão, vai ter que fazer uma planilha onde ele vai anotar tudo que sai do armário Vai pra ser o gente ter B4 daí, o logística. isso, pra gente ter um controle de estoque aí e também acompanhar aí pra ver se o bombeiro tá fazendo um bom uso aí do produto aí, não tá extraviando ou coisa do tipo. O senhor sabe, né? Ser humano. Aham, os caras não tá comercializando, usando para benefício próprio. Exatamente. Então precisa ter um Tranquilo. controle. Eu até questionei a Secretaria de Segurança, mas eles acharam por bem manter, então eu não tenho olho de Pandora, né? Não consigo ver tudo, né? Mas se chegar em mim alguma informação ou tiver alguma situação onde a gente desconfie que esteja havendo um extravio de algum Mas material isso aí aí. tem como resolver, viu, comando? É só colocar uma câmerazinha aqui, que é a Isso, câmera lógica, sabe? Que dá lá logs, pra ver quem tá certo. comprando muito. Então. E aí a gente controla bastante isso daí, né? Uhum. Pra saber com o que tá utilizando. Enfim. Então eu pretendo criar um documento onde o Bravo ele precise preencher um documento informando qual foi o item que ele usou, qual Em qual viatura que ele viatura, aham. tava, o horário e tudo, pra gente poder ter um controle bem bacana. Isso demanda tempo e demanda pessoal, né? Então, como Não, mas aí só de poder fazer sem depender do mecânico e pagando mais barato já tá de bom tamanho já. exatamente. O senhor pode perceber que ali não tem elevador hidráulico, né? O elevador hidráulico acho que ele não se faz necessário aí para substituição de pneus estourados. Porém, se a viatura aí vier a capotar, aí sim é necessário para desvirar ela. Nesse caso, o elevador hidráulico e a chave inglesa que é necessário para substituição do pneu, isso daí o senhor tem que comprar por sua conta, tá? Tranquilo. Maravilha. Lembrando, o bom estado de conservação da viatura e o higiene é bastante cobrado. Eu sou bastante rigoroso com relação a isso. Então, se o bombeiro retornar para o batalhão com viatura sem porta, farol quebrado, giroflex estourado, pneu estourado, rapaz, dá um zulu. Aí porque- que eu não entendo, né? Se não faz acompanhamento lá igual a polícia faz, como é que consegue? Não entendi. Se o bombeiro não faz acompanhamento, tem que andar em alta velocidade e tal, como consegue? Não, porque assim, cara, às vezes não é nem culpa do bombeiro, né? Que o bombeiro ele sai daqui, ele sai para deslocamento, pra Pode levar uma ocorrência. pancada no caminho, né? Em alta velocidade, e aí vem um louco e arrebenta e passa e acontece, né? Às vezes perde o controle da viatura também, porque é uma viatura pesada, se você bobear o freio dela acaba. Então tem que ter bastante cautela com isso. Então sempre antes de entrar em serviço, já verifica as condições da sua viatura. Tá com o freio dianteiro tá ruim, já o senhor tem o equipamento aí ou leva lá na mecânica para poder utilizar o serviço. O senhor fica tranquilo que eu tenho uma Paraty velha, então carro velho o dono sempre cuida, né? Então. Tem que estar de olho, né? Ficar vazando sempre. óleo, bomba Não, de vazar gasolina óleo em já é top. normal, o estranho é que você não vaza, né? O estranho é se não vazar, verdade, verdade. É isso aí, Mas chegou na garagem, não tem mancha de óleo, acabou o óleo. certo. Tem duas observações que eu queria fazer com relação ao batalhão, que é questão de comportamento. O que eu mesmo considero impróprio dentro do batalhão? O policial andar correndo pra lá e pra cá que nem louco, pulando que nem doido. Isso daí me incomoda bastante, eu tenho problema com isso. Então se eu ver aí o policial
andando aí de forma desorientada no batalhão, eu vou dar uma mijada. Ou vou pedir pro capitão tomar conta. Né? Descarte de material de resíduos, de lixo, equipamentos que o senhor tenha que esteja danificado. A gente teve a construção do heliponto ali ontem, aí foi removida a nossa lixeira. Mas tem ali na frente, ali na fora. Ali. Isso, eu Eu sei solicitei. bem porque eu já trabalhei com reciclável, então eu já sei tudo que tem as Já lixeiras sabe grandes aí. tudo, né? Opa, Eu solicitei pra botarem uma lixeira pra gente ali na parte ali onde tava a viatura ali, bem naquele cantinho ali, eles vão colocar. Enquanto não tem, atravessa a rua e descarta dentro da lixeira, o lixinho. tá tranquilo. Eu sou oriundo de Curitiba, né? O senhor conhece o ditado, né? Que tem papel de bala que a gente chupa e te guarda no bolso pra jogar no lixo. Exatamente, rapaz, eu passei um tempo em Curitiba aí, realizando alguns trabalhos e quase parei de fumar. De tão limpa que é a cidade. O pessoal aí tá de parabéns, viu? O pessoal aí tá de parabéns. O cara sai de São Paulo, chega no Paraná Foi um aí. trabalho de anos e anos, viu? De Ah. conscientização. Não é brincadeira não. O ser humano é terrível, né, cara? Vamos dar sequência aqui. Deixa eu mostrar pro senhor o fardamento agora. Ah tá, e a terceira observação é trocar a vestimenta. É, por isso que eu fiquei meio assim quando mandaram tirar a camisa. Trocar a vestimenta, cara. Aqui ó, a gente tem o nosso vestiário. Então, o bravo não pode trocar de roupa em qualquer lugar não. Porque se tu tiver trocando de roupa em qualquer lugar, vai tomar mijada. Se eu ver ou o outro superior ver aí, é um padrão que a gente utiliza, né? Fora o padrão de sempre se apresentar ao oficial superior, se o senhor tiver fardado e ele também tiver fardado. Se eu não tiver fardado, eu não faço questão que se apresente, né? Se o senhor quiser fazer as honras, aí fica a seu critério. Mas se eu estiver sem farda, eu não faço essa questão. Mas eu fardado... Eu não sei se o bombeiro tá usando a B2, né? Com parte investigativa do bombeiro também, mas daí você pode acabar queimando o disfarce do bombeiro também. Exatamente, exatamente. Então vamos lá, se o senhor mentalizar o Força 10 aí, o senhor vai ver que tem alguns fardamentos aí. O senhor vai utilizar, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo. Esse aí, ó. Não, é o primeiro mesmo. Isso, esse aí. O senhor vai utilizar. Que tem a descrição de aluno aí no peito direito do senhor, certo? Sim, senhor. Tá. Aluno PM ainda não usa divisa, tá? Não tem borrachado. Após o senhor ser aprovado aí no período de estágio aí, que geralmente é 15 dias, mas pode, de acordo com o seu desempenho, pode se abreviar. Aí o senhor vai passar a utilizar esse mesmo fardamento que eu estou utilizando, com a devida identificação da divisa aí, na gola da jaqueta. Beleza? Sim, senhor. Aí nesse fardamento do senhor, o senhor precisa alterar, acho que o senhor precisa alterar essa calça aí. Deixa eu só ver aqui o número. Não sei por que ficou assim. Não, acho que a calça tá certa. Deixa eu só ver aqui. O senhor precisa colocar a camisa 153, por favor. A camisa ou a jaqueta? Camisa 153. Primeiro, quinto, terceiro. Colocou? Essa aí? Isso, essa daí, que ela tá Senhor. de posse aí do seu rádio comunicador. Usa o canal 93 no rádio mesmo? Canal 193 no rádio comunicador, tá? E esse radinho o senhor pode pegar dentro da sua bolsa médica aí, se o senhor já comprou. Com relação a porte de arma, o senhor tem arma? Não, senhor. Tá. Bom, então porte também o senhor não tem, né? Pessoal. Não, senhor. Tá. Então assim, eu tô vendo uma situação que geralmente por padrão eu não permitia que o bombeiro trabalhasse armado, tá? Porém eu tô pensando em abrir uma exceção posterior a sargento, eu vou estar liberando a utilização do armamento, o porte do armamento durante o trabalho também. Porém, por ser policial militar, o senhor tem direito ao porte de arma que a prefeitura está agilizando pra gente, tá? Então o senhor vai poder estar indo no local, fazer a compra do seu armamento, a quantidade de munição correta, o senhor está utilizando ele em apaisana, tá? Então fardado o senhor não vai estar armado até o senhor atingir a graduação de sargento aí, tá bom?
Sim, senhor. Por que sargento? Eu pensei em sargento. Porque o sargento ele já tem uma instrução mais afinada, já tem um controle emocional um pouco mais trabalhado e tal. Então, o risco dele fazer uma merda aí pela cidade é muito menor do que se eu entregar o porte e liberar o aluno PM ou um soldado primeira classe. Trabalhar armado aí, o senhor tem um padrão, um nível um pouco mais elevado que os outros, que a gente habitualmente recebe aí, mas infelizmente eu preciso seguir o protocolo, não posso abrir exceções, porque senão eu depois eu fico travado nessa exceção aí, porque qualquer um pode me questionar, né? Então, os procedimentos eu preciso seguir. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Agora vamos lá ver a viatura do senhor. Alguma dúvida aí, soldado, enquanto isso? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Vamos lá ver a viatura do senhor agora. Ah, tem mais uma salinha aqui que eu queria mostrar pro senhor. Aqui tem um bebedouro em algum lugar. Eu não sei onde que tá, porque eu não consigo ver. Acho que a cozinha o senhor já conhece, né, de outras épocas. Opa. Eles vão botar pra gente aqui, deixa eu ver se já puseram. Ele ia botar a geladeira aqui pra gente guardar alimento, mas ainda não tá. Pedi pra botar um bebedouro também, ele disse que botou, mas eu não sei aonde, deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. Tentando resolver essa cola no rádio aqui, mas tá difícil. Colou na sua mão? Também? Não tá não, pra mim não tá não. Menos mal. Ó, aqui essa TV funciona, tá? Então, pra mim ela funciona no Força 1, mas pra maioria das pessoas é no Força 2. É no Força 1, é. Força 1 também? Uhum. Então o senhor consegue utilizar ela aí, se tiver plantão estiver tranquilo, o senhor pode subir pra sala aqui e ficar aí no seu repouso, ficar aí no seu... em alerta, né, claro. Aí pode utilizar aí, fazer uso da TV aí, fica à vontade aí, relaxar. Uma pergunta que eu tenho, senhor. Eu ouvi o capitão mencionar lá embaixo, o senhor falando agora também sobre a questão de permanecer no aquartelamento. O senhor tem algo contra a gente fazer uma permanência na praça ou no hospital para poder ter integração com a comunidade? Olha, geralmente eu uso como padrão, eu já usei em outras cidades que a gente estava lotado, pra quando o Bravo tá sozinho aqui no batalhão, porque é muito triste ficar aqui sozinho. Chega uma hora que você cansa. Então assim, eu não tenho problema em que se tiver apenas um Bravo em serviço, que ele se desloque e fique lá no hospital ou fique em algum ponto da praça, tá? Mas assim, sempre se resguardando e pronto para o atendimento. Entrou outro Bravo em serviço, guerreiro, desloca pro batalhão, né? Porque viatura de bombeiro ela só sai do batalhão para atender a ocorrência e depois retorna. Sim, senhor. Tá bom? Então assim, para ficar no hospital somente ou para ficar em qualquer um outro ponto da cidade, geralmente pontos de grande movimento, né? Que é a praça ou o hospital. Aí eu não vejo, eu não me oponho, né? O capitão também não se opõe. Porém, se tiver um segundo Bravo aí em serviço, ou seu irmão tá a mesma equipe com ele, caso esteja abaixo de ocorrência, ou ele abre e compõe outra equipe e mantém a comunicação via rede Cobom aí. Rede Cobom, importante frisar isso daí, não é para conversa pessoal, não é para combinar happy hour, chazinho da tarde, joguinho de sinuca, serviço relacionado a deslocamento da viatura e atendimento de ocorrência, tá bom? Então xingamento, ofensa, brincadeiras, essas coisas aí não é permitido na rede. Tranquilo? Sem problema. Maravilha. Então, no Força 9 do senhor aí, roupas, eu deixo salvo uma roupa civil,
né? Porque como o fardamento o senhor consegue pegar direto ali pelo Força 10, É o que eu imaginei já quando fui ver lá, quando o senhor mostrou o armário do fardamento, foi o que eu já tava pensando. não faz sentido você salvar o É, fardamento, né? não. Aí perco, eu tenho que pegar lá na loja de roupa, escolher todas as roupas de novo. Toda hora, e é chato pra caramba. E essa daí é mais chata ainda, essa loja aí, né? Porque tem que desdobrar roupa por roupa lá pra você ver o modelo. É, não tem um mostruário, né? É horrível. Mas enfim, vamos lá. Agora o senhor vai ter o privilégio aí de pegar o nosso novo modelo de UR que foi entregue ontem, né? Tem algumas coisinhas que eu pedi para ser alterada ainda, que é a questão do emplacamento, para pôr o emplacamento Mercosul e tal. E a questão da porta que tá um pouco invertida, mas o senhor vai entender lá agora. Vamos lá. Pode fazer as honras aí, puxar sua viatura. É a ambulância, tá? Soldado, uma coisa que é importante eu vou informar pro senhor. Caso o senhor tenha curiosidade em conhecer as outras viaturas, o senhor não tem permissão para sair daqui do batalhão com elas, tá? Então o senhor vai... Pega ela na garagem. Não tem jeito não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, posso ficar tranquilo que eu não sou curioso assim não. Tá, não, mas assim, cara, eu queria ver como é que é essa viatura e tal. O senhor pode puxar ela aqui, entrar dentro dela, abrir as portas e tal, ligar o giro e tal, farol. Mas o senhor não pode sair do batalhão com elas, tá bom? Tranquilo. Pra gente manter um padrão aí. Então o senhor vai destrancar ela e vai movimentar as portas aí, pro senhor já ir se acostumando. Aí aqui é a questão das portas, né? A porta traseira direita e a porta traseira esquerda e o porta-malas. Deixa eu testar esse negócio aqui, que eu tenho um caguete. Ah, tá vindo, tá vindo. Aí, ó. Deixa eu ver pra guardar. Não, tranquilo. Então, agora é a questão que o senhor não consegue fechar as portas, certo? Não, mas daí tem que entrar lá. Isso. Ficou linda demais, né? Olha os faróis dela. Qual que altera a sirene? Não altera, cara. Eu acho que era Ctrl P, não é? Ctrl P. Ah, você quer alterar o giro? Não, alterar o som dela. O som é no R. O senhor liga... Isso, no R. Ah, não, tranquilo. Olha os faróis dela. Dá uma olhada nos faróis dela aceso. Muda ele. Aí, ó. Só Caçar faltou... coruja, aqui pra caçar tatu, aqui é pra caçar coruja. Só faltou o terceiro tempo, né? Só os farolzinhos de milho aceso. Ah, mas tá excelente. Mas ficou linda essa viatura. Nossa, essa daí... Não, aqui eu vi um detalhe aqui que... vamos comentar aqui já. Ah, do Uma esguicho. coisa que eu vi do outro lado lá na porta do lateral lá. Do esguicho? Não, da porta lateral. O que tem a porta lateral? Vamos ver se o senhor percebe uma diferença aqui. Olha pelo lado dela aqui, ó, como ela tem profundidade, ó. Pelo lado, deixa eu ver. Tipo assim, o senhor olha. Antes era como se fosse uma folha de papel, sabe? Não, essa VTR é perfeita, cara. Linda, Outra linda, coisa linda. também é, olhando por baixo ela aqui, o rodado não meio que some, sabe? Ele Sim, continua lá. não, fica fixo, fica fixo. Aham. A janelinha agora com essa
esse vidrinho aí, né, que você consegue abrir e tal. É, deveria conseguir abrir, né? O único problema dela é que se o senhor usar lá o painel, lá o Força 9 no painel, o senhor vai ver que a porta, aquela porta lateral ali, geralmente... não, mas isso é bem menos, É, geralmente é porta-malas, né? Mas aqui tá Aham. invertido. Eu pedi pra acertar depois, eu acho que não é difícil. Ah, eu não. já memorizei já as duas últimas, são as duas traseiras e a do meio é a lateral. Isso. Então, guerreiro, é isso. Posso guardar, senhor? Pode guardar, fica à vontade. Prontinho. Tá. Então, sendo assim, eu finalizo as instruções por agora. Caso o senhor tenha dúvida aí, pode solicitar de preferência pelo Discord, pelo e-mail interno do Corpo de Bombeiros. Tá? Eu vou estar fazendo o registro do senhor lá para o senhor ter acesso. E no mais aí fico à disposição, caso o senhor precise. Sem alteração, né? Vou só pedir para o senhor se colocar em posição de sentido aí. Eu queria que os outros meninos estivessem aqui para fazer as honras aí da recepção, mas não foi possível. Dessa forma, eu, Coronel PM Elídio Galego, recebo o aluno PM, soldado de segunda classe, Olavo Pacheco, nesse batalhão, com honras e méritos aí pelo grande sucesso no processo de admissão, de recrutamento. Espero que o senhor tenha uma excelente jornada, que o senhor empenhe o máximo do seu potencial em prol da sociedade, servindo e honrando o seu fardamento, como protegendo com a sua própria vida. Sendo assim, seja muito bem-vindo ao nosso batalhão, aluno PM. Obrigado, senhor. Eu, aluno soldado Olavo, agradeço todo o empenho da equipe na minha formação e prometo me doar o máximo para honrar esse fardamento. Parabéns, aluno, seja bem-vindo. A partir Obrigado. desse momento, a sua alma pertence ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eita, mas é Maravilha. tanta gente que tem minha alma já que eu tô devendo. Legal. Importante, tá? Lembrar o senhor aí que acredito que deva constar isso no documento de APH avançado. A utilização da luva, sempre que o senhor for manipular algum paciente, alguma vítima, tá? Eu tô sem luvas agora no momento porque a gente tá fazendo esse procedimento de administrativo aí de instrução, tá? Mas a luva é primordial, o senhor tá fazendo uso. No caso de paciente aí que for de alguma ocorrência, o senhor pode estar removendo os itens deles, coloca em uma caixa, o que for ilegal, né? Coloca em uma caixa e entrega para os policiais que estiver no local, procura pelo comandante da operação lá, pelo comandante da equipe e entrega para eles o material. Se for policial, mesmo procedimento, retira tudo que é do estado lá, armamento, documentação e tudo, e entrega pro superior do guerreiro que tiver tido problema de... Rapaz, tá piscando alguma coisa pro senhor? É uma viatura da PM aqui na frente. Então, guerreiro, eu acho que assim, o mais o senhor vai conseguir assimilar aí com o tempo, dando uma breve estudada aí nos documentos e sem muita alteração aí. Sim, senhor. Agradeço todo o empenho aí. Antes de dormir, eu vou dar uma estudada na documentação pra não fazer feio. Não. Eu acredito, eu acho que eu duvido que o senhor consiga fazer feio em alguma situação aí, porque desde o momento que eu conheci o senhor aí e vi a forma que o senhor se comporta, eu acho que a gente acabou tendo uma grande felicidade em ter o senhor aí integrando a nossa corporação. Obrigado. Opa, Bilão. Quem é esse louco, cara? Opa, Bilão. Boa noite. Já até sei quem é. O Coronel David aqui. Ô, meu coronel, como é que você tá? Tô indo aí na tranquilidade, graças a Deus.
na luta, né? Machucou o joelho, coronel? Oi, rapaz, eu vou passando ali, tomei uma topada ali, chutei uma pedra, acabei batendo o joelho na parede. Certo, deixa eu apresentar o senhor aí. Esse daqui é o mais novo aluno PM aí do Corpo de Bombeiros. Acabou de finalizar o processo de recrutamento aí, com louvor, viu? Excelente guerreiro aí. Pra gente tá sendo uma grande felicidade ter ele aí no nosso grupo. O Fruta, esse daqui, ó, é o Coronel PM David. Ele é comandante do 32º BPM. É BPM-M lá, né, o Coronel? Positivo. É isso, comandante lá do 32º BPM-M aí também. Excelente oficial aí. Bem prestativo, tá sempre disposto aí a nos ajudar aí no que a gente precisa. Tá uma honra, Coronel. Aluno Olavo aí se apresentando. Pode descansar, guerreiro. E aí, coronel, como é que tá a situação lá do seu pessoal, coronel? Cara, sinceramente, a situação tá bem complicada, porque o pessoal tava inativo aí. Certo. Aí eu tava cobrando, não tava tendo resposta. Aí a Secretaria de Segurança aí resolveu exonerar todo mundo do painel. Aí quem quisesse continuar no painel lá das guarnições, teria que me procurar aí. Certo. Mas houve alguma resposta? Até o momento eu não obtive resposta não. Ô, coronel, mas eu vou falar um negócio pro senhor. Fica firme aí, viu? Porque tá vindo novidades aí, né? Eu não sei se o secretário conversou com o senhor lá, o Chay. Não, ainda não tive essa oportunidade ainda não. É, parece que vai ter um investimento aí na divulgação da cidade e tal. Então, logo mais aí o senhor vai se sentir privilegiado aí também. Espero que o senhor consiga padronizar a sua equipe aí também, coronel. O senhor é um policial aí exemplar, viu? Eu tô procurando aí um pessoal de responsabilidade, que nem eu já tinha falado. Porque se for para continuar desse jeito aí, não vai continuar não. Vou remover do painel. Já tinha comentado com o Shark, eu falei, ó, tem a galera que tá inativa aqui. Eu vou estar removendo todo mundo do painel. E eu já mandei mensagem, tanto no e-mail quanto no privado, e ninguém me responde. Então eu vou estar removendo, porque desse jeito, tipo, tá lá o painel cheio, mas você não vê uma viatura na rua, aí fica complicado. Exatamente. É um problema isso daí, porque o que a rapaziada precisa entender, cara? Policiamento não é só acompanhamento e troca de tiro não, pô. Deixa só eu desligar essa PSP aqui, senão a gasolina dela vai tudo embora. Nossa, é mesmo, hein? Então, a rapaziada precisa entender que policiamento não é só troca de tiro e acompanhamento não. Tem muita coisa além disso daí, né? Então... Ah, positivo. A galera tava achando, pô, que policiamento é só questão de trocar tiro, correr atrás de gente aí, pinote, não é isso. Não é só isso daí não. Isso daí Eu é até pra... comentei, não sei se os senhores viram, lá, se eu não me engano, foi nas sugestões lá, pra colocar pelo menos um pessoal andando na rua aí pra tocar umas QRU diferentes. Porque tipo, tava tocando QRU só de troca de tiro e rouba caixa e tal. Então, tipo, tendo um pessoal na rua aí, vai tocar umas QRU tipo tráfico, roubo a veículo. Entendeu? Então vai tocar uma variedade de coisas aí, não vai ficar repetitivo. Exatamente. Ajuda bastante, né? E pro senhor que é rádio patrulha, então é o foco, né? Seria o foco, né? É o foco. Sobre isso aí também eu queria comentar até lá com o Shark, porque tipo, não faz sentido a gente ser uma militar, né? Como nós somos militar, e a gente não poder fazer patrulhamento nas periferias aí, nas comunidades, porque fora daqui da cidade, não sei se vocês já viram,
patrulhamento de rádio patrulha, sobe sim a comunidade, faz um patrulhamento normal, como qualquer outro lugar, só não vai em operação, né? Eu nunca vi em operação, mas patrulhamento comum, normal, de rotina, eu já vi já. Não, tem sim, pô. Tem sim. Aí, tipo, Que é São foi Paulo, pô. passado que a gente não poderia subir essa comunidade, então eu achei isso aí bastante errado. É, mas isso daí é critério da prefeitura, né? Porque São Paulo, que isso acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não sobe, né? Mas aqui em São Paulo não tem restrição não pra polícia militar qualquer. Qualquer Lógico. lugar é lugar, entendeu? Lógico, existem pontos que tem um determinado risco, né? Então, os policiais evitam por orientação dos comandantes devido à complexidade que é o local e tal, que já é um local conhecido. Não, é isso, mas é aquela, né? Não é no comum a viatura tá passando, os caras tá atirando à toa na comunidade. Os Não, caras, não. tá ligado? Não vai atirar à toa assim, tipo, só porque tá passando. É esporádico. Os cara evitam o máximo de fazer qualquer ação contra a polícia na comunidade, porque eles estão ligados. Qualquer reação deles vai ter uma contra-reação nossa e vai embaçar tudo pra eles. Exatamente, atrapalha o desempenho lá deles lá, né, meu? Imagina só, passa lá a viatura, pipoca uma viatura, tem investigação lá, descobre onde é que é o Mocó, e aí? Eles chamaram a polícia pra dentro. É isso, entendeu? Então, não tem sentido a gente não poder fazer uma incursão de patrulhamento numa comunidade. Não faz sentido nenhum isso. Não mesmo. Mas é que aí tem um porém disso, coronel, se o senhor me permite. Claro, guerreiro. Aí tem que ter uma tropa bem consciente de que nem todo mundo que mora na comunidade é maloqueiro também, né? Não, é que não tô falando. A gente vai entrar, fazer um patrulhamento normal, entendeu? Tipo, a gente tá subindo a comunidade, um exemplo. Aí avista uma pessoa descendo, a gente vai abordar, revista, não tem nada, pô, vida que segue pra ele e pra gente. A gente continua a nossa e a dele, entendeu? Ah, não devo nada, não deve nada, a gente chegou, tá tudo de boa? Pode ir embora, irmão, tranquilo, dispõe da militar e é isso aí, vida que segue. É porque eu falo isso pro senhor porque eu já vivi numa cidade aí no interior de São Paulo também, um tempo atrás aí, e eu não podia botar o pé pra fora que eu era abordado. Ao tempo inteiro, às vezes era 3 vezes no dia pela mesma equipe. Aí eu um dia fui fazer a besteira de perguntar, mas pô, por que vocês me abordam tanto? Ah, não te perguntei nada. Tipo, sabe, esse tipo de tratamento que não pode acontecer com o cidadão, porque eu não fazia nada errado, pô. Não, jamais. Toda vez que eu abordo alguém, porque eu tô sendo abordado? Você tá sendo abordado que se agiu de forma suspeita, você tá sendo abordado porque é uma abordagem comum aí, de patrulhamento e tal. Entendeu? Sempre tem explicativo. Então, todo mundo que entra no meu batalhão, eu oriento, toda vez que abordar, não aborda tipo do nada. Só aborda, tá suspeito, tá? Tô achando suspeito. Vamos lá, aborda, não viu que tem nada, irmão, te abordamos por isso, tal, você não tá com nada, então pode estar seguindo sua vida normalmente, disponha da militar e acabou, entendeu? O padrão é Uma esse, vez eu ouvi uma frase, coronel, que falava assim, que não existe abordagem de rotina, porque a rotina de abordagem, ela é para o policial, para o cidadão, a ser abordado é fora da rotina. É isso, porque nossa rotina aqui é diferente, né, de quem tá como transeunte aí na via, na calçada, qualquer ação aí. Então, tipo, pra nós é comum. É só mais um que a gente tá abordando. Pra ele é uma novidade, né? Ele tá sendo o abordado. Então, eu gosto de falar assim, porque eu fui abordado? Não, a gente só te abordou porque a gente tá em uma averiguação, assim, assim. Então, a gente tá fazendo uma abordagem aí no senhor. Pronto, acabou, entendeu? Ai, eu desejo muita sorte ao senhor colocar isso na cabeça dos seus conscritos aí. Porque o que eu tenho visto aí, rodeando no interior de São Paulo aí, o pessoal tá vindo aqui achando que tem uma arma, é todo poderoso, viu? Olha, eu vou falar aqui, se os senhores me permitem aí. O Coronel David, ele vai ter um grande privilégio. Por quê? Ele vai ter a oportunidade de reestruturar o batalhão dele e colocar os polícia que ele achar que se enquadra no padrão e no perfil de policiamento que ele pretende implantar na cidade, né? Então assim, é trabalhoso, é cansativo, né? Aí vai ser, pelo menos aí, pode colocar aí na ponta da caneta aí, ô coronel, o senhor vai ter aí uns 2 meses aí de trabalho intenso, até que o senhor consiga montar
um quadro aí bacana, né? Uma rapaziada consiga desenvolver uma graduação um pouco mais elevada e tal, mas depois é compensador. Porque assim, às vezes eu fico observando os meus guerreiros aqui, é um batalhão pequenininho, a gente agora tá tendo a oportunidade de ter o soldado Olavo aí como nosso 8º integrante. Mas eu vou falar pro senhor, às vezes eu fico acompanhando os meus meninos trabalhando, eu fico só acompanhando. Cara, eu fico lisonjeado, assim, sabe? Porque eles fazem o máximo para aplicar todas as orientações que são passadas. E eu não aliso, viu? Eu vou falar pro senhor, eu não aliso. Né? Então, É gratificante, né? é A gente vê gratificante. que o nosso trabalho está sendo bem empenhado aí. Só para o senhor ter ideia, hoje mesmo eu acabei de advertir um cabo que não conseguiu se apresentar para mim. Passou por mim, foi olhar minha viatura e tal. Eu falei, cabo, e aí, qual que é essa postura sua aí, meu? Aí eu já dei aquela mijada, ele ficou chateado, aí acabou se ausentando na minha presença, aí ficou pior ainda, porque eu nem ia advertir ele, mas por ele ter se ausentado, isso não se faz, né? Jamais se deve se ausentar na presença do seu superior. Deve informar, solicitar, né? Informa, ô comando, eu preciso me ausentar aqui, o senhor me dá licença e tal, né? Procedimento. Então aí ele errou de não se apresentar e depois errou de se ausentar. Então aí não teve como. Tomou logo uma advertência e mais duas que ele tomar é tchau e benção. Entendeu? Mas isso é simples, Cornel. Isso aí é simples. É só a pessoa sempre lembrar que, como ela é uma pessoa e ela quer se sentir maior do que um objeto, ou uma viatura, ou um quartel, ou uma farda, é só ela respeitar outras pessoas, sempre colocar a pessoa em primeiro lugar. Exatamente. Isso daí isso é primordial, você se colocar no lugar do seu próximo, né? Tipo, É que é muito modinha falar, como é que é? Empatia, né? A palavra empatia é bonita, né? Agora demonstrar empatia é difícil, né? Isso é difícil, isso é difícil. É fácil, né? A gente querer ter empatia com as pessoas. No caso, as pessoas têm empatia com a gente, mas a gente ter empatia com as pessoas é difícil. É fato, isso daí é verdade. Fazer que no caso, voltando ao assunto dos batalhões, eu até tinha feito 3 cursos junto com o ex-diretor da PRF. A gente estava tentando aplicar, mas todos os dias que a gente ia aplicar, a gente não conseguia porque não dava quantidade de conscritos nem de bilhos, entendeu? Na hora do curso. Então a gente adiava, não dava certo de novo, a gente adiava novamente, não dava certo. É tanto que eu tô com os 3 cursos aqui para aplicar pro pessoal que entrar aí agora. Mas ninguém se manifestava? Pô, coronel, esse horário pra mim não dá, não sei o que. Era silêncio total? Silêncio total. Aí não. É aquele negócio do cara que ia ir na festa só pra comer o bolo, agora ir lá quebrar os ovos e fazer a massa, ninguém ajuda. É, ninguém quer ir, né? Na hora de fazer e montar a festa, ninguém quer ir, todo mundo só quer chegar e achar pronto. Entendi. É complicado, viu? Eu vou falar pro senhor, viu? A rapaziada aí tá muito emocionada, coronel. Então precisa reeducar, né? O policiamento aí da nossa vida aí. Porque a rapaziada tá muito emocionada, só quer saber de ação e loucura. Teve um amigo meu uma vez que ele falou assim pra mim: cara, pare de tentar mudar o Enzo Gabriel, com todo respeito ao nome e à geração, que esse Enzo Gabriel que vive foi criado num quartinho todo iluminado de RGB, e quando ele fala tô com fome, aparece um pai ou uma mãe levando a comida no prato para ele lá, ele não precisa nem fazer sua comida, nem lavar o prato, nem ir na cozinha para comer lá na copa da casa. Não adianta que você aqui não vai ensinar, você vai ter que só filtrar. Porque a gente tá vivendo um momento muito delicado com isso aí. Todo mundo vê. Eu admirei muito uma coisa que eu ouvi hoje do seu capitão, Coronel Galego, que é assim, questão de padrões, né? Basicamente é isso que a gente precisa nos cursos, é colocar padrões. O curso é feito para isso, para a gente padronizar o atendimento, tanto da polícia quanto do bombeiro. E eu acho que até o pessoalzinho lá das quebradas deve ter um padrão deles também, né? Se não tiver, vira bagunça. Sem padrão, vira bagunça. Eu acho que é isso que o pessoal tem que entender. Com certeza, né? Tá ligado que se chegar no erro lá, ele vai ser cobrado. Os caras são mais organizados do que a polícia em muitos lugares, Olavo. É porque lá a punição pega pra valer, né? Pega lá o cara morre, né? Exatamente. O pessoal lá é bem organizado. Tipo, às vezes eu acompanho algumas coisas aí pela TV, eu falo, caramba, mano, como que os caras têm essa criatividade? O negócio é tenso, mano.
É aquela, né? Os caras buscam um padrão aí que eles lá formam, porque se não seguir o padrão lá, tá ligado? É expulso ou morto. De duas uma. Se você ainda tiver o privilégio de ser expulso, você tá no lucro, mas se não tiver execução, e acabou. Aí Ah, agora é vida que segue. exatamente, eles deitam o cabelo mesmo. Põe pra dormir e acabou. Deixa eu ver aqui. É, mas vai ser difícil. Desculpa, esqueci o nome do senhor, é Coronel? Pode me chamar de Reis, fica mais Coronel fácil. Reis. É, Coronel Reis, vai ser difícil pro senhor, porque achar gente disposta a seguir a hierarquia e ter disciplina tá cada vez mais difícil, né? Tá cada vez ficando pior pra fazer essa questão aí. Ah, fazer que nem o caso. Agora à noite tinha um filho meu, que ele tá aqui me mandando mensagem no meu e-mail direto. Ah, me coloca como tenente coronel, me coloca como tenente coronel. Eu tenho mais dias eu tenho mais dias on na cidade e tal. Só que, tipo, toda vez que eu entro pra fazer a patrulha, que ele diz que tá on, eu nunca acho ele no batalhão. Aí eu vou e mando mensagem, ó, Billy, tô aqui pela cidade, tô aqui esperando. Não, tô chegando aí, beleza. Nada. Não chega, não chega. Aí quando eu vou olhar lá no e-mail, ele tá em outra cidade. Eu Aí. pego e mando mensagem. E aí, Billy, vai vir? Ah, tô chegando, tô fazendo um exemplo. Esses dias você falou que tava tomando um remédio. Não, eu tô tomando um remédio. No meio de um patrulhamento, eu tô com o QR Caixa. Ele lá, parado. Eu, bora, Billy, cadê você, Billy e tal? Não, calma aí que eu tô tomando um remédio. Eu nunca vi uma pessoa passar de 30 minutos para tomar um remédio. Você Pois trabalha é. numa farmácia, então, pô. Não, ele devia estar procurando numa caixa do mais ou menos assim de 1 metro de altura, que ficam cheio de remédio, porque para você tomar um remédio demora 30 minutos. É complicado ver essa rapaziadinha aí. Mas e aí ele ainda tem a pachorra de... Primeiro que já tá totalmente errado de solicitar pro comandante uma graduação, né? Não, ele já tá, tipo, já tá uns 3 dias, ó, ele queria abrir a unidade BAEP. Eu falei, não, eu posso até ver essa questão aí, mas deixa nosso contingente aumentar mais. Não, beleza. Entrei pra patrulhar com ele. Ô, vamos de BAEP. Eu falei, irmão, não dá certo. A gente é militar, a gente tem que priorizar a nossa unidade. As subdivisões aí é depois. Não, tranquilo. Aí agora tá me pedindo pra ser tenente coronel, porque disse que tem mais dias online na cidade. Eu tô procurando ele. Toda vez que eu entro, eu não vejo ele. E os senhores têm lá o bate-ponto também? Temos. Ah, mas esse ele só vai bater o ponto se ele entrar em serviço ou não? Não, você consegue bater o ponto mesmo fora da cidade. Lá no e-mail. É, Você isso é consegue fato. bater o ponto. Isso é fato. Mas é aquela, se eu achar de ponto batido e eu procurar no Battle, né, eu chamar na rádio e ninguém me responder, é advertência na hora. Certeza, certeza. É desvio de conduta, né? Desvio de Aí conduta. eu posso até, dependendo da situação, eu exonero do painel, exonero no e-mail, só mando um aviso, ó, você tá sendo exonerado porque você tá colocando que tá em patrulhamento e não tá na cidade. Que conduta sua é essa aí? Por Acabou, falar já em- foi. Por falar nisso, coronel, eu não sei como que o senhor vai proceder aí, mas nesse caso, não esquece de colocar lá na lista lá em cima lá os policiais que o senhor estiver dispensando aí, para que a gente consiga ter um controle depois aí, viu? Tipo, ele vai se candidatar para outra guarnição aí, a gente consiga saber se ele já tem uma trajetória aí meia zoada e tal. Não, tranquilo, pode ficar tranquilo referente a isso, que todos que eu tá colocando pra fora aí por falta de interesse ou por qualquer outro motivo, eu vou estar assinalando lá. Porque assim, ó, aqui dos meus bombeiros aqui, eu já vou ser bem sincero de falar pro senhor, eu só autorizo transferência do bombeiro militar para rádio patrulha ou para uma outra especializada, caso ele faça a prova e passe, eu só autorizo após 1 mês e meio. 1 mês e 15 dias aqui no certo, né? batalhão, servindo. Não adianta ele entrar hoje, amanhã prestar o concurso do BAEP, da Rota, da Força Tática, do GAT, do COI, não Eu adianta. tava querendo ver com a secretaria e com o Shark pra, tipo, a gente montar a força tática, a rota, só com o pessoal que passa pela militar. Mas é o padrão. Porque, ó, outra,
tava tendo um coronel pra rota, um coronel pra força tática e um coronel pra militar. E eu até assinalei isso aí, ao achar que isso estava errado, porque só existe um coronel, que é o coronel da militar, que ele é responsável pelas subdivisões tanto da rota, quanto do choque, quanto da BAEP Não, e as demais. Mas rota, BAEP e choque não é subdivisão, é batalhão, pô. Mas pô, é subdivisão, pode Não é pesquisar não. lá. Não é não, é especializado, batalhão é especializado. Subdivisão quem tem é Polícia Civil. A Força Tática era uma subdivisão da Rádio Patrulha, uma especializada da Rádio Patrulha, então por isso era uma companhia, mas depois, agora recentemente, se tornou um batalhão de Força Tática também, então já não responde mais. No caso, já não responde mais ao 32º aqui na cidade, né? Então a pesquisa que eu fiz aí estava bem desatualizada, então. Eles respondem diretamente ao Comando Geral da Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública, né? Lógico que assim, numa situação de hierarquia, sim, se o senhor está com a sua viatura de comando na rua e o senhor se depara com um tenente-coronel de Força Tática fazendo bizonhice, lógico que o senhor tem autonomia total de orientar ele, né? Chamar atenção, levar para o superior dele ou até mesmo seguir com os procedimentos. Mas assim, ele não é o procedimento da Força Tática não é submetido ao procedimento da Rádio Patrulha, entende? Porque é um batalhão. Se separou. Então a pesquisa que eu levantei aí estava desatualizada. Eu vou pesquisar novamente para me atualizar meus termos lá no e-mail também. Então, de fato são submetidos a um coronel, porém o coronel que é o comandante geral da Polícia Militar, né? E o tenente-coronel que também é o subcomandante da Polícia Militar. Mas daí falando de todas as guarnições, inclusive o Corpo de Bombeiros está incluso nisso daí, né? Por exemplo, o Corpo de Bombeiros é uma guarnição da Polícia Militar, só que voltada, a finalidade do bombeiro é diferente assim, em relação à Rádio Patrulha, a nossa finalidade é diferente, é o prestar o socorro, o salvamento, atendimento, resgate e tal. Os senhores não, já é o policiamento diário, preservar a ordem pública, a segurança e tal, né? Mas se o senhor encontrar aí um major meu, um sargento, um tenente fazendo coisa errada, o senhor, por ser coronel, tá dentro da hierarquia, o senhor tem autonomia para chegar nele e chamar a atenção dele, puxar a orelha dele, né? Isso daí não tenha dúvida. Inclusive, era sobre isso a reunião que eu queria conversar com os senhores ontem. Por quê? Mas uma coisa que fica sem nexo é assim, as pessoas querem assumir tropas especializadas, em vez de ser batalhão, companhia, sendo que não tem efetivo para isso. Daí Exato. vai ficar o quê? Ele vai comandar quem? Ele mesmo? Exatamente. Foi uma conversa que eu tive com o Shark ontem. Falei, Shark, não adianta você ter 5 polícias de rota, os caras não conseguem montar uma equipe para patrulhar. Você tem 7 polícias de força tática, os caras não conseguem se reunir e montar uma equipe para patrulhar. Entra 2, 1. Então o que você faz? Fecha tudo especializada, estrutura a rádio patrulha, começa a abrir os editais na cidade, consegue um efetivo bacana de rádio patrulha e depois você vai liberando para força, dentro do edital interno no SSP, você cria editais para especializada, né? Que é o caminho. Na rádio patrulha o cara vai aprender o que? Vai aprender o POP, vai aprender rádio comunicação, vai aprender SAT-A, SAT-B, vai aprender procedimento de abordagem, acompanhamento, etc, né? Então tem lá o curso de tiro básico, não sei se o senhor oferece lá o curso de tiro avançado também, mas ali ele já criou uma base para daí partir para uma especializada. É que daí assim, Coronel Galego, é porque o problema é que aí assim, eu não quero isso, porque daí eu quero ser o caveira. Quero ser o caveira. Eu não quero pagar a etapa, eu quero ser o caveira. Entendeu? É aí que tá o problema. Por isso que eu tô falando, tem que ter uma reeducação. E a cidade não pode flexibilizar, entende, Theo? Então assim, tipo, claro, se tem um batalhão estruturado, o cara tem um efetivo bacana, todo mundo tá em cal, os caras se apresentam para trabalhar, é uma semana, fala, rapaziada, eu até entrego para vocês o respectivo batalhão, vocês vão ter uma semana aí pra gente avaliar como que é o desempenho de vocês. Se não for de acordo com o que a cidade quer, eu tomo de novo. Vocês vão pra rádio patrulha para aprender a ser polícia e depois vocês
Retoma aí a Acho que a atividade. melhor coisa que tem aqui pra começo aqui, né? Pra quem não É tá porque matando, assim, né? ó, É na minha abrir só opinião, RP por enquanto. Pra Só fechar RP. RP com uma galera boa, se a galera se entrosar, e aí o coronel avalia quem tem perfil, quem tem empenho, quem tem dedicação e tal, e vai minha abrindo as opinião especialidades. foi essa, tipo, a gente fecha a especializada porque, ó, um pessoal da rota sumiu. Entrava 2 Billy, só tinha uma viatura de rota na rota. Oh, nem me fala de Acabou. rota, coronel. No dia da minha cerimônia aqui, que a gente foi fazer a inauguração oficial do batalhão aí, me veio um polícia de rota sozinho na viatura, um barba, Justo, cavanhaque, justo. Ó, costeleta. eu vou falei, chegar que nesse porra é ponto. isso, Eu mano? vou chegar nesse ponto. Aí saíram. Esse pessoal da rota saiu. Vai com Deus. Por falta de por inatividade na cidade. O pessoal que era da Força Tática foi e falou, não, a gente quer a rota. Beleza, passou todo mundo pra rota. O Shark me passou, ó, o pessoal que tava na Força Tática tá indo pra rota. Não, tranquilo. Beleza. Começaram. Acho que só patrulharam um dia. Ou menos, não sei. Sumiu todo mundo de novo. O Shark pegou e mandou mensagem lá no chat de comandos. Aí o que tava como coronel da rota respondeu. Ah, eu não tô conseguindo entrar por uns problemas que aconteceu e tal. Aí o Shark perguntou, não, e seu pessoal? Não houve resposta. O Shark foi, aí agora tirou todo mundo. Quando é anteontem, eu tô fazendo um patrulhamento com o meu Billy. A gente tava de Rocan, dando apoio às guarnições da Civil. Eu me deparo com a viatura de rota, com um único Billy da rota. Nossa. A gente tinha abordado um pessoal lá no Vanilo. E eu tô vendo um policial da rota junto com o pessoal da Civil. Eu fiquei olhando assim e falei, não, eu não tô vendo isso não, eu tô vendo errado. Esse nome não é rota não, é Civil e eu tô enxergando errado. Cheguei É perto. rota americana que o policial anda sozinho. Aí tava lá o nome enorme nas costas dele, Rota. Aí cheguei nele no meio da ocorrência, eu perguntei, ô Billy, tu tá patrulhando sozinho? Aí ele, tô sozinho. Falei, ah, beleza. Saí. Quando eu pensei que não, eu vejo a viatura da Polícia Federal passando na rua. Eu fiquei olhando assim, eu falei, ué, a Federal foi assumida e o Shark não me comunicou nada, não comunicou no e-mail, não falou nada. Achei estranho, eu falei, não, Billy, bora parar essa viatura aí, que não é Billy que tá com ela não, alguém roubou a viatura. Fui, parei o Billy da Federal. Quando eu olho, o mesmo policial da rota, com a farda da rota, numa viatura de Federal. Que isso? E eu gravando tudo. Eu falei, meu Deus, eu não tô enxergando isso não, velho. Eu não tô vendo isso não, isso não tá acontecendo não. Que isso? Aí eu fui perguntar ele, ô amigo, você é da Federal ou da rota? Não, sou da rota, pô. Aí eu, por que você tá com a viatura da Federal? Não, eu só peguei pra voltar pro batalhão. Aí eu, pô, não puxa uma viatura da Federal assim não, pô, porque senão o pessoal vê aí vai começar a pesar pro seu lado. Não, eu só tô indo pro batalhão. Beleza. Ele saiu, a gente voltou ao patrulhamento normal. Quando eu penso que não, a viatura dá choque, passando na rua. Eu falei, virou brincadeira. Vou atrás também. Quando eu chego na viatura, tá um maluco de branco e o Billy da rota, na viatura de choque. Certo. Aí eu, meu Deus do céu, Billy, pelo amor de Deus, que porra tu tá fazendo aqui de novo com essa viatura? Não, eu posso. Eu falei, desde quando, Billy, um cara da rota pode pegar uma viatura do choque? Não, eu posso. Que é aquele choque em Anchieta. Não, eu posso. Tá Eu, maluco. Billy, não pode, Billy. Posso que eu sou coronel. Se é coronel, sou coronel lá da rota. Eu falei, ah, tranquilo, pô. Eu nunca se vi um coronel patrulhar sozinho numa viatura da choque. Aí ele veio, ó, você não tá vendo aqui no meu braço não, tá vendo aqui no meu uniforme não, tá escrito o quê? Eu falei, tá escrito BP Choque. BP Choque. Então, eu posso pegar a viatura da Choque, que lá é, se eu não me engano, é segundo BP Choque e Anchieta, se não me engano. Aí ele falando que podia e tal, eu falei, não, beleza. Ele entrou dentro do hospital, eu fui lá, peguei a viatura dele e guardei. Quando ele voltou, cadê minha viatura? Eu falei, rapaz, sei não. Tava ali do outro lado da rua.
E eu não sei o que aconteceu com ela, não. Não, não, beleza. Foi, pegou um carro. Aí foi lá pro batalhão da rota. Quando eu cheguei lá, ele tinha saído da cidade. Porque, pela misericórdia, como é que o cara se diz que ele é coronel, ele tem que dar o exemplo, ele tá fazendo uma parada totalmente errada. Primeiro, que ele tá fazendo patrulhamento na rua sozinho. E eu nunca vi isso. Segundo, com viatura da Federal, com viatura do choque. Depois com, se eu não me engano, ele puxou uma viatura da rota também. Aí foi quando eu questionei ele novamente. Você tá patrulhando sozinho? Aí ele falou, não, eu não tô patrulhando não. Eu falei, como não, pô? Todo QRU que toca, você tá no QRU na hora. E isso não é patrulhar, não? Aí ele, não, isso aí é Honda. Eu falei, tranquilo, você tá sabendo. Virei as costas e saí. Aí eu mandei mensagem pro Shark. Eu acho que o Shark fez essa questão de tirar a especialidade por conta disso também. É, então, cara, é assim. Os caras tem que ter um padrão, né, meu? Não é porque a gente tá com poucos moradores aí na cidade que o polícia pode fazer o que ele quer, que, né? Porque assim, acaba que estraga quem tá vendo Vira a pelo lado casa de da mãe fora. Joana. É, vira a casa da mãe Joana. E quem tá vendo de fora fala, que isso, que bagunça é essa, cara? Eu mesmo não ficaria, né? Só pra você ter ideia, teve uma vez que eu fui visitar uma cidade, cara. Aí eu tive uma situação que eu fiquei lá perto da praça, eu fiquei mais ou menos 1 hora lá. Cara, o que eu vi de coisa feia, falei, você tá louco, eu vou morar aqui. Nem a pau, entendeu? Então assim, eu prefiro uma cidade que não tenha tanto movimento, mas que o movimento que tenha seja bom, de qualidade, do que você morar em uma cidade onde é cheio de pessoas aí, moradores e tal, e ser uma bagunça, desorganizado, né? Aí não presta, né? Eu tive o passaporte cancelado numa cidade que eu fui questionar por que que uma policial tava usando cabelo rosa. É louco, aí não dá, né? Você questionou? Sim, Aí, ó, tá vendo, né? aí eu tô errado. Aí, então. Não, o interessante é que a gente vai questionar só por curiosidade. E Não, a eu fiz gente que por leva a zoeira culpa mesmo, das eu fiz coisas. por zoeira mesmo. Eu fui maldoso, fiz por zoeira mesmo. Ah, não, você já fez na maldade. Não, eu fui visitar uma cidade também antes de ontem, a convite de um colega meu de bons tempos atrás. Fui. Aí ele me sentou lá, tal, com o Baep. Eu olhei a criatura da Rádio Patrulha passando na rua. Fui olhar, né? Por curiosidade, eu fui olhar. Rapaz, tinha uma Fox lá, o cabelo era mais vermelho do que essas bolinhas que tá pintada aqui na viatura aqui, ó. Fiquei olhando assim, eu falei, velho, eu não vou perguntar nada porque eu sou novo aqui, depois quem vai ficar como errado sou eu. Então, se ela tá usando é porque o pessoal deixa, né? Então eu vou ficar quieto, vou Exatamente. ficar na minha. Mas é aquela, pô, fica estranho. Então, eu particularmente nunca vi uma policial Fox, nem um Billy Mike, tá usando um cabelo diferente de outra cor. Complicado, hein? É complicado. Mas eu Ah, tenho uma coisa comigo com relação a isso, viu, senhores? Tem um ditado que fala assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Exatamente. Por isso, Mas é isso. por isso que eu sou tão boca aberta. Eu, como aluno, não tinha nem pra quê. Nada, que é isso, pô. Que é isso. A gente não é mal a esse ponto aí, não, pô. A gente só é exigente, mas mal não. Ah, mas se for exigente por uma coisa boa, pô, tamo junto. Ô, é que nem eu falei pra uns 3 conscritos que chegou lá uma vez. Eu falei, véi, eu não permito brincadeira, não. Brincadeira tem hora. A gente aqui tem nosso momento de descontração. A gente brinca, a gente conversa, mas coisa séria é séria. E brincar no momento sério comigo é tchau. E então, nenhum dos 3 ficou. quanto a isso, o que que eu entendo? O que que eu entendo? Existe, lógico que existe, é que assim, a gente tem que levar a vida de uma forma mais leve e tal, né? Porque é, não tem como você levar tudo a ferro e fogo, mas, pô, tem os seus horários, né, meu? O cara tem que saber dosar, né? A situação.
Ela tá num patrulhamento mó sério lá, tá falando asneira, aí não tem como, né? Não tem como. Foi que nem um exemplo que eu dei, né, para os conscritos. Eu falei, ó, se a gente tiver, tipo, patrulhamento, parada séria. Ah, chegamos no batalhão, estamos reformulando, seja para QSV, para pegar um bile, para pegar alguma coisa, pra pegar munição. Aí sim, tem nosso momento de descontração, porque a gente tá lá no nosso interno, então a gente tá descontraindo, muitas vezes no momento de raiva, de alguma coisa que aconteça, a gente descontrai, mas sair pra rua é serenidade total. Exatamente, atenção ao máximo, né? A vida tá ali por um fio. Vai ficar distraído, não tem como. Eu acredito que exista uma forma de você conseguir levar a descontração, esse clima leve, até mesmo pelo lado profissional. Eu vou tentar demonstrar isso no meu percurso para ver se consigo sair soldado. Como é que é? Como é que é, Lu? Não, o senhor confia. Não, eu confio. Não, tem que ter. Eu acho que tem ter. coisa assim que, às vezes, você transformando, às vezes, numa piada que não seja ofensiva, que seja respeitosa, levando um clima mais leve. Pertinente, né? Você conquista, às vezes, o rapaz tá sendo abordado, o rapaz tá caído no chão e tal. Você conquista o cara e faz ele virar, sabe, teu amigo, teu fã. Eu acho que, às vezes, assim, a seriedade tem que ter esses momentos, lógico, mas tem espaço para você dar uma descontraída e fazer com que a pessoa entenda, não, o cara tá sendo profissional mesmo ele brincando, ele não deixa o lado profissional. Exato. Esses dias atrás aí, a gente tava fazendo um patrulhamento aí, meu bilhete de Rocan, e tinha um rapaz no XT, andando pra cima e pra baixo, né? A gente foi abordou ele. Aí ele falou, vocês não me pegam não. Eu falei, corre aí pra tu ver se eu não te pego. Não virou uma esquina, pô. Ele chapou a moto na parede. Eu falei, caralho, irmão, tu já se matou, não deu tempo nem de eu acelerar. Aí ele ficou rindo, né? Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou deixar você correr de moto, não. Agora é o seguinte, você vai ter a rua inteira pra você correr. Se eu te pegar antes de eu chegar na esquina lá, eu vou te pegar, eu vou te levar preso. Ele, não, doutor, vai deixar essa chance. Eu falei, começa a correr que eu já tô contando. Aí virou um momento de descontração, entendeu? Que tipo, a gente foi lá, correu, pegou ele, soltou, tipo, pegando tudo que tava de errado. Ele falou, só vou te liberar porque não tem nada de melhor pra fazer. Ele até riu. Ele riu bastante. Eu falei, agora é o seguinte. Se eu te achar aqui de novo, irmão, eu vou te levar. Eu não vou levar tuas coisas, eu vou levar você agora. Eu vou levar sua moto preso, vou levar você preso, eu vou levar tudo preso. Ele, não, de boa, eu tô indo pra casa. Eu falei, mesmo, se eu lhe achar na rua, irmão, vai ter segunda chance, não. Então, pô, são essas coisas que faz a gente, muitas vezes, fazer uma descontração pra gente, quanto pra quem tá sendo abordado e tal. Porque, tipo, ele não tinha nada de errado que fosse ao ponto de dizer assim, não, irmão, eu vou ter que te levar, vou ter que te caminhar. Tipo, o máximo que ele tinha era um pé de cabra, um rádio e um capuz. Era o que ele tava portando, e, tipo, foi um momento de descontração, porque, tipo, não tinha nada demais, né, até então. Aí eu falei, quer saber de uma? A cidade tá bem parada, não tá acontecendo nada. Vou liberar você, mas, irmão, faz isso mais não, porque vai ficar pesado do seu lado. Não, de boa, vou fazer mais não. É tanto que, tipo, a gente trombou ele antes de ontem de novo. Aí falou, doutor, aquele dia lá foi legal, hein? O senhor me abordou, foi uma gente boa. Eu falei, não, pô, é isso. Esse é nosso trabalho. Aí ele demonstra respeito na próxima vez que trombar com ele, né? Então, a gente já ganhou uma credibilidade, né? Tipo, a gente foi, de certa forma, gente boa com ele. Tipo, ele também foi, de certa forma, gente boa com a gente. Porque, tipo, no momento nenhum ele tentou nada contra a gente quando a gente abordou ele e tal. Então, ficou como exemplo, né? Eu vejo assim, não é nem questão de ser bonzinho, é questão de ser participativo mesmo. Não, é isso, pô. Tipo, como eu falei, você não tem nada demais, eu vou estar removendo o dia de ilegal que tá com você, mas eu vou liberar, mas não faz isso aí mais não e tal. Então, tipo, deu uma chance pra ele, digamos assim. Ô, coronel, Opa. deixa eu tirar uma dúvida aqui com o senhor aqui, se o senhor puder me ajudar. O secretário, ele solicitou que eu aceitasse o QRA dos Bravos lá no e-mail, né? Só que eu vou falar a verdade pro senhor, eu não faço a menor ideia de como faz aquilo que ele pediu pra eu fazer. Que é pra colocar a graduação
Porque assim, eu não consigo abrir a aba lá onde que fica o nome dos bravos lá, entendeu? Não sei como é que eu faço pra editar isso daqui lá. O senhor tem ideia? No caso, você tá querendo fazer a questão lá dos nomes lá que estavam errados? É, se o senhor abrir aí se o senhor puder abrir o seu celular aí e dar uma olhada lá no e-mail. Deixa eu ver aqui. Aonde eu vou conversar. Aonde que eu vou conversar com o senhor? Lá pelo. Pode ser no chat geral mesmo. Ó. Tá vendo que o senhor tá lá como. No chat geral lá, o senhor tá lá. Cochetes. Coronel.pm. Fecha cochetes. David. Ah, positivo. O senhor vai fazer o seguinte, ó. O senhor vai mentalizar sua mão direita aí, os seus dedos direitos. O senhor me entende? Uhum. Ah, o senhor vai usar ele em cima do nome de quem o senhor tá querendo colocar a graduação, entendeu? Certo, deixa eu ver aqui. Aí se eu não... A sua graduação é do mesmo modo da nossa? Acho Sim, que é, né? sim, a mesma hierarquia. Então o senhor vai colocar o colchetes, aí vai colocar a graduação. Então, mas é aí que tá o problema. Ah, aqui, alterar, né? Alterar apelido, é Isso, aí. alterar apelido. Aqui, ó. Pior que eu só consigo alterar do nome dele pra trás. Você vai permanecer com esse nome aqui no e-mail, ô Fábio? Não, né? Aí você que tem que alterar, eu acho, né? Ó, se você colocar aí, ó, do jeito que tá aí, você apaga tudo e reinscreve o apelido dele, aí você consegue reformular o apelido todo, Não entendeu? consigo apagar. Eu acho que é porque esses aí são setados no e-mail da cidade, como assim, no e-mail da SSP também, entendeu? Por conta que eles são pessoal aí da cidade e aí não tem como mudar essa questão. Mas de qualquer pessoa que se você for setar no Eu acho seu que deu. Ah, painel, tem um Acho que negócio deu. de modo streamer aí, viu? Acho que deu. isso. Acho que deu. Acho que deu Tem que aqui. tirar o modo streamer, senão vai. Pera aí. CD. Classe. É isso? Vocês me dão licença rapidinho que eu vou só pegar um negocinho. Fecha colchetes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sargento. Fecha colchete. Não, pera aí, deixa eu ver aqui um negócio aqui rapidinho. Aqui é o soldado. Fogo leve. Os cargos. Recruta CB. Recruta CB. Mas não tem nenhum outro recruta aqui pra eu tomar como referência, cara. Eu posso editar aqui, Olavo? Eu posso colocar o Olavo... Posso colocar aqui o Olavo Pacheco? Ah, já tá, ó. Acabei de fazer. Ah lá, você mesmo fez. Boa. Legal. Olavo Pacheco. Eu não gosto de ver os outros sofrer. Agora eu preciso fazer isso aqui do... Tá, deixa eu descer pro meu batalhão que é melhor. Aqui eu consigo ter mais acesso aos meus guerreiros. Kyuri, alterar apelido. Dá pra pegar de um padrão, copiar e já fica mais fácil, né? Ah, é verdade. Daí não precisa seguir o padrão, você não precisa ficar olhando duas telas, né? Eu não tenho duas telas, esse aqui é pior. Cancelar. Soldado, meu cabo, cadê os dados?
Quem que o senhor quer mudar? Que eu já mando pro padrãozinho pro senhor, hein? Eu preciso mudar de, ó, eu preciso mudar do Chico Nunes, do Fábio Machado, do Gi Toledo, do Yuri e do Treve. Ó, mandei pro senhor aí o padrãozinho que é, daí é só alterar a graduação e o nome e o ID. Certo. Boa, boa, boa. Deixa eu voltar aqui. Então aqui seria o Thales. Aqui o Yuri. Deixa eu ver aqui. Terapia. Pior que eu não sei qual que é o RG dele, cara. De quem que o senhor precisa? Do Yuri. Conseguiu? Tô tentando, porque acho que ele não tá ligado agora, né? Não tá o quê? Ele não tá ligadão nessa. Pera aí, vamos lá. Tem uma forma de eu descobrir que é pelo boletim interno. Deixa eu ver aqui. Rapaz. Ele não vai estar aqui porque ele veio do batalhão antigo. Yuri é 1158. 1158. Onde você viu? Pode passar agora? Pode. Ah, é só ir lá no principal da cidade e procurar pelo nome. Verdade. Verdade, verdade, Se verdade. quiser ir falando aí, eu já vou te dizendo. Tá só Yuri lá ou tá como tá o nome dele lá? É, tá como Yuri Ferreira. Yuri Ferreira? Aham. Boa. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. Cara, amigo. Lá. CV. Yuri Ferreira. Qual que é o RG? 1158. 58. Primo, que doidão, bom. Primo, o primeiro, quinto, oitavo. Vamos lá. É, tem que me adaptar esse que o primo primeiro, o nulo e o nada, o negativo. Então, Tem variações. a gente não usa muito, né? A gente usa mais. É isso que eu falo, assim, as variações elas são. Existem, mas aí todo mundo se entende, né? Todo mundo se entende, de fato. Aqui. Ó, uma coisa que eu vejo em São Paulo que fala muito Foxtrot, né? Foxtrot. Pra nós é só Fox. Ou X-Ray ou xadrez. Que é o X, né? Aham. SGT. Vê pra mim o Romeo Golf do Fábio Machado, por favor. É... Primo, sétimo primo. Primeiro, sétimo primeiro. Boa. Ele é 171. 171. Ele é bem isso mesmo, viu? Deve conhecer ele. E eu que peguei já em duas cidades que eu fui morar, eu fui pegar o pré-pago lá, o celularzinho, e o final vinha 190. Nossa. Eu falei, não, tá zoando com a minha cara. Boa. Ah, tá, Chico Nunes.
Você consegue ver pra mim o Romeu Golf do Chico Nunes? 1199. Chico Nunes. Ô, Dona. Você lembra? Você é dessa Oxe, época? eu sou velho, pô. Você é dessa época também, né? Ô, Dona. Quando eu tava em casa domingo que passava, né? Domingo. Não, sábado, né? Não, domingo. Tava domingo. Rapaz, era assistir esse programa aí. E depois mudar lá pra outro só dos filmes do Pipoca lá, sabe? Pra ver em português as estreias. Nossa, era muito bacana, cara. Não tinha tanta internet, a gente tinha mais tempo, né? Capitão, CB. Só falar o nome que eu procuro o RG, né? Gi Toledo. É 1181. Primeiro, oitavo primeiro. Tá na mão. Agora falta o Travis Rodrigues, por favor. Primeiro, sétimo, nono. Primeiro, sétimo, nono. Por isso que eu não gosto de usar o nulo, porque o nulo confunde com nono quando você fala. É. Aí eu prefiro usar o zero como negativo, que muda com tudo. É que se falar negativo, o cara coloca um tracinho, né? Ó, esse Travis, cara. Esse Travis, ele é... Cara, ele é um... Deu pra ver que é o cara autodidata, o cara empenhado, hein? Nossa, ele é de alto padrão, hein? Ele é gente boa pra caramba. Rapaz super educado, sabe? Não, eu percebi pela instrução que ele tava dando ali, a atenção dele, a autodedicação com relação à marca, com relação a procedimentos, aí o cara focar em detalhes, mas são detalhes que fazem diferença. Exatamente. É no detalhe, né, que tá a diferença sempre, né? É na pontinha do dedo, ui. Ai, ai. Vamos lá, eu acho que tá completo a minha hierarquia aqui. Eu preciso só atualizar a lista de hierarquia depois. Na verdade, o Machado vai fazer isso pra mim. Obrigado. Se Olá. quiser mandar o padrão pra mim, eu faço já, só preciso saber quem é quem, né? Não, a gente tem a planilha, ele só edita pra mim, adiciona. Ah, fechou então. É, ali a gente tem tudo na nossa planilha. A gente tem a data de ingresso, o QRA, o Romeu Golf, os cursos que já realizou, se tem advertência, se não tem, sabe? A gente tem tudo. Qual que é a função administrativa e operacional quando recebe, né, incumbência, tem tudo controladinho na planilha. A gente tem também um documento de... É tipo um BOBM, sabe? Que eu preciso disponibilizar lá para os senhores também, porque daí assim, o senhor vai atender lá, atendi uma ocorrência de atropelamento, o senhor vai lá e marca. Atendi uma ocorrência de disparo, vai lá e marca. E aí, a cada 20 dias, 30 dias, a gente faz um balanço. Qual é o número maior de É, o ocorrências. bom que serve como controle de qualidade também. Exato. Porque assim, dependendo do tipo de ocorrência que é mais frequente na cidade, a gente começa a trabalhar um pouquinho em cima disso, né? Focar mais o treinamento direcionado para esse tipo específico de ocorrência. Aí também a gente tenta entender quais que são as dificuldades que está tendo e tal, e aí a gente vai alternando o procedimento de acordo com a dificuldade que a gente encontra, porque, cara, às vezes a gente encontra algumas coisas que muda, né, de cidade para cidade, então a gente precisa ir adequando também. Né? Tem algumas coisas que eu não abro mão, né? Tem algumas coisas que eu falo, não, isso daí não dá pra mudar não.
E altera toda a estrutura, precisa passar um treinamento novo pra rapaziada. E burro velho não come farelo, não aprende caminho novo, né? Mas é isso. Mais aí, cara. Eu não vejo a hora de conseguir ter acesso a um resgate em meio líquido ou aéreo. Você Ser de quer rapel. fazer GBMar? É. Fazer GBMar é da hora de fazer, da cara. hora. Nossa, GBMar é muito top. Eu tô voltando aí já, senhores. Tô só terminando de Tá. resolver umas questões aqui. Deixa eu mostrar minha viatura pro senhor, coronel, que chegou aí ontem aí. Não, só pra ver como funciona, né? Pra hora que for usar, né? Ah, é bem legal. O que atrapalha um pouquinho é que tá ficando essas marcação aí, né? Ah, não, mas são os eixos, né? Então, mas dá pra limpar isso daí, você sabe, né? Ah, mas é que tem um outro jeito. Ah, tá bom. Assim tá bom. Tá bom? Essa chegou Deixa ontem. eu... Chegou ontem essa criança aí pra gente brincar. Bom, abre a porta pra ele ver a diferença. É Tonel. linda, é linda, é linda, é linda. Vou abrir. Ó, uma coisa pra você ver a diferença aqui, ó. Já vou falar de porta de papel. Olha aqui, ó. Que profundidade, ó. Ué, subi foi em cima da viatura. Fiz esse vez. E aí, ó, tem aquela janelinha veneziana atrás ali pra fora. É, Que tá aqui dentro. ficou bem legal, bem bonita mesmo. Eu tava querendo ver se eu achava o script da... Ao invés de a gente ligar o giroflex na tecla Q, a gente ter tipo um painelzinho no nosso canto inferior direito pra gente É, o conseguir Ctrl mexer P, né? nele. É, aham. Só que eu não consegui achar esse script. Tem coisa que é difícil de achar, viu? Ah, depende. Como é o nome lá, guerreiro? Eu não lembro o nome, mas é que ela é para funcionar aqui vai ter que ser uma coisa tipo tradução de QB. É que assim, isso aqui é uma coisa que vem da QB Core ou da VRP antiga. A VRP antiga era nativo, aí a QB Core voltou, aí é o script traduzido. Mas ficaria bem legal se a gente conseguisse ver essa questão do painel, porque aí quem mexeria no giroflex seria o P2. Por conta que o motorista não ia precisar estar toda hora ligando o giroflex, ligando, mudando a sirene. Isso acaba desconsiderando. Antiga, né? Isso. Que aí acaba desconcentrando um pouco quem tá de P1. Mas Uma coisa que vê de boa comparado com esse modelo antigo de base é a questão de você, por exemplo, de algemar. Não precisa ficar, né, tipo, carregando no bracinho e tal. Tá ali numa certa distância, o cara configura a distância ali, daí você coloca na tecla de atalho algema e tal. Pô, fica mais fácil. mas perde algumas coisas e melhorou outras, né? É que assim, vamos falar assim, no universo perfeito, essa aqui é a segunda melhor condição que a gente tem. A melhor que teria seria a tal da QB. Só que daí eu acho que ia ter muita relutância porque a complexidade de utilizar é maior. Mas a imersão também é muito maior. É. Essa questão aí que aí também mudaria também no sistema da gente poder algemar, que a gente ia ter que carregar chave, algema, várias coisas. Ah, mas eu acho da hora isso aí. Como é que você tira a algema sem ter uma chave?
É, né? Então É, pô. ficaria imersivo. Mas acho que o custo também seria bem maior. O custo é. Tu falar uma coisa, que o custo é grátis, tá? O problema é o tempo de programação. Aí, Porque seria tem tudo uma no coisa boa GitHub para gratuito. trazer para cá. Isso que o senhor tá falando é o tal do. Ah, já quebramos tudo já? É o tal do Brutal Policy. É o nome do script, Brutal Policy. Ô, coronel, fazer uma Mas pergunta. como a gente tá em reunião, né, não faz muita diferença a gente quebrar a imersão. Ô, coronel, esse fuzil do senhor, essa bandoleira só fica pra trás aí ou o senhor consegue pôr ela no peito também? Só para trás, eu queria mudar para colocar no peito, mas informaram que buga, que esquece. Informaram que buga a viatura quando a gente entra se ela ficar no peito. Tem um que não dá problema, não. É, Mas foi quando o o que senhor- eu insisti, mas disseram que não ia mudar. Ah, Mas tá quando bom o senhor então. equipa ela. É quando que o o senhor- problema vai ser o seguinte, o problema é que vai ter que colocar permissão. É assim, tem que fazer de complicação de fazer essa mudança. Ah, mas isso aí é coisa mínima, pô. Tem os desenvolvedores aí também pra essa questão, Eu te mas a falo galera uma não coisa. quer trabalhar, entendeu? Não é Ó, isso mas aí, ó. É mais fácil colocar uma viatura dessa pra rodar do que eu mexer nisso daí da bandoleira, viu? Ô, coronel, mas assim, quando o senhor coloca ela pra uso, ela some das costas ou fica ainda? Equipa ela aí, Some. pra ver. Ela some, ela vem pra Tem que nossa deixar mão, pra- entendeu? Mas dá pra deixar ela, acho que, né, se colocar nos slots de baixo, ela não fica, né? Não, aí ela some definitivo. Ela some. Daí. Ah, entendi. Ela só vai se ela tiver lá no Só nos 5 primeiros, Só nos 5 primeiros lá, nos primeiros slots lá, e ela funciona. Ela fica tanto nas costas quanto na mão. Mas se eu colocar um slot abaixo, ela já some definitivo. Tipo, ela fica na minha mão, porém, quando eu trocar, ela some. Ela não vai nem É pra que o minhas interesse costas. de quem fez esse sistema era justamente para quem fosse sacar uma arma longa, tá visível pros outros. O cara tá esperando. É, mas é aquela, né? Informaram que mesmo se o cidadão estiver portando um fuzil desse tamanho nas costas, a gente tem que ignorar e fingir que não tem Hã? arma. Sério? É sério? E se Tô o lhe cara falando tiver sério. portando um coldre? É Um maluco, coldre são coldres sem arma, mas um coldre não enquadra por porte ilegal de arma? Aí a gente enquadra por provavelmente ele tá portando algum armamento, mas tá velado, a gente Simulacro, tem que investigar, entendeu? Mas como o meu aqui, ó, se o cidadão tiver com um coldre desse, a gente já pode levar ele como simulacro. Sim. Mas daí a arma nas costas, que é uma arma verídica, não enquadra. É, aí a gente tem que meio que ignorar que o cara não tá armado. Ah, não. Aí foi justamente por um desse motivo que eu, tipo, solicitei a questão do armamento ficar no peito, porque aí Esses tipo, dias a eu gente fui ia na, poder eu fui na dizer, mecânica o pra cara dar tá uma armado. pintada na Paraty velha lá. E aí tinha um cidadão que tava com um parecido com esse aí nas costas, sabe? Aí eu até perguntei assim, ô pescador. O pescador falou, tá com a vara nas costas aí? Ele, não é vara não, é uma sei lá que arma que é. Eu falei, pô, mas se tá andando armado aqui, se é polícia, se é o que e tal. Não, cara, é que eu me garanto. Eu falei, mas tá tão perigosa a cidade assim, melhor eu me mudar então. É, essa questão eu já falei, mas os caras não querem ajudar, entendeu? Eu vi também uns scripts que, tipo, quando a gente seleciona o armamento, ele sai do coldre e volta pro coldre, tipo, que nem eu aqui, ó. Tipo, se eu selecionar o parece que você fuzil, saca do ele vai do pras tipo, né? costas. Só que no caso, tipo, se eu sacar a pistola, ele sai do coldre, mas ela continua no coldre, entendeu? Sim, O daí parece script quando. que eu achei, tipo, a arma literalmente sai do coldre. O coldre fica vazio quando a gente saca e ele preenche novamente quando a gente guarda. Sim, mas é que aí tem que ver se é compatível com a base. Se eu não me engano, era compatível. Acho que tá até em análise aí, porque eles falaram, a gente tem umas questões com mais importância na frente e tal. Eu falei, não, É beleza. porque assim, ó, deixa eu explicar pra você uma coisa, que eu já mexi com essas coisas, tá? Tudo que tem a ver com player, que não seja veículo ou mapa, é tudo muito complexo, porque você não mexe só num script, você tem que configurar a base toda para aceitar aquele script. E é aquela coisa que todo programador fica enchendo o saco de falar. Uma vírgula no lugar errado, uma letra trocada, qualquer errinho que tiver, ele buga tudo. E aí, assim, cada base é uma base. Às vezes tem uma base similar a essa, mas que tem alguma alternância num tal de client que a gente fala, que para eles funciona. Se colar e copiar aqui, não vai funcionar. Vai ter que achar o jeito de fazer funcionar aqui. Isso aí é um trampo fenomenal.
Mas pena não, tá assim, tá bom. Aí você tava falando, comando aí, do... Esqueci o nome. O galego? Isso, que o Shark informou que vai ter uma questão aí do investimento na divulgação e tal. Isso. Vai dar uma ampliada aí nos horizontes da cidade aí. Seria bacana, porque tipo, tá precisando bastante. Vamos lá. Eu tava vendo esses dias aí, se eu não me engano foi numa sexta, foi uma quinta. Só tinha tipo 10 pessoas, por isso tem que dar uma melhorada aí, porque a gente fica sem função. Os senhores ficam sem função. Bora, coronel, continência, coronel. Ele dá polícia ali, tá, coronel? Deixa eu só pegar meu lanche aqui que chegou aqui, senão eu vou morrer de fome. Aí sim, hein? Aí sim, senhores. Sim, não é da hora, mas os desbravadores é mais top ainda, e é muito difícil, cara. Eu gosto de dois, o Cisne Branco. Cisne branco? Não conheço. Da Marinha. Ah, da Marinha. Tem até o da Marinha, é considerado uma das músicas mais lindas do mundo. Não a letra, mas a música. Deixa eu ver aqui. Cisne branco, que noite. Cisne branco. Cisne. Cisne, o animal, cisne. Branco. Tem uma. Eu não lembro se é uma fragata, se não me engano, tem esse nome, cisne branco. É indo da Marinha do Brasil mesmo. Tem a canção do Aviador, que é bacana também. Contato, companheiro, ao vento, sobre. Olha! É essa aqui? Essa mesmo. Eu queria saber como que eu boto essa caixinha no chão, cara. G. Como que eu boto essa caixinha no chão? G. G? Olha! Cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. E linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso. Nos faz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Quanta
do Brasil. Bonito mesmo ali, viu? Agora só repete, se quiser tirar. Repete agora. Aí fica tipo instrumental, né? Aham, e daí Vai. depois ela repete as primeiras estrofes. E vai repetir. Agora aqui tem mais estrofes de militar, é o. Ai, como é que fala? A canção do expedicionário. Então, essa é difícil. Essa daí, São ela acho que mesmo, não é 7 estrofes desbravadores. diferentes. Não é desbravadores, essa daí mesmo que eu tava Expedicionário, falando. E tem uma bacana também que é a da aqueles canção do aviador, né? Que é contato, companheiro, ao vento sobranceiros, lancemos o roncar da hélice a girar. Que top. Oi, calma aí, só um minutinho. Salve, Gi! E aí, guerreiro, como é que você tá? Ele tava por aí mais cedo. Cara, eu não sabia como que no dia da cerimônia eu não sabia como que tinha que botar Soltava a essa caixa. É, você viu que eu fiquei pensei. Por isso que eu tava falando pro senhor lá que eu não queria. Aham. Eu queria ver alguém se trompicar pra Se eu poder lasquei ensinar. todinho, cara. Puta que pariu, velho. Experiência, senhor. O senhor adquiriu experiência Ah, agora, mas viu? foi Agora... bacaninha, não foi? Fala a verdade. Pô, foi, pô. Agora a próxima cerimônia que a gente vai fazer aí é a formatura da Escola Superior de Bombeiros. Ah, teremos sargentos? Não, a Escola Superior de Bombeiros é como se fosse a Escola Superior de Soldados da Rádio Patrulha, sabe? Ah, é nível superior já pra soldado. Não, pra bombeiro. Então, mas... Ah, é porque assim, lá de onde eu venho lá, Ah, ela é só... Ela só é bacharelado pra oficial, ela é mestrado pra intermediário e ela é doutorado pra superior. Ela caramba. não tem, tipo, pra praça não tem uma escola interna dentro da instituição que é nível superior. Aqui tem, cara. Tem a de formação de soldado, tem a de formação de cabo, tem a de formação de sargento, tem a de aspirante, Aí o a do máximo barro branco, né, que é pra o oficial. nível, a praça consegue lá é especialização dentro da área, mas não é especialista por bacharelado. Ah, não é especial, não é. Calma aí, eu acho que eu tô errando nos termos aí pra falar pra você, tipo. Entende por que eu falo que é complicado para eu fazer aquilo que o senhor falou? É. Porque assim, parece a mesma coisa, a questão militar é a mesma coisa, mas as nuances são totalmente diferentes. É que assim, ó, a Escola Superior de Bombeiros é o ingresso. Por exemplo, você ingressou como aluno PM. Você não vai direto pro batalhão, você vai pra Escola Superior de Bombeiros. Lá você vai fazer todo o treinamento, vai passar um tempo por lá. E... Caramba, como é que eu tiro essa caixinha da mão agora? Que eu esqueci. E vai fazer o treinamento lá pra se tornar um bombeiro militar, entendeu? É mais ou menos isso, é mais ou menos dessa forma que funciona. Ó, o coronel ficou em posição de estátua aí, ó. Ah, o senhor tá sem passarinho no ombro hoje? Tá o quê? Oi? Sem passarinho? Tá o quê? Sem passarinho? Você não tem um passarinho no seu ombro, não tem um papagaio de pirata hoje? É, tá tranquilo. Ah, tá. Aí eu relaxo um pouquinho mais. Como é que eu... Rapaz, eu esqueci como é que... Ah, tá. Pausa, só pausar. Bota uma música e pausa. Pra guardar ela? Aham. Qualquer música e pausa. Ah, simples assim. Simples assim.
Simprão. Igual o painel de Jeep. É, pessoal, acho que eu já vou indo pra essa aí descansar. Amanhã tem mais. Se Deus Posso dormir no quiser. quartel já, senhor? Não entendi. Posso dormir no quartel já? Pode dormir, já tem lá a sua beliche, já Opa. deve ter. Finalmente conseguiu um abrigo pra Já mim. deve estar até com seu nomezinho lá, viu? Agora você Oxe, tem um lugar pra maravilha. dormir. Tava juntando um dinheirinho, porque eu não queria aquela. Eu já tive essa casinha mais simples que tem lá. E rapaz do céu, acho que os antigos donos de todas as casinhas simples é tudo fumante de coisas esquisitas, que fica aquela névoa, sabe, no Nossa. ambiente. É, Fala, rapaz. aí eu queria aquela, pelo menos aquela segunda mais simples, sabe, que daí já é um pouquinho mais limpo, mais organizado. Entendi. Eu tô quase chegando lá, mano. Acho que essa semana eu chego lá. Quanto custa? Acho que é 750 mil. Ah, tá barato, pô. Eu barato. levei 2 semanas pra juntar 600, pô. Aí você tá fazendo algum investimento lá no CDB? Porque ajuda um pouquinho lá, hein? Ah, eu tava fazendo, mas é que assim, ele é bom assim pra você te manter vivo, mas não pra você lucrar. É 2,5 o dia, né? Ah, 2,5 Queria, ao queria, dia? queria que fosse assim na vida real, tá? Nossa, se fosse assim na vida real, só tinha rico aqui no Brasil. Não, mas então, ali ajuda um bocadinho pra comprar comida, comprar as coisinhas que precisa e tal. Mas é que eu tenho feito muito lenhador e minerador, né? Daí fico horas e horas lá, levando pau até entupir, levando, né, gema até enjoar. Então, eu não deixo o dinheiro parado na conta, entendeu? Tipo, eu deixo uma quantidade pra eu usar pra uma emergência, tipo uns 30, 40 mil. E o resto eu tô investindo, eu já passei de 1 milhão lá já. Eu consegui juntar 600 mil que tá investido e eu tô com 50 mil mais ou menos no banco. Então, só que também tem uma questão, né? Meu salário ele é um pouco mais alto do que o dos senhores, né? Ah, não, mas isso faz parte, né? Mais conhecimento, né? É. E um pouco não, na verdade eu acho que o salário aqui de coronel tá bem acima do que do padrão, assim, sabe? 28 mil. O meu só tá caindo 2.500, o meu tá bugado. Então, tá caindo 2.500 agora também. Pô, louco, o meu caiu 6 mil. Mas eu O achei. meu tá bugado, o meu deve ter dado algum problema, eu vou ter que subir isso aí. Pessoal, já subi uma vez, mas não resolveram. Já vou subir lá agora, coronel. Vou subir lá agora. Mas eu te falo assim, ó, pelo tempo que cai o salário aqui, e eu falo como aluno, tá? 6 mil? Pelo tempo que caiu esse salário aqui, eu fazia 20 lenhando lá, velho. Até mais que 20. Com Aqui certeza. não é pelo dinheiro. Não, aqui é pela paixão mesmo, pelo gosto. Não, pela paixão É. é outro lugar, viu? É aquele que faz ter taquicardia. Se eu não me engano, é por hora que a gente recebe, ou é por meia hora, um negócio assim. Rapaz, 1 milhão? 1 milhão é muito dinheiro. Eu tô louquinho pra comprar uma casinha, chegar lá, tirar o coturno, botar aquelas havaianas, aquele calção de futebol rasgado, que o cardaço que segura ele sabe, que ele sem elástico já. Abrir aquela geladinha, quebrar uma cadeira e botar pra queimar na churrasqueira e fazer um pé de galinha. Bom, senhores, é isso. Eu vou me retirar aí. Agradecendo aí. Mais uma vez aí agradecendo aí o Olavo. Pelo seu pronto Obrigado aí. atendimento aí, Eu pelo agradeço pela oportunidade. excelente processo aí de recrutamento que o senhor desempenhou aí. Eu acho que eu nunca peguei um bombeiro aí tão aplicado igual o senhor, viu? Me surpreendeu. Mas peraí, só um pouquinho, senhor. O senhor não me pegou, não. Lá ele, aí, Cuidado, hein? O Cuidado, Coronel hein? Reis ficou ouvindo essas coisas aí, vai achar que tá assim, né? Pô? Aí foi não dá, assim, né? não. Aí não dá, cara. Aí sem condição. Ai, fica diferente. Aí fica Não diferente foi a isso não, conversa. Coronel Reis. Ele se confundiu nas palavras só, tá? É, o capitão tava pra Mas é terminar isso. o documento do curso de tripulante aí.
Dependendo se o senhor tiver interesse e tiver tempo na hora que ele for aplicar aí, geralmente a gente informa aí pelo menos 24 horas de antecedência pra se preparar, tá? Eu, senhor? É, o senhor. Tripulante já? Acabei de entrar. Caso queira fazer, não tem problema não, pô. Pô, maravilha, agradeço. Pode fazer sim. É bom que dá uma engordada na turma lá e eu sei que você tem bastante coisa que você consegue assimilar aí, pô. Bacana. Coisa boa. Eita. Tô vendo que eu entrei pelo cano. Tá vendo o quê? Nada no senhor. Tem que gastar um pouquinho, pô. Vai. Ó, deixa eu falar um negócio pro senhor. Conhecimento é uma coisa que não pode morrer com a gente. A gente tem que distribuir. Não é verdade, coronel? Verdade. Conhecimento é uma coisa que a gente precisa dividir, cara. Precisa. A tripulante é bom que não desce no pau de sebo, mas desce no rapel. Desce no rapel, desce no rapel. Inclusive, eu nem sei se ele montou fardamento de tripulante, eu preciso adicionar lá no e-mail. O fardamento de tripulante é fácil, que é o mesmo dos pilotos, só que muda o capacete. Muda só o capacete. Talvez se der pra botar um... Sabe aquele... Como é que chama? Não é talabarte, é cinto paraquedista junto também. Cinto de resgate em altura, né? É, mas eu acho que vai ficar vazado. Não Com sei. a cadeirinha e com o mosquetão e tudo mais, isso, né? Mas eu acho que vai Eu ficar tenho esse aí, vazado viu? no fardamento. Tem, mas vai ficar. Acho que vai ficar vazado. Não sei se vai dar certo. Não fica não, tá? Com esse aqui não fica. Não, com esse aí não. Mas a equipe do AG aqui. Ah, porque é o macacão, né? É. É, pode ser. É, mas é isso, senhores. Eu vou estar me retirando aí, certo? Fica essa, senhores aí. Ô, Cornel, satisfação, viu, senhor? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo aí. O Galego já tá ciente, tanto aqui pela cidade quanto lá pelo e-mail. Só um Pode estar pouquinho, entrando em senhor. contato. Licença. Ih, vai cochichar na orelha do coronel já. Não, é que eu tô entrando em contato, peraí. Não, quando chega a minha vez também de entrar em contato, eu depois vou fazer um contato diferente com vocês. Não, senhor, agradeço. Manda eu pagar 30, coronel. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou virar Cornel. de costas. Pô, desculpa, mas é que eu não resisto a uma piada ruim. Virar de costas. Eu vou perdoar ele porque o momento tá de descontração, mas É, uma piada no próximo ruim, eu não tem resisto, perdão pô. não, viu? Encostou no Oxi. coronel, vai pro chão. Peito no chão. Mas é que ele falou que se alto. precisasse de um contato, tava precisando, pô. Ó. Contato Mas é isso aí, eu vou estar voltando lá pro batalhão lá, qualquer coisa, só me chamar. Coronel, muito obrigado, viu? Valeu pela visita aí. Eu que agradeço, senhores. Obrigado, senhor. Obrigado. O senhor pode deixar que eu vou pagar 30 consciente no alojamento, tá? Eu preciso ver a situação pra gente conseguir comprar arma lá no batalhão do senhor lá, coronel. Se eu não me engano, os senhores podem estar indo lá e tentando, mas eu acho que não vão conseguir, se eu não me engano. Não tá constando na minha funcional, não tá constando o porte de arma, entende? É. É. Ah, e outra coisa que eu também questionei era pra gente ter uma carteira de funcional. Eu pedi Uma isso daí carteirinha também. já com a funcional. Por conta que, tipo, se algum outro Mike de qualquer outra guarnição abordar qualquer um de nós três aqui, a gente tem que levar ele lá no batalhão pra mostrar que a gente realmente faz parte. Tem uma burocracia, tem que sair de onde a gente tá pra ir no batalhão e voltar e tal. Tá bem, é bastante complicado isso aí. Exatamente. Eu acho que eu tenho aquela lá serve, não serve, Fábio? O Olavo, aquela que o senhor me mandou aquela vez? A fotinha do mostrando lá? É, Ah, serve, né? Acho que aqui dá certo, viu? aquela acho que dá certo, hein? Só que eu tenho que lembrar como é que faz pra mostrar, porque foi um trampo de uns 3 dias pra aprender a fazer, viu? Sério? É que assim, pra quem tá só nesse mundo, não tem ideia de como que é aquelas linhazinhas preta e verde, viu? É, meu, pô, você é louco, é complicado ali mesmo. Eu não manjo nada, cara. Eu mal sei sobreviver aqui dentro. Mas eu acho que eu consigo, porque eu acho que eu tenho um backup daquilo lá, viu? Aquilo é top. Mas a rapaziada eles devem ter também, só não colocaram ainda, não é possível. É, eu acho que ele vem só com aqueles, sabe,
americano, sabe? LS alguma coisa e tal. Mas aí, assim, para poder mudar para ser diferente da polícia, do bombeiro, da rodoviária federal e tudo mais, aí tem que criar coisas novas. E eu acho que eu tenho salvo isso aí, mas é que assim, é trampo, não é coisa para amanhã, né? É coisa para um Não, tempo. imagino. Pô, mas é bom você dar uma olhada, qualquer coisa a gente já apresenta pra eles e tipo, eles já começam a mexer, entendeu? Sim, sim. Mas é isso, senhores. Eu vou descansar também, tenho que tomar um banho ainda, que daqui a pouco, senão, você sabe como é que é, né? A nega velha começa a ficar como? O senhor tá tô cheiroso ligado, ainda, nem já. precisa tomar banho. É Tô isso. indo ali, senhores. Valeu, Cornel. Meu querido, bom descanso aí, obrigado, viu? Ô, eu que agradeço ao Olavo? senhor, viu? É louco, espero que tenha sido alguma coisa que você esperava aí, bem pelo menos próximo aí, que eu sei que a qualidade do seu... a sua experiência aí é muito mais ampla do que a minha, mas eu juro que eu tentei dificultar bastante pro senhor aí, viu? Sério? Aí, tá vendo? Sério, eu nem percebi. Ah, eu vou te dizer uma coisa. Posso falar? Pode, claro. Ah, Deve. o lance da comida, a primeira vez que o senhor pediu, eu já me liguei, tá? É. Ah, eu já me liguei na hora já. Olha, eu vou deixar ele com fome, cara, aqui. Ah, beleza, tranquilo, é de boa. Isso faz parte. Mas Eu é. achei que até me derrubar primeiro pra depois me socorrer, mas tá bom. E a questão da água foi tranquila, então eu acho assim que o que vale mesmo é a experiência. Mas assim, foi tranquilo, não foi. O senhor chegou a ver aquele lá que eu mandei pro senhor lá ou não? O quê? Deixa eu dar uma olhada. Eu mandei pro senhor um link do vermelhinho lá. Ah, tamo já fora aqui. O senhor não tá com o passarinho no ombro, não, né? E tô, pior que tô. Então tá, mandei um negocinho no vermelhinho pro senhor aí. Deixa eu marcar aqui. Cara, eu acho que eu não cheguei. Ah, tá. Eu lembro que você mandou mesmo, eu acabei esquecendo de ver lá. Sério. Foram acho que 3 horas e pouquinho só o processo, mais 2 horas de tipo meio que um estágio antes de começar a poder agir sozinho mesmo como aluno. É o correto, mas assim. Hoje em dia não fica ninguém. Até depende, né? Se a rapaziada vê que a cidade proporciona condição para você gastar esse tempo, até fica, né? Mas é uma rotatividade muito grande. O bombeiro militar a rapaziada usa muito como ponte, sabe? Então, Mas eu achei uma coisa que eu fiquei pé da vida porque eu nunca pensei, viu? O quê? polichinelo. Polichinelo? Puta que desgraça, não tem como se agilizar o processo, fica naquilo lá, pô. Ali você sofreu. Não, e as flexão na barra lá, com o capitão acelerando, eu voando poeira, tossindo e cuspindo a poeira. Não, você deu sorte que a gente não tá com extintor ali ainda na nossa loja. Quando chegar o extintor. E assim, o processo geralmente é um pouquinho mais demorado, mas quando tem mais gente, maior, né? Tal, porque aí a Mas rapaziada. Aí Desculpa. você treina. Desculpa. Você treina posicionamento, né? Fala um pouquinho sobre a apresentação. Passa mais instruções, né? Mas. É que quando tem muita gente, aí assim, você precisa selecionar mais. Surge E questionamento. e aí quando tem pouca gente, você deixa um pouco mais solto, porque também tem outra coisa, né? Por mais que não se prenda tanto em quantidade, sim em qualidade, quando tem menos gente, consegue se extrair mais informações mais rápido do que quando tem mais gente. Então já Exato. consegue se avaliar em 1 hora, por exemplo, que com mais gente em 3 horas levaria. Exatamente. Tem situações que você já explicou, aí você tá lá na frente e o cara volta lá atrás. Eu tenho uma dúvida, como é que eu faço isso? Você já explicou, mas o cara tava desatento. Aí você tem que voltar, repaginar tudo e tal. Então assim, consome mais tempo, é mais cansativo. Aí eu participei de TAF de 5 horas lá na outra cidade que eu morava. Naquela grandona lá. Você é louco. Ali- Mas eu falo uma coisa pro senhor, viu? Aqui, por mais que o cara esteja lá fazer polichinelo que não sai do lugar,
Eu tô tranquilo, porque assim, né, assim, né, lá na minha cabeça, a minha cabeça tá sentadinha, sabe? Tá sentadinha, tá tomando uma aguinha e tal. Eu não tô passando por aquilo na minha cabeça, eu tô passando só aqui, sabe? É, Então aqui é outra coisa, aqui o cara só desiste se quiser. exatamente. Aqui, Exatamente. na verdade, o teste é justamente pra ver o quanto o cara vai se dedicar e não o quanto o cara é bom. Exato. Ó, deixa eu falar um negócio pro senhor. Não sobe nessa escada aqui não, viu? Essa escada aqui, ó. Você consegue subir nela de boa, mas quando você desce, tipo, ela fica infinita. Entendi. Você não para de descer nunca, cara. Vai lá parar no Japão, né? Não, você fica aqui patinando. Fica aqui no final dela aqui, você fica patinando. Não consegue sair dela. Ah, mas tem um jeito pra resolver isso. Não tem, eu tentei. Como? Tem sim. Então faz lá que eu Paraquedas. quero ver. Qualquer coisa eu Paraquedas. te Eu, tiro. eu tô sem paraquedas. Ah, não. Eu pulei lá na rampa. Ó, eu pulei lá no negócio lá do... Lá de cima, eu pulei lá, lá na frente. No heliponto. Ó aqui, ó. Só pra você ver. Qualquer coisa você me tira. Subiu. Como é que eu tiro? Como é que eu tiro antes? Aí, ó. Me avisa como eu tiro. É carregar, eu acho. Carregar. Tá vendo? Ó, fica descendo infinito aqui, ó. Aí, ó. Pronto, agora solta. Que feio. Voltei. Travou? Travou no lance? É, pra mim tá travado no lance, parece um manequim. Tira de novo. Posso dar um soco? Pode. Mas eu tô aqui. Ai. Pronto. Nossa senhora. Aí sim. Nossa, É, mano. tava travado no lance, parecia um manequim. Aí sim, hein. Entendi, Colocou. entendi o que acontece. É, não, é que eu já sei até o que aconteceu aqui. Agora eu entendi tudo, por que que some a voz, por que que some o negócio, agora eu entendi tudo. Você entendeu? Entendi tudo que acontece aqui agora. Nossa, coisa boa. Deixa só eu deitar aqui, porque falar pra você, viu? Essa muqueta aí. Ô, desculpa. Essa muqueta aí. Não, coronel, não. Só não cair de vergonha, viu? Que tá louco. Pô, foi devagarzinho, foi só matar um Cê tá pernilongo, pô. doido, sentou bem bem na muleira. Mas é isso, meu guerreiro. Deixa eu ir lá descansar também. Amanhã tem mais Valeu. aí, se Deus quiser. Valeu, senhor. Bom descanso pro senhor. Se o senhor me permitiu, eu também vou pro meu também. À vontade. Tomar um banho, porque apesar de ter nadado lá, eu não passei sabonete nas partes íntimas. E aquela água tava limpinha, né? Ah, mano, olha, eu não ligo muito não, viu? Falar nisso, toma aqui um Já- presentinho pra você. Já nadei muita valeta já. Toma um presentinho aí pra você se higienizar lá. Ah, entendi. Esse é pro pé, né? É, pro pé. Valeu, Cornel. Bom descanso pro senhor aí. Valeu, meu guerreiro. Boa noite. Tava esquecendo já. É, mas na hora que quando você dorme, ele já fecha automático. Ah, não, pá, não. Vai que, né? Vai que, né? Não quero ser acusado de improbidade administrativa. Você consegue acordar em outro lugar na cidade? Só depois que tem aqueles terremotos malucos. Mas é que falta uma coisa que eu até sugeri lá no passado lá, é que a gente tem a opção, né, depois que tem esses terremotos, de selecionar um lugar do lado de uma garagem, né? Porque tem lugar que não tem garagem perto. Ah, tem que ser perto de uma garagem, pelo amor de Deus. Eu quero só que abaixe o preço o valor do Fusca. Baixou o valor do Fusca, eu já tô bem. Ah, eu tô com uns rodão maluco lá. O Fusca? Aham. Ah, mas você tá com aquele americano, né? É, Das rodonas grandona. Isso. Não, eu quero um Fusquinha 72 aí e tal. Mas é isso. Valeu, senhores. Pessoal, obrigado pela presença na live aí. Bom final de noite aí pra todos. Vou indo descansar agora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.
Fui.